Tá de férias, né? Bom, é o seguinte, informações do Guarani urgente. Atenção, 15:02, comigo Breno Pereta. Um abraço, boa tarde, Breno. Oi, Edu. Um abraço para você, boa tarde também para o ouvinte ligado aqui na Bandeirantes. Ontem a gente já trazia, depois do jogo, né, no pós-jogo aqui da Rádio Bandeirantes, a demissão do técnico Marcelo Fernandes, ele que não é mais o treinador do Guarani. Ontem sequer ficou no banco de reservas porque ele estava suspenso, né? Foi expulso no jogo contra a equipe do Anápolis, a derrota. O Guarani que nesses 3 últimos jogos somou apenas 1 ponto, de 9 somou 1 ponto. O empate com o Ituano, depois derrota para o Anápolis, derrota para o Náutico também. A diretoria do Guarani, Edu, tem pressa para definir o nome do novo treinador. Ontem eu até falava para você, depois do pós-jogo, já tinha encerrado, né? Até mandei mensagem para você, Edu, falando o seguinte, ó, eu estou estudando aqui os treinadores que já trabalharam com o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Guarani. E quais são os treinadores que já trabalharam com ele, né? Recentemente, por exemplo, o Thiago Carvalho, ele que foi demitido esse ano da equipe do Figueirense, ele trabalhou no ano passado no Ipiranga, classificou o Ipiranga para a fase final da Série C, mas bateu na trave, não subiu. Depois ele dirigiu o Vila Nova, esse ano o Figueirense, 15 jogos no Figueirense, e depois ele foi demitido, está desempregado. E ele já foi consultado pela diretoria do Guarani. Agora, o nome número 1 nesse momento é o Matheus Costa, que também trabalhou com o Farney Coelho. O Matheus Costa está atualmente, Edu, no Ipiranga. E o Ipiranga hoje é o 6º colocado na Série C do Brasileiro. Ele já tinha sido consultado assim que o Maurício Souza foi demitido do Guarani, mas acabou não aceitando e não dando certo. Agora eu não sei, né, Edu, se ele vai aceitar ou não essa situação, até porque o Ipiranga está bem, com chances reais de classificação, mas qual que é a possibilidade? O Guarani oferecer um salário maior para ele, e o Guarani é mais vitrine do que o Ipiranga hoje, mas o nome ainda não está definido. A diretoria tem pressa, porque esse novo treinador tem que chegar amanhã já para começar a trabalhar no derby, né, Edu? Parabéns pelo seu feeling, você conversando ontem, explicando. Sabe o que é? Eu cheguei à conclusão, pegou o nome do executivo do Guarani, o Farney Coelho, e por aí foi, que ele é do Sul, não sei o que tem. Belíssimo raciocínio, parabéns mesmo, viu, Breno? Sei que você está sempre atento, tem suas fontes também. E o derby é sábado, né? Então vai ser uma semana cheia, complicada. Numa eventual possibilidade de alguém da casa assumir momentaneamente, seria quem, hein, Breno? Olha, Edu, a única possibilidade é o Marcelo Cordeiro, porém, ele está sobrecarregado já dirigindo o time da Copa Paulista, né? Fica um pouco complicado. Eu acho que ele vai se queimar mais ainda. Se nos últimos dias a gente até falava, né, que ele estava se queimando por conta de ter o elenco inteiro para treinar, aí chega no jogo, só fez um treino na sexta e tem jogo no final de semana ou na segunda-feira. É capaz dele se queimar mais ainda se ele assumir uma bucha dessa antes do derby. E a gente tem que falar a verdade, né? A Ponte é favorita hoje. Independente do jogo contra o Caxias, a Ponte é favorita no derby. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro Tigrão, chegando aqui na área, aqui na nossa concentração, para dar um Nunca pitaco. te abandonei. Não, eu tô até emocionado. Nesse horário, alguma coisa aconteceu. Tigrão, aconteceu. Ontem um grande abraço a você, muito boa tarde. Ontem nós fechamos a jornada, você se despediu, mas questão de 2, 3 minutos, aí começou um movimento aqui no estúdio, veio Isso. O Breno entrou e trouxe a notícia. Então eu gostaria, o assunto hoje é Ponte, mas é muito importante esse assunto, porque tem derby na sequência também. Então, Claro. pitaco o seu a respeito da situação do Guarani, Tigrão. Edu, um grande abraço a você, um abraço pro Breno que está nos ouvindo e está na escuta, já está ao vivo, né? Edu, o Guarani tem 3 vidraças. 3 vidraças. A primeira fica mais próxima da rua, portanto mais próxima da pedrada, é a comissão técnica. A segunda vidraça é o departamento de futebol. Então, Elano, né? Farney. E a terceira vidraça é o CA. Até aí tudo bem, Edu? Tudo bem, certo? Perfeito. Então, Bom primeira raciocínio. vidraça, comissão técnica. Segunda vidraça,
Farney barra Elano. Terceira vidraça, CA. Então ele tem vidro blindado. Você lembra o que aconteceu com o Pastana, Edu? Você quer dar uma rememorada aí ou não? O que é que eu fale? Não, nem precisa, é coisa recente, né? Contratações. Isso. Mas ele contratou, a única coisa que foi ele que contratou o Richard Rios. Isso. É. O Edu, é assim, ó. O futebol, e não é no Guarani assim, é em todo lugar. Sim. Depois que virou profissão, para algumas pessoas, para outras é amor, para outras é paixão. A única coisa que a gente não vê no futebol, e mais declaradamente em Campinas, é profissionalismo. Como é que funciona? Deu errado. Perdeu para o Anápolis. Perdeu para o Náutico. Quem é que demitiu? Em tese, pela hierarquia, quem é que demitiu o Marcelo Fernandes e a sua comissão? Parece que ficou só o Arzul, treinador de goleiros, né? Quem é que demitiu? Foi a direção do futebol. Leia-se. Tá ouvindo aí, Breno? Tô ouvindo. E um abraço para você, viu, Tigrão? Muito obrigado, Breno. Então, parabéns pelo faro ontem. Por 2 minutos, eu e o Edu já teríamos repercutido aqui, no finalzinho do apito final, a demissão do Marcelo Fernandes. Mas é assim mesmo, né? Então, veja, o primeiro filtro é a comissão técnica, estoura nela. Depois, o departamento de futebol indica um outro treinador. Vem o treinador. Deu certo, todo mundo se consagra. Não deu certo, aí o departamento de futebol, eu vou dar nomes, Farney e Elano, eles demitem o segundo treinador. E aí a comissão, o CA entra em campo e fala, vou trocar também o departamento de futebol. Foi esse o histórico ou eu tô errado, Edu e Breno? Foi, né, Breno? Ele mandou embora o Maurício Souza, né? Foi exatamente isso. É. Aliás, eu acho que essa escolha aí pelo Marcelo Fernandes foi mais uma sugestão do Elano do que do Farney, né? Porque o Farney ele não trabalhou com o Marcelo Fernandes, todo mundo conhece, né? E o Neymar Pai teve interferência? O Neymar Pai teve interferência ou não? Foram vistos ali comendo um carneiro no ponto, ali naquela churrascaria da Marechal Carmona, na Trevisan. Ele teve influência? E agora, para demitir o Neymar Pai, também foi consultado ou não? Então é assim, ô Breno, desculpa te interromper. Primeira vidraça, comissão técnica, toma a primeira pedrada e quebra o galho da segunda vidraça. Quem é a segunda vidraça? Departamento de Futebol, Executivo, Farney Barrelano. E quem é a terceira vidraça? Vidro blindado, o CA. Foi assim com o Maurício Souza. Então, primeiro cai a comissão, depois cai o departamento de futebol. E aí o foco é desviado. Então você desvia o foco. E o vidro blindado nunca é furado. Agora, para quem está tanto tempo nesse negócio aqui, como é que demite o treinador depois de 2 derrotas? Né? E foi mal, trabalhou mal. Ontem o time começou errado, o time foi mexido errado. Lá em Anápolis não jogou nada. Contra o Ituano não jogou nada, mas espera um pouquinho. Você está na semana do derby. Aí você demite a sua comissão técnica e agora vai ficar aí. Será que dá tempo? E aí? O cara vai sair de lá? Vamos pôr o Cordeiro mesmo. Pode ir lá e ganhar de 5-0 da Ponte. Futebol é assim. Entra um bicho, o comendador entra em campo e fala, ó, tem 100 mil cada um para ganhar da Ponte. Eu não tô nem aí com isso aí. Agora, qual que é a lógica? Independente do que acontecer daqui a pouco em Caxias do Sul.
A Ponte já está classificada. E vem para fazer o quê? Para pisar na garganta do Guarani. Para enfiar o Guarani na zona de rebaixamento. Para mandar o Guarani para a Série D. Ou será que não é com essa cabeça que o treinador, que o torcedor trabalha? Pô, ele vai curtir muito a Ponte classificada e o Guarani na Série D. E se fosse o contrário, seria tudo igual. Já não se fala mais de derby. Já se fala em a Ponte pisar na garganta do Guarani. Agora, tem um treinador que veio aí, com o qual o time reagiu. Ele assumiu o time depois de 3 rodadas com 0 ponto, não pontos, igual ele fala, né, Marcelo? A língua portuguesa tem que ser respeitada. Nós assumimos com 0 pontos. Não. 0 é singular. 1 é singular e 2 é plural. 1 ponto, 0 ponto, 2 pontos. Tá, corrigida essa anomalia da língua portuguesa, ele assumiu o time em 3 rodadas com o Maurício Souza com 0 ponto. Aí reagiu. Ficou 7 jogos sem perder. Vem de 3 insucessos. Mas na briga, matematicamente na briga, empatou com o Ituano, mau resultado. Perdeu para o Anápolis, péssimo resultado. E ontem perdeu para o Náutico, escalou errado. Aliás, vamos dizer assim, poupou 2 jogadores, né, que não precisariam ter sido poupados. O Rafael Rodrigues, né, e o Melo no meio de campo, né? Caio Melo. Não precisava poupar. Aí usa depois que a casa está caindo. A decisão foi do CA, foi do Elano, foi do Farney, foi do Maurício. Agora ninguém quer ser o pai da criança. Porque quando nasce um filho lindo, olhos azuis, já vai para o berçário cantando o hino nacional em alemão, aí todo mundo quer ser pai, né? Mas quando tem alguma coisa errada, será que é meu mesmo? Não sei, parece que não sei. Então todo mundo agora não quer ser o pai da criança. Ninguém quer ser o pai da criança. Quem é que poupou o Rafael Rodrigues? Quem é que poupou o Caio Melo? Espera um pouco. Com 30 do segundo tempo, ele não corre risco de tomar cartão amarelo para não jogar no derby. E não é o Zenon, pô. Espera aí, hein? Vamos respeitar as lendas e a história. É um jogador comum. Lá, tá perdendo. Vai você agora e resolve. Edu entrou lá e falou, entrou aos 30 do segundo tempo. E aí? Quem é que é o pai da criança? Quem é que é o pai? Quem é que tomou a decisão numa zaga improvisada, que já não tinha o Alan Santos, e aí uma zaga que nunca jogou junta. E aí, poupa o Rafael Rodrigues, que cabeceou uma bola muito bem cabeceada, que o Muriel fez uma defesa boa, e fez um gol de cabeça. Ele estava um pé à frente. O gol foi bem anulado. Ele entrou também com o jogo em andamento. Quem que é o mentor intelectual da estratégia? Estourou na comissão técnica. Foi ela que decidiu sozinha? O executivo duplo, Farney / Elano, participaram? Os dois? A dupla participou? O CA, na terceira vidraça, terceira, já é blindado, ficou na dele, só que perdeu o jogo. Agora sobe a avenida, vai pegar um inferno pela frente. Isso não quer dizer que não possa ganhar. A Ponte está classificada, eu banco aqui, pode tomar de 8-0.
do Caxias. A Ponte está classificada. E qual que é o derby? Qual que é o motivo? Qual que é o objetivo no derby? Deixar a torcida da Ponte feliz, afundando o Guarani na Série D de dado. Porque se perder o derby, tá ali, ó. Tá ali, balançando e muito mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação, onde o Guarani esteve colado com o Marcelo Fernandes. Aí na véspera do derby, no momento de turbulência, a primeira vidraça fala com a segunda vidraça, que demite a primeira vidraça, que é a comissão técnica. É o modus operandi. E posso dizer mais? O Guarani está cumprindo, aqui de um cara que confiou, que falou, não converso mais sobre rebaixamento, só sobre acesso. Quando alguns jogadores interessantes foram contratados. Diego Torres, Cicinho, Bruno Santos. Falou, arrumou o time. E arrumou mesmo. Ficou 7 jogos sem perder. Aí entra lá em Anápolis a ordem alienígena. Deu uma pane na cabeça da comissão técnica. Aí este amigo de vocês entra antes do jogo e fala, tá errado. Vai dar M, para não falar palavrão aqui. Aí, muitos cronistas, que merecem todo o nosso respeito, eles entram também das emissoras de rádio, de televisão, de canais de internet, dos jornais impressos, que estão aí, e vivos, e fazendo um grande trabalho. Eles entram e falam assim, eu vou esperar a bola rolar. Depois eu comento. Depois do jogo, até papagaio fala. Escalou errado lá. Perdeu. Ontem. Eu acho que escalou para ganhar o jogo. Mas tirou 2 jogadores que não poderiam estar fora. Até porque o elenco do Guarani é paupérrimo. Mesmo tendo sido qualificado com as contratações. Aí a terceira vidraça ficou exposta. Estilingue, pum! Estourou a primeira vidraça. Agora é hora de trocar, sem saber quem vai vir, na véspera do derby, e a 5 jogos da classificação ou do rebaixamento? Ah, dá licença, né? Dá licença, aqui é concentração, é um bate-papo a respeito do jogo da Ponte, mas eu não tive a oportunidade de opinar ontem, e quando fiquei sabendo, até o Breno me passou a mensagem, até dos cotados para assumir o Guarani, eu falei, mas caiu? Eu também saí do ar aqui, e dá licença, eu também tenho família, pô. Daí fui abrir a internet, demitido. Aliás, eu vi pela agilidade da equipe do portal Carlos Batista, o primeiro portal que eu vi, depois que o Breno deu a pista, estão procurando esse, aquele. Eu falei, o Breno tá louco? Como é que tá procurando o quê, pô? Não, já tinha caído. Aí, o primeiro portal que me forneceu, oficialmente, responsavelmente, a informação foi o portal Carlos Batista. Caiu o treinador. Agora eu pergunto, o Guarani está ou não está com o terceiro treinador na Série C, Maurício Souza, Marcelo Fernandes e o Gasparzinho, que está chegando aí. Estou falando o Gasparzinho porque é um fantasma ainda, a gente não sabe quem é, não está sendo visto. Ele já existe, mas ele é invisível, em nível de informação jornalística. Está ou não o Guarani contra o arquirrival na semana do derby, colado na zona de rebaixamento, fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, para ir para D de dado o ano que vem.
que você acha, Breno? Eu concordo 100%, viu, Tigrão? Concordo 100%, até porque esses dois jogos seriam fundamentais para o Guarani. Até tinha falado durante a semana que a minha opinião seria, para o Guarani se classificar, tem que ganhar do Náutico e ganhar da Ponte. E agora a luta do Guarani é contra o rebaixamento. E o Guarani está seguindo esse manual, né? A diretoria, infelizmente, está seguindo esse manual. E as duas opções, Tigrão, até se você quiser comentar, as duas opções que o Guarani tem, porque eu acho que essa escolha vai ser diretamente do Farney, o executivo. Estão os dois treinadores que trabalharam com ele. Uma das opções, o Thiago Carvalho, que tem 37 anos. Eu conheci o Thiago Carvalho, para quem está nos acompanhando ter uma ideia, quando ele era zagueiro do Boa Esporte. Eu saí aqui da Bandeirantes em novembro de 2013. Eu fui para Varginha, ele era o zagueiro do Boa Esporte e capitão do Boa Esporte. E depois ele se tornou treinador. E ele já conquistou um acesso, inclusive. Conquistou um acesso com a Aparecidense em 2021, na Série D de dado. Depois ele dirigiu outros clubes, né? Recentemente ele dirigiu Caxias, América de Natal, o Ipiranga. O ano passado ele bateu na trave, porque ele classificou entre os 8 e não subiu. Depois ele dirigiu Vila Nova e dirigiu também esse ano Figueirense na Série C. E a outra opção é um cara novo também, tem 38 anos, que é o Matheus Costa. É o atual técnico do Ipiranga. E veja só, o Ipiranga, na Série C do Brasileiro, já não vence há 4 jogos. Quais são os jogos? O Ipiranga empatou com o Maringá em casa, perdeu do Floresta fora de casa, perdeu do São Bernardo em casa e agora empatou com o Retrô ontem fora de casa. Tá bem, e né? uma curiosidade, né? O Ipiranga ganhou da Ponte Preta no Majestoso, com o Matheus Costa. O Ipiranga tem um jogo semana que vem, né? Tem o próximo jogo do Ipiranga, deixa eu ver contra quem que é. Semana que vem o Ipiranga joga contra o Caxias, o líder Caxias, líder hoje, né? Porque a Ponte pode passar. Aí na sequência já joga contra o Guarani. E hoje, pelo que eu sei, tem uma reunião entre a diretoria do Guarani e o Matheus Costa, que hoje é a opção A, e o Thiago Carvalho é a opção B. Se ele vai aceitar ou não, eu não sei. Eu só sei que o Farney, assim que ele chegou no Guarani, ele procurou o Matheus Costa para assumir o Guarani antes do Marcelo Fernandes, mas ele acabou não aceitando. O Breno, o Matheus Costa e o outro qual é? É o Thiago Carvalho. Quantas vezes eles já trabalharam no futebol de São Paulo? Deixa eu ver aqui, Tigrão, se eles já trabalharam alguma vez no futebol de São Paulo. Eu acho que nenhuma vez, viu? E Campinas? Aqui, o Matheus Costa nenhuma. foi auxiliar no Fluminense, auxiliar no Paraná. Depois, em 2018, ele subiu com o Paraná como auxiliar. Depois Curitiba, Paysandu, Operário, Ferroviário, Barra de Santa Catarina. No Santo André. Ele trabalhou no Santo André em 2022. O Matheus auxiliar? Costa. Auxiliar ou treinador? Treinador, no Santo André. Santo André, caiu, né? Em 2022. Então, e o outro? O outro, o Thiago Carvalho, deixa eu ver a ficha dele aqui. A Aparecidense, que ele começou como treinador em 2020, depois 2021 ele subiu na Série D, depois Caxias, América de Natal, Ipiranga, Vila Nova e o Figueirense. Então não trabalhou nem no estado? Não, aqui no São estado Paulo. não. E em Campinas, nenhum dos dois, né? E provavelmente eles acham que para sair do aeroporto de Congonhas, para vir para Campinas, eles vão pegar Raposo Tavares. Vão sair lá em Avaré. Nem sabem onde é Campinas. E não conhecem como que é a atmosfera numa avenida que separa por 800 metros os dois estádios, né? Ela era chamada de Avenida dos Esportes e depois da tragédia de 1º de maio, de 1994, quando perdemos o Ayrton Senna, a avenida mudou de nome. Eles não sabem nem, por drone, a distância entre os dois estádios
e o nome da avenida. Eles vão chegar aí terça ou quarta-feira, né? O Guarani deve dar folga hoje, deve se representar amanhã. Aí o Marcelo Cordeiro vai treinar o time. Ó, moçada, vamos lá, o derby é F. E aí? A Ponte vai lá hoje, independente do que acontecer, vai focar no jogo. E volto a dizer, o Guarani pode ir lá e ganhar de 5-0. Mas o que é que a lógica nos mostra? Que não era hora, intempestivamente, com o time ainda no páreo, de meter o pé nos fundilhos da comissão técnica. Perguntei para o Breno, e agora vou perguntar para o comandante aqui da nossa abertura, né, do nosso concentração. Você acha que o Guarani acertou ou errou, velho do Rio? Pesou demais o jogo anterior em Anápolis, o de ontem, as mexidas, né? E foram 2 derrotas, aí complicou de vez. Porque aí tá naquela situação. Olha, a probabilidade, o que tem que fazer na sequência é uma sequência muito boa. É uma sequência pesada. Pelo menos 3 vitórias e 2 empates. São 5 jogos, né? O melhor dos mundos seriam 4 vitórias. Então, vão mexer na comissão. Eu gosto do Marcelo Fernandes, viu? Ele é bem articulado. Eu também. Eu sei que você também gosta. Ele tem currículo, tem experiência. E no mundo do universo da Série C, eu acho que foi uma contratação bastante razoável. Ou acima do razoável. Se você pegar bem, pô, Série C, o que podemos pagar e tal. Então esquece os tradicionais. Até conversado com o Breno, o Thiago Carpini esquece. Daniel Paulista no esporte esquece. Aqueles que chegaram aqui, que na época eram até, olha, vamos apostar nesse cara aí, e acabou dando certo. Mas Moser tá muito bem também. Então tem que ser uma coisa nova, né? Não tem, esquece o que já passou. Não sei, eu acho que é por aí. E a tendência é essa. Vai fazer o quê? Tem que arriscar. Só que eu acho que o treinador tem que ser um visionário para a Série C restante e já o Paulistão. Porque o Guarani tem vários jogadores com contrato que termina só no Paulistão no ano que vem. Agora você tem que trazer um cara que tem essa visão também de continuidade, né, Tigrão? Claro, por isso que eu perguntei pro Breno. Quantas vezes eles já trabalharam no futebol paulista? No cacuete, entendeu, Edu? Foi bem. Você vai contratar para 5 jogos? Ou vai disputar o Paulista? O que ele conhece? Será que ele sabe que para ir para Novo Horizonte tem que ir até Araraquara e virar à esquerda e viajar mais 130 quilômetros em estrada de pista simples, cana de um lado e boi do outro? Às vezes eles atravessam. Ele conhece? E é hora de trocar? Volto a dizer, futebol não tem lógica. Pode subir aí a avenida e ganhar o jogo. É do jogo. Mas é intempestivo. É o negócio do vidro blindado. Primeira vidraça, segunda vidraça e terceira vidraça. É assim que funciona. E a segunda vidraça, que é o Elano e o Farney, eles vão contratar o treinador. Sabe o que o CA vai dizer? Carta branca. Perde o derby, perde mais uma, cai o novo treinador, cai o departamento de futebol. Foi assim com o Pastana, foi assim com o Maurício Souza, primeira vidraça. Só troque o nome da primeira vidraça. Era Maurício Souza e agora era Marcelo Fernandes. Eu não concordo, não sou o dono da verdade. Acho que o Guarani em Anápolis e ontem não jogou porra nenhuma. Ficou devendo. Parece que estava todo mundo com medo, todo mundo com a perna amarrada, correndo de calça jeans molhada. Mas espera um pouquinho, pô. Dá uma olhada o que falta para acabar a fase. Quem é que vai vir aí? É o Tele ressuscitado? É o Rinos Mítios ressuscitado? É o João Avelino 71, que já morreu também?
que não levava ninguém ao título, mas salvava do rebaixamento? Ou será que conseguiram conversar com o senhor para permitir que Carlos Alberto Silva volte? Meu, é uma vergonha. Me perdoem, tá? O Guarani está sendo administrado na emoção e na política. Me perdoem. Não era hora. Ah, mas tem um fato grave que aconteceu e que você não sabe. Aí eu mudo de opinião. Mas, por favor, me falem qual é que é o fato grave. Né, Edu? Seu Tigrão. Me falem. Vamos falar de Caxias do Sul. Olha, eu vou fazer o seguinte, ô Breno, só pra... Tem que dar uma faturadinha e depois a gente vai falar da ponte. Só pra fechar, o Sub-20 tem o resultado aí, ô Breno? Foi de manhã? Sub-20 perdeu do São Paulo hoje no Brinco de Virada 2-1, viu, Edu? E uma coisa também, Breno e Tigrão, eu errei ontem no apito final, aquela bola 40 segundo tempo que o Brunão vai na trave, estava impedido. Eu fui ver isso, mesmo que ele fizesse, não entraria, estava impedido, deu impedimento. Mas mais um. Ele ficou, aliás, impedido o jogo inteiro, né? Nossa, foram 4 impedimentos, impressionante. Ou a linha burra, que é muito boa e não é nada de burra do Náutico, ou o ataque do Guarani que estava muito adiantado. Ô, Breno. São 2 linhas, né, Edu? 2 linhas. A linha de defesa e a linha ofensiva. Aí você nomina aí, o critério é seu, qual é a burra, né? Não, a burra é aquela que quando tem a bola parada, né, Tigrão? Aí todo mundo combina, né? O cara bate a falta, sai todo mundo junto, né? Você lembra quando a gente jogou junto? Mas só que... que você era o goleiro? Nossa senhora. Aquela perna branca, parecia uma mandioca descascada? Pelo amor de Deus. Não sorte os podres. Isso faz muito tempo. Quem que gritava o grito de comando? Era o goleiro, pô. O que o Edu goleiro falava? Sai! Isso! Aí o centroavante ficava impedido. Mas não adiantava, nem que o bandeirinha não levantasse, aí o centroavante recebia cara a cara com o Edu. O que acontecia? Oi? O Edu pegava. Segura, Tigrãozinho. Breno, um abraço, boa tarde. Você pode voltar a qualquer momento, Breno. Combinado, Edu. E só para fechar, né, o técnico do Guarani não vai fugir dos dois, pelo menos a princípio, do Matheus Costa, que hoje está no Ipiranga e pode deixar o Ipiranga, ou do Thiago Carvalho, que está sem emprego. Os dois trabalharam com o Farney. Valeu, Edu. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho, Breno. Valeu, muito obrigado, Edu. Esse moleque fustiga pra caramba, velho. Mas ele fica em cima. Eu falei, pô, Breno, é seu descanso, domingo e tal, mas ele tá em cima agora que o Guarani perdeu o treineiro, né? O Marcelo Pimentel, um abraço pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho. É o seu papai, seu Douglas. Alô, papai Douglas. Um beijo no seu coração, viu? Um abraço mesmo ao Marcelo Pimentel. E também tem a Lu, né? Tá aqui, a fotinho dela tá aqui, sempre com a gente aqui, a Lucila do Jardim Olina. Muito obrigado pelo carinho. Faturando na sequência, fala de Ponte Caxias. É 16h30 em Caxias, o Caxias 100%. Ganhou todos os jogos em casa e a Ponte é o melhor visitante, 15h36. Concentração. Edição do domingo. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Olha, é o seguinte, comecinho do Concentração, a gente sempre fala e pede, mas como o assunto era o Guarani, Treneiro e tal, agora sim, falando da Ponte, vamos ouvir um pouquinho o hino da Ponte e do Caxias, que se enfrentam às 16h30. Um trechinho só, quero ver como é que é o hino do Caxias. Primeiro da Ponte, o trechinho lá, vamos lá. O Macaca costuma aprontar. A Ponte é o seguinte, ó, não, é legal, pode deixar o hino de fundo, porque a Ponte é histórico isso, o negócio de aprontar. Nossa senhora, a Ponte adora estragar a festa dos outros. E tá aí, ó, melhor visitante. Hoje é jogo duro. Caxias ganhou todas em casa, todas. Mas a Ponte adora, tá do DNA dela. DNA dela. O Tigrão sabe disso. O maior público no Pacaembu, a Ponte ganhou. 77, Ponte Corinthians. O maior público no Morumbi, a Ponte ganhou. Segundo jogo da final, 77, de virada 2-1. Melhor público no Estádio Olímpico, que já não tem mais. Ponte ganhou do Grêmio 1-0, gol de Oswaldo. Mas a Ponte perdeu o primeiro aqui 3-2. Grêmio ficou com a vaga, foi pra final. Brasileiro de 81. O maior público no Brinco de Ouro em Derby foi janeiro de 1980, válido pelo Campeonato de 79. 1-0, gol de Oswaldo. 34 mil pagantes. O maior público em Derby, claro, você sabe, foi no Pacaembu, 3 de junho de 79, 2-0 Guarani. O único derby fora de Campinas. E tem mais desafios. Me lembro de alguns campeonatos, o brasileiro, a Ponte ganhando do Atlético Mineiro no Mineirão lotado. Então os perrengues que a Ponte passou, mas tudo no sufoco. Ah, mas Edu, essa Ponte... É tudo no sufoco. Se prepara. Segunda fase, a principal vai ser assim. A Ponte é tudo no sufoco. Hoje o goleiro não tá suspenso. Diogo Silva suspenso, o Pedrão. Faz 6 meses que Pedrão não joga. E... mas Edu ganhou do sufoco e tal, sorte, contra o Náutico, perdi, aí o goleirão saiu, fez falta no Gé, o goleirão foi expulso, não sei que da linha foi pro gol, não sei o que tem, colocou o goleiro, virou, vai ser tudo assim, a Série C e não vai contratar, a Ponte tá enrolada. Ontem eu falei com um amigo meu advogado, a Ponte era o seguinte, ela fechou agora, você quer ver só? Ela fechou mais um acordo judicial. Regime centralizado de execuções área civil. A Ponte tem 3 focos que ela tem que pagar todo mês. Primeiro é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNDR. O que é isso aí? Não existia isso. É aqui que nasce o Transferban. Então a Ponte não pagar, Transferban, não consegue registrar. Não pode contratar que não registra. O que é isso? Câmara Nacional de Resolução de Disputas. São dívidas desportivas. Eduardo Batista não pagou. Mas não é trabalhista? Calma. Tem jogador e tem técnico que tem o registro em carteira e tem o contrato. O carteira, se não pagou, é TRT. A Ponte firmou acordo também no TRT. Contrato, não pagou, é Câmara Desportiva. E o regime centralizado de execução da área civil é o seguinte, vamos imaginar que algum fornecedor forneceu a Ponte o material e a Ponte não pagou. Vai para a área civil, vai fazer acordo e todo mês a Ponte tem que pagar. Se a Ponte não pagar, dá problema. Vai dar problema. E os fornecedores que tem a receber entraram. Aliás, parabéns ao jornalista Elias Arete,
do Correio Popular, Aredes, perdão. Brilhante matéria na quinta-feira, se não me engano, no Correio Popular, falando dessa situação, tá? E os fornecedores querem derrubar esse acordo, que não aceito, porque isso aí só poderia ser feito se a ponte fosse uma SAF. Existe uma batalha judicial. A senhora advogada da ponte, esqueci o nome dela, me perdoe, ela falou que não, que difícil, porque o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa à ponte e fez com que a ponte firmasse esse acordo. Não pode fazer a ponte para fazer o acordo. Os fornecedores não querem e vão tentar derrubar. A advogada da ponte falou que dificilmente vai derrubar. Então essa situação, essa pendência, mas é muito... A doutora Thalita Garcês, lembrei. Doutora Thalita Garcês, que é advogada da ponte. Então são 3 focos que tem que pagar. E então é sufoco. Eu acho que a ponte contrata. Será que contrata? Vai até 2 de setembro a janela. E não reclama. Não reclama porque a sorte que não saiu. O Gé não saiu. O Elvis não saiu. O Diogo Silva não saiu. Será que teve proposta? Não muita. O Gé é que operou, tá em baixa, faz 6, 7 jogos que não marca e tal. Um baita jogador. Já teve oferta, mas ele tá em baixa. E se vender, não vai vender por aquilo que a ponte quer. A não ser que apareça uma baita, claro, oferta absurda. Não reclama, porque não saiu. Não vai chegar, mas não saiu. E vai ser o sufoco até o final. Mas eu não sei, não tá pagando e tal. O presidente fica bravo com a gente. Vocês ficam falando, não tem nada de pagamento, pagamento tá em dia. Mas tem 3, 4, quem mesmo falou que tá devendo. A comissão técnica não tava recebendo. A comissão técnica só se pagou esses dias. Se pagou, me perdoe. Muito obrigado. Se alguém avisar aí, da ponte mesmo avisar, o Paulinho, que é a assessora de imprensa. Mas o Eberlin falou, estou devendo para a comissão técnica. É técnico, auxiliar, é João Brigado, tá tudo atrasado. Agora, se você colocar, é claro... Não, mas ele falou... Ele falou também que alguns jogadores de salário mais alto também não tinham recebido. Não tinham recebido. Agora, se você colocar na Ponte TV, claro, é institucional, não vai colocar coisa lá. O trabalho de vestiário da Ponte, você vê, por exemplo, o Elvis. Ele que puxa a reza. Ou faz aquela roda no vestiário e o Elvis fala em alto e bom som. Pessoal, vamos lá, vamos lutar e tal, olha. Problema termina aqui no vestiário, hein? Lá nós vamos dar o sangue e tal, tal. E eu achei, Tigrão, e quero a sua opinião, por gentileza, até me desculpa, eu não sabia que você estava na escuta, que eu não tenho imagem sua aqui no YouTube. Pensei que você tivesse... Aí, pô. Tá aqui. A sua opinião, o pitaco o último jogo, essa virada aí do Floresta 2-1, eu achei a Ponte um pouco mais esperta do que jogos anteriores. A saída de bola que demora e vai não sei o que tem, depois vendo melhor em casa e tal. Eu achei, Tigrão, a Ponte um pouquinho mais esperta, né? Mais ativa. Eu não sei o que você achou, Tigrão. Achei também. Mesmo quando estava perdendo o jogo. Achei a Ponte mais vertical, brigando mais, chegando à frente, dividindo. Ou seja, correndo mais intensa. Achei sim, concordo com você. Agora, foi porque nós demos porrada pra caramba depois da derrota que a Ponte sofreu lá em São Bernardo? Ou é porque entrou o Me Engana Que Eu Gosto? Ou Faz-me Rir? Não sei. Mas o time correu. Porque o time da Ponte, vamos lá, Edu, cá entre nós, né? O time da Ponte é ruim, né? Ele é vice-líder. Porque o campeonato é o circo dos horrores, tecnicamente falando. O Caxias, que é líder, é outro time limitado. Eu ia falar outra coisa, outro time limitado. Então não tem ninguém no campeonato. Por isso que eu não admito o futebol de Campinas ficar fora dos 8 num campeonato de nível técnico tão baixo. Então, como é que a Ponte se arruma? Como é que ela ganha alguns jogos e tá bem no campeonato, na pontuação e não no desempenho? Correndo, se entregando, fazendo com que a média altíssima de idade do time não atrapalhe. É isso. Então você flagrou muito bem. Não é que a Ponte jogou bem, ela estava mais ligada. E aí, a pergunta de 1 milhão.
tava mais ligada. Porque o Tigrão bateu lá em São Bernardo, o Edu, o Gleger e os demais da equipe, todos, ou porque entrou o Faz-me Rir. É igual aquele negócio da Tostines, né, Edu? Você lembra? Lembro. Vende mais. Isso. Porque tá sempre fresquinho. Ou tá sempre fresquinho porque vende mais. Pergunta pro PP se aponta a escalada, Tigrão. PP, Oi. por gentileza, com todo o seu talento e a frescura da jovialidade, a ponte está escalada? Boa tarde, PP. Tigrão. Ponte Preta está escalada, tanto a ponte quanto o Caxias. Tigrão. Então manda, PP, aproveita o hino da ponte aí, PP, manda a macaca. Ponte Preta escalada com novidades para essa partida que vale a liderança da Série C. Primeira novidade no gol, Diogo Silva, goleiro titular da Ponte Preta, está suspenso. Com isso, a Ponte Preta vai a campo com Pedro Rocha no gol 1, um trio de zaga desta vez. Roberto Valentim manda a campo um esquema com 3 zagueiros, com Wanderson 34, Emerson Santos 18 e Darley Santos 33. Pelo lado direito, pela ala direita, Maguinho com a 2. No meio de campo, Luiz Felipe 27, Léo Oliveira 55 e do outro lado, na outra ala, Arthur com a 15. E no ataque, um trio de ataque, dessa vez com Jean Dias, capitão na tarde de hoje com a 7, Bruno Lopes 77 e Jé com a 9. Repeteco da Ponte Preta com Pedro Rocha no gol 1, Wanderson 34, Emerson Santos 18, Darley Santos 33, Maguinho com a 2 e Arthur com a 15. No meio de campo, Léo Oliveira 27, Luiz Felipe 27, Léo Oliveira 55 e na frente Jean Dias, capitão com a 7, Bruno Lopes 77 e Jé com a 9. Ô PP, desse aí, quem que tá suspenso aí? Vamos lá, quem que tá pendurado? Pendurado. A Ponte Preta tem muitos pendurados. Da equipe titular, Darley está pendurado. Darley. Luiz Felipe também está pendurado. Luiz Felipe e Léo Oliveira, né? Isso, e Léo Oliveira. Então... E no banco, o Dudu, Lucas Cândido e Simon estão pendurados, Edu. Vai começar, são 3. E o banco, PP? Banco da Ponte Preta tem Matheus Kaiser 30, Simon, esse também pendurado com a 4, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Elvis dessa vez no banco com a 10, Toró 17, Dudu 21, Lucas Cândido 25, 28 Pacheco, Diego Tavares 35 e Léo Kovic 36. Vamos à escalação do Caxias. Ser Caxias é ser desportista e um bravo orador. O técnico Júnior Santos manda o Caxias a campo com Thiago Coelho, goleiro com a 1, Thiago Enes 2, Lucas Cunha 4, Alan 33, Marcelo Nunes meia dúzia, Vini Guedes 23, Pedro Cuiabá 27, Thomas Bastos 10 e faixa da equipe do Caxias, e no ataque Iago com a 11, Calisson 25 e Eduardo Melo 39. Repeteco do Caxias de Thiago Coelho 1, Thiago Enes 2, Lucas Cunha 4, Alan 33, Marcelo Nunes meia dúzia, Vini Guedes 23, Pedro Cuiabá 27, Thomas Bastos 10, Iago 11, Calisson 25 e Eduardo Melo 39. No banco de reserva, o técnico Júnior Rocha tem como opção Victor Golas 32, Alisson 3, Lohan 5, Ian Rolim 7, Gustavo Nescau 9, Roney 15, Douglas Esquilo 16, Welder 19, Kelvin 21, Jonathan Ribeiro 28, Mantuan 43 e Douglas 44. Edu. Olha o apito. Quem apita é o baiano Emerson Souza Silva, que terá como assistente 1 Paulo de Tarso Bregalda, Gussen também da Bahia, e assistente número 2 Edevan de Oliveira Pereira da Bahia. E o quarto árbitro é Wagner Silveira Echevarria do Rio Grande do Sul. Grande PP! E agora para comentar, Gleger Zorzin na área.
Zorzinho, um grande abraço, seja bem-vindo. Olha, o Pedrão faz 6 meses que não joga, Zorzinho. Um abraço, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde pra você. Pra você, pro Tigrão, pro Boles, né, pro PP. Como tá bem o PP, hein, Edu? Que evolução, hein, cara? Parabéns, viu? O Piscinato tá arrebentando, hein? Valeu, tá muito bem o garotinho. É isso aí. Olha, Edu, Pedrão tá voltando aí à titularidade, né? Eu sempre gostei do futebol do Pedrão, né? Sempre elogiei muito aqui, até porque é um menino, bom goleiro, né? Quando o Kaique França, me lembro, saiu um alvoroço no torcedor pontepretano, né? E agora, como é que nós vamos fazer? E de repente o Pedrão recebeu a oportunidade e, na minha opinião, não decepcionou, né? No que foi seu de direito ali, do que tem que fazer. Claro que houve depois o descenso, mas aí tá envolvido, tá inserido no mesmo elenco, não tem como dizer que foi o culpado do descenso da Ponte. Mas o Pedrão, para mim, é bom goleiro e vai representar muito bem o excelente goleiro Diogo, né? Que é, para mim, a maior revelação da Ponte esse ano. Não só no Paulistão, não só na Série C. O Diogo Silva é muito bom goleiro e, para mim, é uma das referências desse time pontepretano. Agora, eu tava ouvindo tava entrando aqui, né, e ouvindo as palavras do mestre Tigrão. E o Tigrão tem muita razão em dizer, né, cara? O time da Ponte é ruim, mas que time que é bom, né? Nessa Série C, meu Deus do céu. Eu tava olhando aqui agora a escalação do Caxias, um time simples, né? Que é o líder da competição. E perdeu na última rodada pro Náutico, que venceu o Guarani ontem, jogando no Brinco de Ouro. Então, pra você ver, não dá pra dizer que esse time vai subir, aquele não vai, esse vai classificar, não. Tá todo mundo nivelado por baixo. E vem aí algumas alterações no time pontepretano, que é em função, claro, do derby, né? Você vê o Dudu, o Elvis, o Lucas Cândido, esses jogadores importantes no banco. Dá a entender que tá dando uma poupada, dando uma preservada, até porque na próxima rodada tem o maior clássico do futebol brasileiro, que é contra o Guarani. Então, eu acho que é essa a alternativa do Alberto Valentim. Sou contra, tá, Edu? Não concordo. Eu acho que os mesmos 3 pontos que valem hoje contra o Caxias, valem lá no próximo final de semana contra o Guarani. Mas aí, uma questão de critério do treinador, e o Alberto, sem dúvida nenhuma, vem fazendo um bom trabalho, conquistando aí o primeiro objetivo, que é estar dentro do G8. Então é isso, Edu. Expectativa de bom jogo, hein? É o líder contra o vice-líder. E a Macaquinha vencendo, assume a liderança, Edu. Antes do Tigrão, só mandar aqui um abraço aqui, a participação aqui, convidar para participar o Leandro Boles, o moço de Piracicaba, que vai narrar Ponte Caxias. Um abraço, Boles! Tudo bem, Edu? Um grande forte abraço para você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui já na área, né, na expectativa deste jogo, que tem tudo para ser o jogo mais importante até aqui desse Campeonato Brasileiro da Série C, porque envolve o Caxias, líder, né, vem de uma derrota, perdeu pro Náutico, é bem verdade, na última rodada, contra a Ponte Preta. Se ocorre uma oscilação da Macaca no campeonato, principalmente quando joga em casa, se bem que na última rodada a Ponte venceu, fora de casa a Ponte vai muito bem, obrigada, né? Só tem uma derrota só, jogando fora de casa. E encara esse Caxias aí, que ainda não empatou, o único time que não empatou na competição, 9 vitórias, 4 derrotas. E a Ponte Preta com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, se a Macaca vencer o Caxias, a Macaca reassume a liderança da Série C. Tem 26 pontos, o ano passado o 8º colocado se classificou com 26 pontos, que foi o Remo. Então a Macaca praticamente classificada, mas seria muito legal, bacana, importante, para dar moral pro time, né? Visando aí o confronto mais importante nesta primeira fase, que é contra o arquirrival Guarani, o derby do próximo sábado, vencer e enfrentar o Guarani no derby 210 na liderança da competição. Mas um jogo difícil, né? Um jogo chato contra o Caxias. Aliás, esse jogo seria às 7 da noite, mas a pedido do próprio Caxias, em função das baixas temperaturas, a alegação é essa, do Caxias em pedir a alteração do jogo contra a Ponte por um pouquinho mais cedo lá no estádio Centenário. Então já, 4h30 da tarde, a bola rola, tem Caxias e Ponte Preta, Edu. Muito bem, Tigrão. Então são 3 zagueiros, ou não são? São 2 volantes. Quem vai armar o time? Elvis no banco, 2 alas e a comissão de frente, 3 atacantes. Reforçou a cozinha e reforçou o ataque, Tigrão. Mas você sabe que eu gosto antes do jogo de dar uma olhada com calma, refletir a respeito, né, Edu?
Mas não dá para entender o esquema tático da Ponte. Porque como é que você põe 3 zagueiros, né? 2 laterais, 2 volantes e 3 atacantes? E quem é que guia o ceguinho? O ceguinho é a bola. Quem é que guia? Então, a Ponte tá com 2 centroavantes. Vai vendo, hein? O tamanho da lambança. Eu estou falando antes da bola rolar. Antes que alguém me cobre aqui. Mas não tem condições. O Arthur não é meio campista. O Maguinho também não tem característica de meia. Eu acho que ele vai puxar o Jean Dias para ficar ali próximo dos volantes, entre os volantes e os 2 atacantes. Mas é uma sandice a escalação da Ponte. E se ganhar, vou aplaudir. Mas eu estou dizendo antes, não dá pra gente aqui definir e não dá pra gente aqui delinear, configurar qual é o esquema tático da Ponte. A princípio, tá? Um 5-3-2. Mais 5-3-2, linha de 5-3 no meio. Se o Jean Dias vier buscar a bola. Mas desde quando que o Jean Dias é meia? Então, Edu, você consegue botar tua cara no ar aí ou não? Ah, sim. Bota aí. Eu tava aqui anotando isso, a sua olha que cara lindo, ó. Você tá me vendo no vídeo aí ou não? Ó. Agora sim. Olha aqui, ó. Tô vendo, espetacular. Ó. Sim. Seja o que Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sim. Esquema louco. Esquema, sabe qual é o nome desse esquema aí? Você quer que eu fale? Kamikaze. 5-3-2, 4-3-3, não vou falar nada. Sabe o que eu vou falar ou não? O nome do esquema aí, onde o Guarani deu com os burros na água ontem, o nome, a configuração tática, a configuração da plataforma tática da Ponte tem o nome que o Guarani teve ontem. Quer saber qual é? Diga. Derbit. Derbit. Derbit foi 2011. Série B, Gilson Kleina não levou para Recife contra o Sport o zagueiro Ferron, o volante Chaves, o volante João Paulo Silva e o muito bom meia Renatinho. Estavam pendurados. Só que o Chaves não era titular. A Ponte perdeu de 3-1 do Sport. E na sequência, derby majestoso, a Ponte venceu 2-0. Ricardinho e Ricardo Jesus fizeram os gols naquele tal derby que o serviço de som no intervalo falou coisa que não devia, deu toda aquela confusão e que Ponte e Guarani perderam 5 mandos, foram para Araraquara. Agora, para falar em história, viu, ô Boris? Chamou, falou, Edu. Aquele papinho aqui que você passou rapidamente. Fiquei curioso para saber como é que é mesmo a conversa. Antes, deixa eu mandar um grande abraço para o nosso querido amigo e irmão Edivaldo Tits, que está nos ouvindo. Mandou um abraço para todo mundo. O Tits está deixando Araras. E foi no velório do Antônio Carlos Belotto, que por muito tempo trabalhou no União São João de Araras. O velório foi na Câmara Municipal da cidade de Araras. Está retornando agora para sua querida charqueada, passando antes por Piracicaba e ouvindo ali na região de Araras o som forte e potente da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço a Edivaldo Tits. Então, Edu, o Washington Coração Valente, né? O Mega Massa, que tem uma ligação Caxias, Ponte Preta. Recentemente ele participou de um podcast sobre histórias do futebol e contou uma história até curiosa. Em 1995, ele, no Caxias, recebeu a oportunidade para fazer, ainda no início de carreira, né? Um teste no 15 de Piracicaba, que era comandado no segundo semestre. O primeiro semestre foi pelo Rubens Minelli, o time acabou caindo. E no segundo semestre, Oswaldo Alvarez, o grande Vadão, técnico do 15 naquela ocasião. E é isso que o Washington Mega Massa chega para fazer um teste, grandalhão, não era tão forte, né? Não era Mega Massa ainda, né? Era naquele início de carreira, magro, alto. Fez o teste, depois do teste, aí perguntaram pro Vadão, e aí, Vadão, como é que vai ser? Ah, melhor não ficar, dispensa o menino. E o Vadão acabou dispensando o Washington, né? 95 do 15. E é isso que depois de algum tempo, o Washington trabalha com o Vadão na Ponte Preta. E durante um treinamento, o Washington já naquela situação de fazedor de gols, né, como ninguém,
vencedor nato ali dentro da grande área, um artilheiro nato. E o Washington estava em ótima fase, fazendo gols. E durante o treinamento, o Washington meteu 3, 4 gols. Ele conta isso no podcast. E o auxiliar do Vadão, eu não me recordo, sinceramente, quem era o auxiliar. Se já era o Gersinho, era outro auxiliar. O Gleger pode até me ajudar, o próprio Tigrão aí. Naquela Gersinho. ocasião. Era o Gersinho, né? Talvez tenha sido o Gersinho na Ponte Preta. E daí, depois do treino, esse auxiliar fala pro Vadão: Vadão, lembra daquele atacante que você dispensou do 15 de Piracicaba 95? Ah, lembro, tô lembrando, o Magrão, né? Então, é o Washington. Ele olha e coloca a mão na cabeça assim, tira o boné, coça a cabeça. Não é possível! Era o Washington. E era o Washington, dispensado por Vadão em 1995 de um teste no 15 de Piracicaba. Histórias do futebol brasileiro, Edu. Muito boa. E o Washington, 98, primeira passagem pela ponte, ele pertenceu ao Caxias e estava no Grêmio. E aí Berlim contratou o Washington, 98 e tal. Foi bem e tal, mas a ponte não subiu. Só o campeão subiu na Agrícola Barbarense. Série A2. É que na penúltima rodada teve um jogo em Bauru e o Washington perdeu muito gol contra o Noroeste. O Carnieri ficou pé da vida, falando: não quero. Não, o Eberlin disse: não quero saber. Pode abandonar. Aí quando chegou em 2000, a ponte vendeu o Luiz Fabiano para o Rennes da França com o Vander, né? Luiz Fabiano e Vander vendidos para o Rennes da França. E com o dinheiro a ponte fez muitas coisas. Entre elas, de novo, contratou o Washington, que estava no Paraná Clube. E pagou o dobro. Porque se comprasse o Washington 98, era um valor. Em 2000, teve que dobrar o que a ponte pagaria em 98. Pedro Piscinato, famoso PP, ponte escalada, destaque final do Concentração. Isso aí, Edu, ponte escalada com novidades. A primeira dela no gol, o goleiro titular da equipe da Macaca, Diogo Silva, está suspenso. Com isso, Pedro Rocha volta a assumir a titularidade. O Alberto Valentim também mudou a formação da equipe. Retornou o esquema com 3 zagueiros, dessa vez com Wanderson, Emerson Santos e Darley. Adiantou um pouco mais o time, colocou Maguinho e Arthur como alas, até mesmo na escalação divulgada pela assessoria da Ponte Preta. Eles detalham isso, né? O Arthur e o Maguinho como alas e 3 atacantes, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé. Muito bem, e o banco? Banco da Ponte Preta tem Matheus Kaiser, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Elvis, Toró, Dudu, Lucas Cândido, Pacheco, Diego Torres e Lelkovic. E só um detalhe que o reforço que a Ponte Preta anunciou nas últimas semanas, o Kelvin, lateral esquerdo, ainda não apareceu como opção, Edu. Não apareceu ainda, né? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, na história, a Ponte Caxias, 4 jogos. O primeiro jogo, em 1976, Campeonato Nacional. Olha que chique chamava, né? Primeiro ano que a Ponte disputou o Campeonato Brasileiro, 76, e foi 6ª colocada, né? Só que aí o Lauro Moraes pegou a presidência no lugar do Petená, porque o Lauro Moraes era presidente da Arena. Naquela época, só 2 partidos, Arena e MDB. A Arena era o partido do governo. Lauro Moraes, presidente da Arena Campinas, foi lá na CBF, pô, sou da Arena, pum, colocou a Ponte no Campeonato Nacional. E a Ponte foi a Caxias, perdeu de 1-0. Sabe quem era o zagueiro do Caxias? Filipão. Luiz Felipe Scolari. Era o zagueiro do Caxias. 27 de novembro de 76. Gol de Bebeto. Mas não é aquele não, hein? 1-0 Caxias, hein? Macaquinho com Moacir Cachorrão no gol. Interessante que na escalação, na lateral direita, não tem, tá? Tem 3 zagueiros aqui, Juninho, Oscar e Polozzi. Juninho, Oscar, Polozzi e Odirley. Vanderlei e Marco Aurélio. Lúcio, ele, de cá, Parraga, depois Tuto e Genal. O de cá aqui, fazia pouco tempo tinha voltado a Portuguesa, ficou 4 anos lá, voltou exatamente em 76 para a Ponte, né? E Armando Ringareschi era o treneiro. Por falar nisso, eu esqueci de falar para encerrar mesmo, domingo passado fez 20 anos que o de cá fez um gol na Ponte. Jogava na Portuguesa. 20 de julho de 75, há 50 anos, no Canindé, Portuguesa e Ponte foi 1-1. Valtinho pra Ponte, de cá de pênalti pra Portuguesa. Zecão, Gali, Mendes, Calegar, Isidoro, Daniel e de cá, Xaxá, Enéas e Panteão Abatiá, Tatá, depois Adilton jogou na Ponte também e Luizinho. E a Ponte com Moacir, Pisserni, Oscar, Zé Luiz e Vulca. Primeiro era Oscar e Zé Luiz, a zaga titular da Ponte. Mas o Zé Luiz, ele fazia karatê.
E aí ele rompeu um músculo, e aí que o Polozzi entrou na história e faria grande dupla com o Oscar. Pedro Omar e Valtinho, depois Geraldo. Pedro Omar, Tigano gosta dele, volante. Ditinho, né? Dito Rocha, Mosca, Barga, Rui Rei e Tuta, treineiro Jorge Vieira. Você gostava do Pedro Omar, hein, Tigrão? Depois foi pro Marília Comercial, jogou no Paulista. Pedro Omar, volante. Depois ele foi embora e chegava Vanderlei Paiva. Bigode por bigode. Pedro Omar tinha bigode e aí veio Vanderlei. Pedro Omar muito bom, mas Vanderlei eterno, né? O maior 5 da história da Ponte. O Edu, você tá com a ficha técnica aí? De qual? Do Caxias? Quem que passou aqui por Campinas? Não, queria que você olhasse aí o nome do número 9 que tá no banco. 9 que tá no banco, mas é tão pequenininho, vou achar aqui, 9 que eu tô atrasado aqui, hein? Bora, você dá uma... Não. Você dá uma... Fica tranquilo, Edu. Nescau? Gustavo Nescau. Você já pensou se ter o Todinho do outro lado ou não? Nescau contra Todd. Eu vou parar. Vou morrer e não vou ver tudo. Com essa espetacular observação, está encerrado a concentração. Vem, Leandro Borges com Caxias e Ponte. E até já! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes.
É com B de bola, B de Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Já já a bola rola pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Estádio Centenário, debaixo de chuva, 16 graus na Serra Gaúcha. Tem o líder Caxias, 27 pontos, encarando a segunda colocada, a Ponte Preta com 26. Duelo de líderes dos dois melhores até aqui da competição. Vale a liderança para Macaca em caso de vitória. Para Ponte voltar a liderança para praticamente carimbar matematicamente a sua classificação. A próxima e decisiva fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas para isso, terá que superar o Caxias. O Caxias que vai muito bem na competição. São 9 vitórias, 4 derrotas. É bem verdade que o time na última rodada acabou perdendo. A Ponte vem de vitória, jogando em casa, e foi uma vitória de virada sobre o Floresta. São os momentos decisivos e finais desta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes deste domingão, dia nobre do futebol. Hoje, dia 27 de julho, vamos juntos para Caxias e Ponte Preta. Campeonato Brasileiro da Série C, 14ª rodada de um total de 19 nesta primeira fase. Para você ligado em alto e bom som na Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7 pelos aplicativos. Aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. Pelos demais aplicativos, você curtindo o futebol na palma da sua mão e também através do nosso canal no YouTube. Somos mais de 55 mil inscritos, seja você mais um inscrito do nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, interaja conosco através da nossa live. Na nossa arquibancada virtual, você deixa o seu palpite, registra a sua audiência, seu pensamento positivo, a sua mensagem positiva para Macaca. Você que também está torcendo para o Caxias, está secando a Ponte, democraticamente e acima de tudo com respeito, vale a sua participação. Também para dar para você compartilhar o nosso link, o link do YouTube, nos grupos de WhatsApp. Você compartilha e a gente vai ter um engajamento ainda maior. Vamos juntos, Caxias e Ponte Preta. Já já tem bola rolando no Estádio Centenário. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Seara, que está presente há 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. De Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Desktop sempre ao seu lado também da Macaca. Ligue 0800 100 0102. Tem Desktop. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Banda. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as doses que estarão comigo para Caxias e Ponte Preta. As últimas informações da Macaca aqui em casa de vitória. Reassume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte foi líder por muitas rodadas, principalmente no início da competição. Depois perdeu para o próprio Caxias, mas hoje pode retomar a liderança. Alô, Pedro Pessirato, as últimas informações da Macaca. Um grande e forte abraço para você. Boa tarde, BP. Boa tarde, Boles. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando esse grande jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta vem de uma vitória de virada em cima do Floresta na última rodada, porém para essa partida o técnico Alberto Valentim precisou mudar a equipe. A primeira mudança é no gol pontepretano. O goleiro titular Diogo Silva está suspenso pelo 3º cartão amarelo e Pedro Rocha assume o gol pontepretano. Além disso, o treinador também mexeu ali na equipe, poupou Dudu e Lucas Cândido, que estão pendurados para essa rodada pré-derby. Boles. E como chega o Caxias, hoje gramado pesado, pelas imagens, muitas poças d'água no gramado do Estádio Centenário. Como chega o time Grenal, Caxias, líder da Série C para esse jogo? O técnico Júnior Rocha tem todo o seu elenco à disposição e vai mandar a campo o que tem de melhor no banco de reservas.
Caxias que vem de uma derrota para o Náutico na última rodada, é bem verdade, porém ainda não perdeu no Estádio Centenário nesta Série C e se apoia nisso para vencer a Ponte Preta na tarde de hoje e aumentar a vantagem em relação ao segundo colocado. Comentaristas do jogo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, fera da opinião, o Tigrão agora chega com seu destaque, um grande e forte abraço, a sua expectativa para o jogo, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Boles, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, expectativa de lógica, e a lógica é vitória do Caxias, né? Caxias tem o melhor ataque da competição, 22 gols, 22, a Ponte marcou 13, vai vendo, quase o dobro, jogando em casa, e a Ponte com um esquema totalmente desfigurado, taticamente falando. Ah, mas vai dar certo, vou esperar. Pra mim já deu errado. Não tem meia, vai perder o meio-campo, vai adiantar um pouquinho o Emerson Santos para fazer mais um no meio-campo. Ele vai ficar naquela meia água, não sabe se é zagueiro, não sabe se é terceiro volante. E o Caxias vai deitar e rolar. Acho que a Ponte perde o jogo. Vou dizer de novo. São 15 horas e 18 minutos. Aliás, 16 e 18. 16 e 18. A 12 minutos do início da partida. A Ponte vai perder o jogo. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado e agora vem com o seu destaque para Caxias e Ponte Preta. Um grande e forte abraço, boa tarde, Gleger. Boa tarde, Boles. Um abraço especial para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. O jogo é duro, né? Jogo duro, jogo fora de casa, enfrentando o líder. A Ponte que é vice-líder da competição. Joga muito bem fora de casa. A gente vai esperar a bola rolar para ver o posicionamento. Como você estava dizendo aí no início, o gramado está muito encharcado, né? Muitas poças ali a gente tá vendo nas imagens. Então isso dificulta muito, deixa um jogo mais truncado, né? Desacelera um pouco o jogo, desacelera o passe, o toque da bola. Então, vamos esperar a bola rolar, mas eu acho que vai ser um jogo duro, um jogo truncado, né? Jogo de um líder e contra o vice-líder. E a expectativa, claro, de que a Ponte possa conquistar um bom resultado. O empate não é ruim não, viu, Boles? É isso aí, chove, segue chovendo no Estádio Centenário, na região das Serras Gaúchas, onde está a cidade de Caxias do Sul, palco do jogo de logo mais entre Caxias e Ponte Preta. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço, boa tarde, Edu. Meu grande narrador, grande Boles, um abraço a você, abraço a todos aqui. Olha, gol do Cruzeiro, adivinha quem fez o gol do Cruzeiro? Quem? Caio Jorge. Logo a 3 minutos que fazem falha do goleirão do Ceará. 15º gol dele na temporada. Cruzeiro 1, Ceará 0, Morumbi, primeiro tempo, São Paulo e Fluminense 0-0, tem Inter e Vasco hoje, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Olha, ontem tivemos o Brasileirão aí, deixa eu ver aqui, Mirassol 1, Vitória 1, Botafogo 1, Corinthians 1, Fortaleza 3, Bragantino 1, Sport 2, Santos também 2, estava 2-0 Sport e não foi dessa vez que o Sport venceu. Na Série C, tivemos na 14ª rodada, Guarani 0, Náutico 1, Floresta 1, ABC 1, Londrina 3, CSA 1, Retrô 0, Ipiranga 0 e hoje o Ituano pega o Itabaiana, lá no Sergipe, Itabaiana do Gilson Kleina e o São Bernardo das 19 enfrenta na sua casa o Confiança. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Danilo Capucci, Leandro Lopes no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Boy. Estamos de volta aqui na Bandeirantes, antes da ficha técnica, registrando a galera conosco aqui pelo WhatsApp. O Pedro Henrique tá lá no estádio, é de Sumaré. Pegou o avião, foi até Caxias para curtir o jogo, tá sofrendo, né, com a chuva, com o frio. 15 graus, a sensação térmica na casa dos 12. Carlos de Maringá tá ligado. Guanabara Foods, olha aí. Ricardo Monteiro, quem mais? Carlos Matozinho sempre conosco. Mário Santana, Paulo de Tárcio. Tá ligado? Gilberto, José Carlos Pereira, boa tarde, boles, bom trabalho, narrar a vitória da Macaquinha. Ricardo Cândido e Carvalho, Karen, Daniel 3-0, confiante na vitória da Macaca. Anderson Luiz, Abimael Costa, já deixou o seu like. Mário Santana, tá ligado? Wilson Roberto de Márcio, lá de Maringá, sempre conosco. E agora vamos escalar os times aqui na Bandeirantes. Chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte, respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Buscando retomar a liderança desta Série C, Alberto Valentim manda a Ponte Preta a campo com Pedro Rocha no gol com a 1. O trio de zaga, Wanderson 34, Emerson Santos 18, Darley 33. Na ala direita, Maguinho com a 2, na ala esquerda, Arthur com a 15. No meio de campo, Luiz Felipe 27, Léo Oliveira 55 e na frente, Jean Dias com a 7, Bruno Lopes 77 e Gé com a 9. Ponte Preta vai a campo com Pedro Rocha 1, Wanderson 34, Emerson Santos 18, Danley 33, Maguinho 2, Arthur 15, Luiz Felipe 27, Léo Oliveira 55, Jean Dias, desta vez capitão da equipe com a 7, Bruno Lopes 77 e Gé com a 9.
E no banco de reservas, como opção, o técnico o Alberto Valentim tem Matheus Kaiser, goleiro, com a 30, Simon, número 4, Rodrigo Souza, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Elvis, com a 10, Toró, 17, Dudu, 21, Lucas Cândido, 25, Pacheco, 28, Diego Torres, 35 e Lelkovic, 36. Caxias é ser desportista. O Caxias, líder desta Série C, vai a campo com Thiago Coelho no gol 1, Thiago Enes na lateral direita com a 2, a dupla de zaga Lucas Cunha 4 e Alan 33. Na lateral esquerda, Marcelo Nunes com a meia dúzia. No meio de campo, Vini Guedes 23, Pedro Cuiabá 27 e quem arma o time é o Thomas Bastos, capitão da equipe com a 10. O trio de ataque tem Iago com a 11 pela direita, Calisson com a 25 pela esquerda e de centroavante Eduardo Melo com a 39. Caxias de Thiago Coelho com a 1, Thiago Enes 2, Lucas Cunha 4, Alan 33, Marcelo Nunes meia dúzia, Vini Guedes 23, Pedro Cuiabá 27, Thomas Bastos 10 e capitão da equipe, Iago com a 11, Calisson 25, Eduardo Melo 39. E no banco de reservas, Victor Golas 32, Alisson 3, Lohan 5, Ian Rolim 7, Gustavo Nescau 9, Roney 15, Douglas Esquilo 16, Welder 19, Kelvin 21, Jonathan Ribeiro 28, Mantuan 43 e Douglas 44. Arbitragem do jogo. Trio de arbitragem hoje todo vindo da Bahia. Quem apita é o árbitro Emerson Souza Silva, que terá como assistente número 1 Paulo de Tarso Bregalda e assistente número 2 Edevan de Oliveira Pereira. E o quarto árbitro do Rio Grande do Sul mesmo, é ele, Wagner Silveira Echavarria. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O gramado tá ruim para as duas equipes, muita chuva, né? Muitas poças d'água ali no Centenário, belíssimo campo em Caxias do Sul. E é um jogo do líder contra o vice-líder, né? A gente sabe que a qualidade técnica dessa competição é muito baixa, né? Os times estão sempre muito ali equilibrados. A Ponte tem algumas mudanças, a gente vai ter que esperar a bola rolar, né? Para ver qual que é o posicionamento, como é que vai ficar posicionada a Ponte. Mas é importante lembrar que todas as vezes que joga fora de casa, a Ponte é muito contundente, né? Sempre joga, a maioria das vezes joga com 3 homens na zaga, 2 volantes. Vai ter que esperar a bola rolar, né? Porque é um jogo diferente. Ela está enfrentando o líder da competição, que é o Caxias. Agora, dá para dizer de jogador que está entrando, que está saindo, né? Eu, por exemplo, não teria feito nenhuma substituição em questão de poupar para o derby, não teria feito. Tá lá o Dudu, tá o Elvis, tá o Lucas Cândido, titularíssimos no banco de reservas. Não faria, mas enfim, é alternativa e a gente sabe como é que funciona os jogos que antecedem esse grande clássico. E tá aí, só que para mim a Ponte hoje, com a vitória, assume a liderança da competição. E deixa jogadores importantes no banco já pensando lá no derby contra o Guarani. Essa é a minha expectativa, de um bom jogo e de que a Ponte conquiste um bom resultado. E a sua, Tigrão? Qual a sua expectativa, Tiger? Também, o Gleger, também. Expectativa de bom jogo, é o líder contra o vice-líder. Mas eu não consigo ver como é que essa bola da Ponte vai chegar à frente. Vai ser ligação direta, né? Ou vou acreditar aqui que o Luiz Felipe vai municiar o ataque. Que o Léo Oliveira, que chega também, mas é um jogador também de muita intensidade de marcação. São 3 atacantes ou um deles, porque a Ponte vai com 2 centroavantes pela primeira vez no campeonato. De início, quero dizer. E o Jean Dias, que é o cara que vai bem ali pelo lado direito, talvez venha para fechar o tripé de meio campo. É uma confusão. Mas sabe como é que é ou não? Certo é o que dá certo. E o Gleger lembrou muito bem. A Ponte tem uma performance muito boa fora de casa. Então vamos ver como é que se arruma esse time aí num esquema até agora esquisito.
Vamos aguardar os primeiros movimentos. A bola vai rolar em Caxias. Meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, Tigrão, tudo pronto, saída com a macaca, apita o árbitro. Tem bola rolando em Caxias. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Rádio Bandeirantes. Tem sambinha hoje? Tem sambinha? Isso, samba no ritmo, a emoção no embalo, domingão, dia nobre do futebol. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Duelo do líder Caxias contra o vice-líder Ponte Preta. Jovem Caxias do Sul, gramado prejudicado. A Ponte hoje com o uniforme, a camisa número 1, com a faixa preta, a camisa branca. Hoje de calção preto, meia branca, o Caxias com o uniforme tradicional, uniforme grená. Vem embora Macaca, boa bola aqui para a direita com o Jean Dias. Ele leva para o fundo, prepara o cruzamento na área, subiu lá dentro para afastar o zagueiro do Caxias. A bola volta no rebate para o time da Ponte. Tentou o Luiz Felipe, carrega a bola na sequência. Bola parou na poça d'água, sobrou para o time do Caxias. Tentativa de lançamento lá na frente, chega para fazer o corte. Wanderson colocando a bola para fora. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Caxias. A Ponte, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, atacaria neste primeiro tempo pro gol do placar eletrônico. A Ponte tem, aliás, pro gol da linha do trem, né? Ao contrário, pro gol da linha do trem. O Pedro Rocha, que já foi obrigado a sair da primeira bola. A bola deu uma escapada, para sorte não tinha ninguém no Caxias. Defenderia o gol do portão de entrada do Majestoso. Tem 27 pontos o Caxias, a Ponte Preta é a segunda colocada com 26. Bola para o Lucas Cunha, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Tentou tirar lá atrás a zaga da Macaca com o Derlei Santos. Subiu, não achou a bola, sobra da bola, volta para o time do Caxias. Recolheu, dominou ali na entrada da grande área, Calisson. Cercado, marcado, ele vai ao solo. Arthur Baiano manda seguir. Já recupera a posse para o time da Macaca. Lançamento no comando para Gé. Gé dominou, mas a bola saiu. Gé que vive uma seca de gols, já são 7 jogos sem marcar, né, Pepe? Isso mesmo, Bolle. A última vez que o Gé marcou com a camisa da Ponte foi na última vitória contra o Ituano, lá no estádio Novelli Júnior. Gé vive uma seca de gols, não só ele, como o Jean Dias também. Se o Gé, Tigrão, vive uma seca de gols, gramado prejudicado, né? Prejudicado pro jogo, gramado muito encharcado, com muitas poças d'água, e acaba dificultando tanto para a Ponte quanto para o Caxias, apesar do time do Caxias ser o mandante da partida. Ah, é um lago, né? É um pântano. O gramado é bom. A gente vê que não tem falhas, a grama tá bastante homogênea, mas tá tudo alagado, né? A bola não rola, o jogador pisa, sobe água para todo lado. O jogo nem deveria ser realizado, mas sabemos que o calendário é apertado, que não tem datas, e teremos aí um misto, né, Boles? De futebol com polo aquático. Vem pro campo de ataque o time do Caxias, lançado o Eduardo Melo, tentou o Iago, brigou, recuperou, deu uma vacilada o Maguinho, ele vai pro time do Caxias com o Iago, ele bota na frente, protege, linha de fundo, prepara o cruzamento, outra finta do Iago, boa jogada, caiu, o árbitro mandou seguir. Ele caiu dentro da grande área, mas com o gesto o árbitro baiano mandou seguir, e o jogador da Ponte, me parece que o Wanderson foi lá tirar satisfações com o camisa 11 do time do Caxias, por uma disputa dentro ali da grande área, acho que estava até fora da área, né? Fora da área. Mas de qualquer forma não houve nada, né, Pepe? Não houve nada, o atacante da equipe do Caxias se jogou e após ali o árbitro não assinalar o pênalti que ele tanto queria, ficou discutindo com o zagueiro Wanderson. Comecinho do jogo 0-0 e para você, Clegger, que já esteve lá dentro e conhece no riscado, duas situações. Pedro Rocha volta ao time, há muito tempo não jogava, está suspenso o Diogo Silva, e jogar nesse tipo de condição, como é que é para o jogador, hein, Clegger? É muito ruim, é ruim demais jogar nessas condições. Complicado demais, muito contato, né? A integridade física do atleta fica totalmente exposta, né? E o Pedrão, sem problema nenhum, grande goleiro, para mim vai fazer um grande jogo. Comecinho do jogo em Caxias, futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Estamos também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, vem embora Macaca com o Maguinho. Empurrou no comando para Luiz Felipe, a bola parou na poça d'água. Chega Lucas Cunha para cortar. Alguns jogadores, Pepe, estão com a camisa de manga curta, né? E jogando de luva. Quer dizer, o jogador tem mais frio na mão, é isso? Não no braço. É, ao que me parece, eles
preferiram utilizar a luva ao invés da camisa com uma manga ali por baixo, né, Bolis? Também não entendi muito bem as mangas curtas e a luva nas mãos. Você já viu isso aí, Bolis? Não, tô fora, Tigrão. Você já ou não? Com luva é mais difícil, né, Bolis? Muito mais difícil. O Gleck, quando jogava, tinha essa situação porque era goleiro, né? Consequentemente, tinha que jogar de luva. Mas diz que até hoje ele usa, viu? Macaco para ataque, Luiz Felipe dominou, tentou o passe na ponta pro Marquinhos, chega para fazer o corte o Marcelo. Tentou botar na frente, deixou curtir para Iago, Iago recolheu, dominou, foi para dividida, a bola acabou saindo, lateral pro Caxias. Tem lateral o time gaúcho para bater aqui para a esquerda no campo ofensivo. É o comecinho do jogo. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos aqui da Rádio Bandeirantes e demais aplicativos. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Calisson, pé esquerdo, levantou para a área, passa por toda a extensão da área da Macaca e vai embora. Tiro de meta para o goleiro Pedro Rocha bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, de um total de 19 no Estádio Centenário, Estádio Francisco Stedley. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Caxias e Ponte 0-0, Edu. Segue Mineirão, Cruzeiro 1 do Caio Jorge, Ceará 0, Morumbi, gol do São Paulo, Arboleda, São Paulo 1, Fluminense 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fica parado, marcando impedimento no Gia Dias, que passou pelo Caxias. Estava um pouquinho à frente o atacante da Macaca, e a posta de bola para o time do Caxias para sair jogando lá atrás. Este é o último jogo antes do derby. Sabadão, bicho vai pegar. Dia 2, 17 horas, sábado que vem, tem o derby 210, Ponte Preta e Guarani. Cobertura total da Rádio Bandeirantes, cobertura especial para você. Sabadão e derby, é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Léo Oliveira tentou cortar ali pelo meio, a bola acabou batendo no jogador do time do Caxias, no braço do Thomas Bastos. O quadro baiano marcou, o Emerson Souza Silva, jogo parado. Tem falta para fazer a cobrança, Ponte no campo ofensivo. Vamos chegar a 8 minutos deste primeiro tempo. 0-0 em Caxias do Sul. Sai ali o Léo Oliveira, também jogando com a camisa de jogo, né? Aquela camisa de mangas curtas, mas com luva. Tá com a luva também, mas com aquela camisa de manga comprida, o Emerson Santos. Levanta a bola para o campo de ataque. Paquinho de cabeça para Jean Dias. Chega lá atrás para fazer o corte, o time do Caxias. O Bandeirinha pegou a falta. Pegou a falta cometida pelo Jean Dias para cima do Alan. Jogo parado, tem falta o time gaúcho para fazer a cobrança. Vem para a cobrança da falta o próprio Alan, no campo defensivo para o time do Caxias, que ainda não empatou na competição. São 9 vitórias e 4 derrotas, inclusive a quarta e última derrota foi na última rodada, quando perdeu para o Náutico pelo placar de 2-0. Caxias que na próxima rodada tem um confronto gaúcho contra o Ipiranga de Erechim. Lançamento no comando para Eduardo Melo, tira, zaga Macaca, sobra da bola, volta para Pedro Cuiabá. Recolheu, dominou, protegeu, tem que se livrar do marcador e também das poças d'água. Ele volta a bola pro Alan, pegou mal na bola. Deu de graça para Breno Lopes, empurrou no comando, boa bola para Jean Dias, a bola correu. Saiu do gol, Thiago Coelho para fazer a defesa, deslizando no gramado do Centenário, PP. O passe muito forte ali de Bruno Lopes, que tentou achar o Jean Dias. A bola acabou pegando embalo na água ali e ficou fácil para o goleiro do Caxias. Tenta a resposta do time do Caxias, bem colocado. Wanderson faz o corte e tentou bater a bola contra as pernas do jogador do Caxias. A sobra fica para Macaca, lançamento para Gé. A bola parou na poça d'água, Gé vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Ponte! Já tem a 9 estampada na camisa. Lançamento do Maguinho, o goleirão saiu do gol, fora da área, escorregou e a bola ainda parou na posta d'água. Gé, atento à marca do artilheiro, cheiro do gol. Ele não marcava 7 jogos, volta a marcar e um gol importantíssimo que recoloca neste momento a Macaca na liderança da Série C. Gé,
o terror, o Gé é matador. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Macaca. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Já 9 minutos de bola rolando do primeiro tempo, salta ao grito. Grita comigo, nação Ponte-Bretana. Tá registrado em Caxias, o gol é de Gé. Ponte 1, Caxias 0. Thiago Coelho não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol do Gé, Pepe. E se no lance anterior a poça de água atrapalhou o Jean Dias, que ia saindo cara a cara com o goleiro, dessa vez as poças ajudaram o ataque da Macaca. Após o lançamento de Maguinho, a bola acabou parando ali próximo à área, enganando o goleiro Thiago Coelho e também o lateral Thiago Enes, e aí a bola sobrou livre, Gé e o gol, e aí ele não perdoa, ele não perde esse gol. Gé, que após 2 meses volta a balançar as redes, 1-0 para a Ponte Preta. 1-0, gol do Gé, segundo gol do Gé. O time do Caxias ficou reclamando de um impedimento, pintou cartão até para um jogador do banco. E aqui vem embora de novo o time da Macaca. Bruno Lopes tentou o passe no comando para a velocidade do Arthur. Chega, corta a zaga do Caxias. Última tocada da bola foi Arthur. É tiro de meta pro Caxias. É Gleger Zorzin, tá lá no placar do Centenário. 1-0 para Macaca, Gleger. E que lançamento, né? E o Caxias está reclamando, tinha um lateral direito, lateral esquerdo que estava dando condição para o Gé. Já não estava impedido, não. O gol foi bem assinalado, belíssima jogada, esticada ali. O goleirão deu uma... É duro, né? Esse campo encharcado, ele é problema por isso. Você vê que a bola para, beneficiou o adversário. E o Gé, que não tem nada com isso, botou a bola na rede. E a Macaca tá jogando bem até o momento, viu, Boles? E além disso, né, Tigrão, além da bola ter parado na poça d'água, o goleirão chegou inteiro no lance para cortar e escorregou. Dá para entender, né, Boles? Você joga bola lá em Pira, né? Como é que chama o Canindé lá que você joga lá, Boles? Lá é Arena Garamaggio. Garamaggio. Pois é. O goleiro, quando ele sai, ele estava inteiro, absolutamente inteiro no lance. Quando a bola para, ele freia para tentar, obviamente, corrigir o curso dele. Tava com pneu liso, né? Ele freou e caiu. Quer dizer, o jogo é atípico, né? É um jogo totalmente diferente. E quem escorou a bola para o Gé foi a poça d'água. Problema do Caxias. Mas parece que estava por ali o Roberto Pinto, que já faleceu. Subiu com a Ponte em 69, foi campeão paulista. Ele deu uma chapinha pro Gé. O que é a chapinha? A bola ia na mão do goleiro. O lançamento do Maguinho foi muito forte. Mas o Maguinho calculou a poça d'água, que tinha o nome de Roberto Pinto. E aí ele sabia que ia parar. O jogo é totalmente maluco, né? E o goleiro tenta brecar porque a bola parou. E aí ele escorrega e o Gé teve muita presença de espírito. Se ele tenta arrancar com a bola, com o gol vazio, ela ia parar de novo na poça d'água, ele ia perder a bola. Ele viu que o gol estava vazio, ele chegou e não pensou e de prima meteu na rede lá de fora da área contra uma meta desguarnecida. Importantíssimo gol da Ponte, parabéns para a Poça. 1-0, a Ponte vence o jogo. Tenta a resposta do time do Caxias com o Calisson. Chega bem na marcação, Arthur, Calisson, Caio. A turma da seguir, Arthur recupera a posse de bola. E à medida que o tempo vai passando, o gramado fica ainda mais ruim. E as postas vão aumentando porque a chuva não para em Caxias. Pintou cartão no lance do gol lá, né, ô Pepe? Isso mesmo, mas quem recebeu o cartão foi o técnico da equipe do Caxias, Júnior Rocha. Assim como o Gleger disse, ficou reclamando do impedimento do Gé na hora do lançamento. O que não aconteceu, o árbitro Emerson Souza Silva amarelou o técnico do Caxias. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop sempre ao seu lado. Lateral por time do Caxias com o Thiago Enes. Levantou para área, desvia, a bola ficou viva dentro da grande área, tirou a defesa de primeira, encheu o pé Marcelo Nunes. A bola explode na zaga da Macaca.
Fechado o time da Ponte, vem Iago, levantou para a boca do gol, tentou Lucas Cunha, subiu de novo a zaga da Macaca. Completa Bruno Lopes, levanta a bola pro grande ataque. Chega Thiago Enes, já por ali, pressionando. Thiago domina, gira bem para cima da marcação do atacante da Macaca. Ele para, prende, olha, pensa, observa no campo defensivo. 15 minutos, primeiro tempo, 1-0. A Ponte vai reassumindo nesse momento a liderança da Série C. O jogo antes do derby. A Ponte pode entrar em campo do derby tendo a liderança da competição. Domina Vini Guedes, ele trabalha curtinho ali para Pedro Cuiabá. Dominou, parou, prendeu, ele pensou, vê o time da Ponte fechadinho. O primeiro a dar o combate é exatamente o Gé. Trabalha a bola com o Alain para Lucas Cunha. Recolhe, domina o zagueirão do time do Caxias. Abertura pela direita para o Thiago Enes. Recolhe, domina com o pé direito. Bruno Lopes desvia, a bola sai. É lateral para o time do Caxias bater lá pela direita no campo ofensivo. Torcedor marcando presença, torcedor que fica do lado oposto das cabines de rádio e televisão, sofrendo também com a chuva. Mas ali, ó, marcando presença nas arquibancadas do Estádio Centenário. Thiago Enes vem para a cobrança do lateral com força nos braços, procurando o homem de referência que é Eduardo Melo. Com o peito, ele ajeitou para Pedro Cuiabá, levantou para a área em decisão do Wanderson, deixou a bola quicar, enche o pé direito, tira de qualquer maneira, levanta a bola para o campo de ataque, a bola não chega a sair. Alain vai brigar, corre Jean Dias, chega Alain para afastar, tirou de qualquer maneira, chutão para cá, chutão para lá, chega Maguinho, coloca no chão para Jean Dias, dominou, chamou a falta e a falta veio. Do Tomás Bastos por trás para cima do Jean Dias, o jogo tá parado. Tem falta um pouco depois da risca no meio campo a Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. 16:30 o primeiro tempo. Jean Dias vem para a cobrança hoje, ele é o capitão da Macaca. Vem para a cobrança na falta, já sinalizou que vai jogar para a área. Por isso estão subindo. Já estava por ali o Derlei Santos, o Emerson Santos e o Wanderson. Os três zagueiros da Macaca. Vem para a cobrança na falta, Jean Dias, a chance para o segundo gol. A Macaca na expectativa. Jean Dias, pé direito na bola, levantou a meia altura, vem o desvio, sobrou para Maguinho na área de primeira, cruzou, Thiago Coelho tocou na bola. Ela voltou no rebote, liga lateral da grande área para Arthur. Ajeitou para Jean Dias de primeira. Levantou, Thiago Coelho sai do gol, dá um soco na bola. Ela fica no rebote para Iago, tentando para o contra-ataque para o time do Guaraná. Lançamento para Calisson, pega esse passinho aí, Calisson. Nem com hélice nas nádegas, a bola ainda quicou no gramado molhado, ganhou velocidade e saiu. É lateral para o Macaca bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17:30 o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão deste você, eu confirmo, Série C, 14ª rodada, de um total de 19, Estádio Centenário. A Ponte vai batendo o líder e vai reassumindo a liderança da competição. Gol de Gé. Ponte 1, Caxias 0, Edu Pinheiro. Olha, Morumbi, o Luciano perdeu o pênalti, o goleiro Fábio do Fluminense defendeu, continua São Paulo 1-0 no Fluminense com o do Arboleda, e no Mineirão o Ceará empatou com o Galeano Paraguai, o Galeano Cruzeiro 1, Ceará também 1. Bandeirantes. O lance ali todo enroscado, o Emerson Santos chegou, tirou no carrinho, levantou água, o Bandeira marcou a falta em cima do Emerson Santos, daí o árbitro disse não, ele segura a bola com a mão e marcou falta pro Caxias, mas foi claramente no replay falta no Emerson, né? Foi chutado por trás. Isso mesmo, o Emerson caído. Caiu primeiro no lance ali, até o Bandeirinha acabou caindo do lado de fora ali. Porém, o árbitro falou, não, falta para o Caxias e vem bola na área da Ponte Preta. Ah, vacilou o Emerson Souza, porque foi correta na marcação, o Bandeira, né? O Bandeira foi correto na marcação, o auxiliar número 2, porque de fato a falta foi em cima do Emerson. 18:40, e com isso dá a oportunidade para o time do Caxias levantar essa bola para a área. Alan tá lá na área também o Lucas Cunha, além do Eduardo Melo, que é o centroavante, que é grandalhão, tá ali dentro também. Tem falta, a bola parada, o Caxias, levantamento também, altura, a bola foi desviada para trás, pintou gol de empate, não valeu. Marcou, mas não levou, o Bandeirinha marcou impedimento no atacante do Caxias que fez o gol, me parece o Calisson, mas o Bandeirinha já havia marcado o impedimento antes da bola entrar. Impedimento marcado, houve um cruzamento da esquerda para o meio da área, a zaga da Macaca falhou e aí apareceu livre, o Calisson está reclamando ali, na cara do Bandeira, não tem impedimento, aliás, não tem o VAR, então como o Bandeira levantou o instrumento, a não ser que quem tocou a bola foi o jogador do time da Ponte. Bateu. Vamos ver. Bateu no jogador da Ponte. Levantamento. A bola foi... mas ele não teve... Foi no Gé, né? A bola bateu no Gé. A bola desvia no Gé. O Gé não tocou na bola, assim. Ele tocou, claro. Evidentemente ele tocou na bola. Mas ele deu o gol. Vai dar o gol. Deixa eu ver aqui. Aí. Mas ele tá vai certo. confirmar o gol. Tá confirmado, portanto, o gol do Caxias, porque a bola bate no Gé
E aí tira o impedimento, há uma Exatamente. dúvida, inclusive, entre o Bandeira ali e o árbitro. Os jogadores da Ponte agora não reclamam, porque é o seguinte, é um lance interpretativo. O Gé, quando toca na bola, tem um outro lance é constituído? Para mim não, porque ele não teve intenção de tocar na bola. A bola foi desviada e aí sobra limpa para o jogador do Caxias. Mas na visão da arbitragem, sim, tanto é que o árbitro, o Bandeirinha, marca o impedimento e depois ele vai consultar o árbitro. Quem tocou na bola? Essa é a pergunta. E a interpretação do lance, mais uma vez, está sendo repassado o lance. A bola vai bater ali no Gé, ó. O Gé chega, acho que ele tenta tocar na bola mesmo para tirar, né? E aí é constituído, e aí constitui um outro lance. Então confirmado o gol do Caxias. Calisson, último a tocar da bola. O time do Caxias empata o jogo aos 19 minutos deste primeiro tempo. No cruzamento a bola bate no Gé, sobra portanto para o Calisson. Ele desvia de cabeça, o Pedro Rocha ainda tenta evitar o gol, mas não consegue. O Caxias empata o jogo no estádio Centenário. Deixa eu só confirmar, o quarto árbitro atrapalhou a visão, mas me parece que foi realmente o Calisson, foi ele, último a tocar da bola. Gol do Caxias. Calisson, 25, tá registrado, 19 primeiro tempo. 1 pro Caxias, 1 pro time da Ponte. De novo ali o árbitro, agora sim, ele confirma o gol, tá confirmado o gol, Pepe. Isso mesmo, após grande confusão ali, a bola acabou desfiando no Gé e o Calisson se adiantou, conseguiu dar o último toque na bola e empurrar para o gol. E após uma conversa entre o árbitro Emerson Souza e o assistente número 2, Edivan de Oliveira Pereira, com gol confirmado, o Caxias empata o jogo ainda no primeiro tempo. Boles. É um lance polêmico, o Tigrão tá empatado o jogo 1-1 em Caxias. É um jogo de acidentes, né, Boles? O gramado não oferece a menor condição. O gol da Ponte foi acidental. Quem passou a bola pro Gé foi a poça d'água. E aparou, né, pra ele. Agora ele toma cartão amarelo, daqui a pouco ele vai ser expulso. Eu já tiraria o Gé logo de uma vez. Se é que o negócio é priorizar o derby, que o Gé, ele gosta de segurar em fio desencapado. Ele tentou matar a bola, ele tentou tirar. E aí começa o lance de novo. Quando a bola parte é uma situação. Quando o Gé toca nela, o lance começa de novo. E aí não tem mais impedimento, que foi o adversário que tocou. Gol legal do Caxias. Aí o Gé vai lá, fica enchendo o saco do juiz. Só quero ver se o Alberto tá ligado, né, no que tá acontecendo no jogo. Que a tendência é o Gé tomar o segundo amarelo, né? Ele adora segurar em fio desencapado. E não adianta conversar com ele. Ele é assim. O gol foi legal, mas é um gol acidental. Que a bola já vem parando na poça. O Gé não tem o equilíbrio. Então o gol da Ponte, gol da Poça. O gol do Caxias, gol da Poça. Resumindo em síntese, Poça 1, Poça 1. 1-1 em Caxias do Sul. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe e interaja conosco. A Ponte tenta o campo de ataque, bola com Bruno Lopes na entrada da grande área, pode bater, ele bate, explodiu na marcação. Volta para Léo Oliveira, colocou na entrada da grande área, Lucas Cunha tira mal. Bruno Lopes para Jean Dias, dominou na bola, chega o time do Caxias para recuperar. Thomas Bastos fica com a sombra, dominou, corta a luz ali do árbitro na sequência, a bola parou na poça d'água. Léo Oliveira briga também Bruno Lopes, recupera a posse de bola, Pedro Cuiabá, lançamento na direita para Calisson, chega para cortar, colocando a bola para fora, o Derlei. Cede lateral para o time do Caxias bater. Legueira, sua opinião sobre o lance? 1-1, está empatado o jogo em Caxias. O Tigrão descreveu com muita maestria e eu concordo, tá? O gol foi legal. Agora, o Bandeirinha deu impedimento, né, cara? A Ponte tá reclamando, é isso. Que banana que é esse que dá o impedimento? Tem que segurar firme ali. Tudo bem, a bola toca no Gé e tal, mas o Bandeira deu impedimento. E é isso que a Ponte tá reclamando. Mas pra mim o gol foi legal sim, porque o toque foi do jogador do Ponte Preta. O que o time da Ponte pode reclamar, e essa reclamação é pertinente, para mim, na origem do lance, quando o árbitro marcou a falta era para Ponte. Claramente o Emerson foi chutado no chão, o Bandeirinha marcou inclusive falta para Ponte. O árbitro que manda acabou apontando para o time do Caxias, por entender que o Emerson Santos segurou a bola. Tem escanteio o time do Caxias para bater, vem para a cobrança Thomas Bastos, cruzamento fechado, Pedro Rocha dá um soco na bola. Ela fica viva na entrada da grande área, Luiz Felipe com a sobra.
Chegou ali o Lucas Cunha, tentou fazer a falta. Luiz Felipe leva melhor, protege Simão da Maguinho pela direita. Lançamento para Gé, esperando que a bola pare na poça d'água. Corta Thiago Enes, voltou para Gia Dias. Thiago Enes de novo. Agora chega no carrinho, colocando a bola para fora. Cedendo lateral para o time da Ponte bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. A informação na Bandeirantes. Fala, Pepe. E só confirmando, o Gé, camisa 9 da Ponte, tomou o cartão amarelo ali após o gol, ficou reclamando muito com o árbitro. Já está amarelado, não estava pendurado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5, primeiro tempo. Em Caxias do Sul, a bola rola e você confere comigo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte 1, Caxias, também 1, Edu Pinheiro. Intervalo Morumbi, São Paulo 1, Fluminense 0. Intervalo Mineirão, Cruzeiro 1, Ceará também 1. Na Série B, gol do Curitiba 1-0 no Amazonas e gol do Volta Redonda 1-0 no Vila Nova. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, deixe o seu like, participe conosco, interaja, compartilhe. Somos mais de 55 mil inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Caxias, equipe da canhota, pertinho da linha de fundo, Marcelo Nunes. Força nos braços, levantou na entrada da grande área para Eduardo Melo. Sobe lá atrás, afasta o Emerson. Voltou para Marcelo, levantou, de novo passou pelo Emerson, sobrou para Calisson. Dominou de costas para o gol, tentou ajeitar, tira a zaga da Macaca. Maguinho foi o último a tocar da bola. Faz o lançamento para Gé. Gé leva melhor, ganha no corpo, foi seguro. Falta claro, o árbitro não deu bandeira também não. Mandou seguir, a sobra da bola fica para o time do Caxias. Vini Guedes é quem domina. Faz a finta, escapa no primeiro, abre pela direita para Thiago Enes. Cercado, faz boa finta para cima do Luiz Felipe. Aí tentou carregar a bola parou na poça d'água. Tem muita água por ali, ficou difícil. Luiz Felipe protege, cai, se levanta e ganha lateral. Foi na raça agora o Luiz Felipe para ganhar lateral para o Macaca. Na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Lateral já batido, bola para Léo Oliveira. Ali tem muita poça d'água, até congestionado pelo meio. Ele volta a bola para Emerson. Emerson Santos é quem domina dos 3 zagueiros da Macaca. Ele fica na sobra, abre no peito do Maguinho. Mata no peito, coloca no terreno para Macaca. Curtinho para Gé, o passe foi forte e errado. Acabou saindo lateral de graça para o time do Caxias bater. Marcelo Nunes vem para a cobrança, cobraria rapidamente. Mas estava na frente ali do Júnior Rocha, que pediu para ele esperar um pouquinho. O Lucas Cunha aproveitou e falou alguma coisa pro técnico do Caxias. Questão ali de posicionamento, tá sinalizando, tá debatendo ali com o Júnior Rocha. Agora tudo ok, o Marcelo Nunes vem para a cobrança. 1-1 o jogo em Caxias. Bola para o time do Caxias com o Tomás Bastos, o capitão do time. Levantou no comando para Calisson, passou o Iago, mas quem chega cortando é Derden. Dá um bico na bola, coloca a bola para fora no campo ofensivo, setor canhoto. É mais um lateral para o time Grená, para o Falcão de Caxias bater. Vem para a cobrança o time do Caxias com Marcelo Nunes. Levantou para Eduardo Melo, escorou de cabeça, voltou para Léo Oliveira, coloca no chão. Tem que tirar daí Wanderson. Chegou no carrinho para recuperar o Pedro Cuiabá. Insistiu, recuperou na bola, protegeu perto da linha de fundo, aí se jogou, não houve nada. O árbitro mandou seguir na sequência do lance, o Maguinho tocou na bola. A bola bateu no jogador do Caxias? Não. Segundo o árbitro, bateu não. Foi direto. Bom, tá estranho, ele foi na cara do árbitro. O jogador do Caxias tá caído. O Maguinho reclama que a bola havia tocado antes de sair, mas ele marcou lateral pro Caxias. E aí, Pepe? Claramente o Maguinho chutou a bola ali no camisa 11 da equipe do Caxias, o Iago. Porém, o árbitro que estava próximo ao lance acabou dando lateral pro Caxias. Tá com a mão no gogó ali o Pedro Cuiabá, reclamando que houve a falta para cima dele cometida pelo Wanderson. E alguém ali falou pro árbitro, não, bateu por último no jogador do Caxias. E agora ele é amarelo a quem? O Valentim? Isso, amarelo para Alberto Valentim. Os dois treinadores estão amarelados. Não estava pendurado não, né? Não. Alberto Valentim, que completa hoje 26 jogos no campo da Macaca, tem 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Ali à beira do campo recebe cartão amarelo. Tem lateral para fazer a cobrança do time da Ponte. Vamos chegar a 30 minutos deste primeiro tempo. É lá atrás, Maguinho. Maguinho ganhou ali uns 5 metros. O árbitro baiano disse, não, mais para trás. E aí, com isso, o time do Caxias vai dar uma pressionada. Ele tem que recuar ali pro Emerson. Já ficou difícil, agora sim. Recuou pro Emerson. Emerson chuta a bola contra as pernas do Eduardo Melo. A bola sai mais pela linha lateral, mais para trás ainda. Com isso, ainda vai adiantar a marcação do time do Caxias. Maguinho vem para a cobrança. 1-1 placar do jogo.
Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista, mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Bola passou pelo Marcelo Nunes, não passou pelo Tomás Bastos, protege, abre no meio para Thiago Enes, recolheu, dominou no círculo central, arriscou pro gol, nem tocou, nem chutou, a bola direto para fora. É tiro de meta para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Pedrão, o Pedro Rocha vem para a cobrança do tiro de meta. Bate firme da bola com o pé direito, levanta para o de ataque. Eduardo Melo escorou de cabeça, deixou para Igago com liberdade. Ele dispara ou tenta disparar pelo setor canhoto. A bola para na poça d'água. Com isso chega na recuperação. Luiz Felipe travando, colocando a bola para fora. É mais um lateral para o time Grenal. Lateral já batido. Bola solta ali por dentro com o Vini Guedes. Recolheu, dominou, tentou a finta. Foi seguro por diante disso. O jogo está parado. Tem falta no círculo central, o time do Caxias para fazer a cobrança. O Júnior Rocha é o segundo técnico, né, do time do Caxias. Ele chegou na décima não, ele tem 11 jogos, chegou no comecinho do campeonato, mas não iniciou o trabalho no Caxias. 11 jogos, 8 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. A campanha do Júnior Rocha comandando o time do Caxias, o Caxias que lidera a competição. Nesse momento está chegando a 28 pontos, a Ponte vai ficando com 27. Tem falta para fazer a cobrança do time gaúcho. Com 31 minutos deste primeiro tempo, entrada na grande área congestionada na Macaca. Vem para a cobrança o Marcelo Nunes. Autorizada a cobrança, saiu, deixou para o capitão Tomás Bastos. Vem para a cobrança com o pé canhoto, levantou na entrada da grande área, subiu o Derdei para afastar. Gia Dias vai ficar com a sobra, dividiu melhor para o Tomás Bastos na risca da grande área, tentou o lançamento, bola de graça para Gé. Gé recolheu, dominou com as meias arriadas, já tentou passe no comando para Gia Dias, estica para tocar na bola. Toca para fora, Vini Guedes, a bola sai e é lateral por time da Ponte bater. Valdemir Gomes, tudo a palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 31 e 40, primeiro tempo 1-1 e o jogo em Caxias, Tigrão. Jogo muito intenso, Bolis, é uma pena, né, que o gramado não ofereça condições, mas eu gosto muito, muito mesmo da postura da Ponte. Time intenso, brigando, se jogando nas poças d'água, dividindo todas, encarando. Saiu na frente, tomou um empate e não recuou, tá atacando, tem dificuldades na transição, é verdade. E o Jean Dias, ele faz um híbrido ali entre esse cara do lado direito e às vezes por dentro. Quando ele vai por dentro, o Maguinho passa. Quando eu falo por dentro, ele vai fechar o tripé, porque a Ponte tá com 2 volantes, né? Tá com o Luiz Felipe e o Léo Oliveira. Mas independente da confusão assim, para a gente tentar, pelo menos, interpretar qual é a plataforma tática da Ponte, independentemente disso, a atitude do time de guerra, lutando, parece que está decidindo um título, me agrada muito. E o placar é absolutamente justo, o Caxias tem o melhor ataque da competição, teve lá uma chance, botou para dentro, gol do gramado a favor da Ponte, gol do gramado a favor do Caxias, mas é um jogo extremamente disputado e a Ponte jogando com muito vigor. E eu gosto disso. É o futebol da Bandeirantes, já o intervalo aqui na RB, que terá o comando do Edu Pinheiro. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp. É uma agência dentro do seu celular, Sanasa. E a chuva não para, a chuva não cessa em Caxias do Sul. Segue 1-1 para Caxias e Ponte Preta. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Pedro Rocha levanta a bola para o grande ataque, vai sobrar para o time da Ponte. Jean Dias tentou no meio do caminho, a bola parece que ter batido ali no braço do Léo Oliveira e bateu. 4 Baiano marcou no campo defensivo, é falta para o time do Caxias, foi isso que ele marcou, né, Pepe? Isso mesmo, falta ali do Léo Oliveira na intermediária. Léo Oliveira que está pendurado, caso tome um cartão amarelo nessa partida, desfalcará a Ponte Preta para o derby. É o Pepe, o Pedro Piscinato hoje acompanhando a Ponte Preta, vem Caxias por campo de ataque, entra e quarta de qualquer maneira, colocando a bola para fora, Maquinho. Perto da linha de fundo, é lateral para o time Grená, para o time do Caxias bater. Caxias ataca bastante aqui para o setor canhoto, vem para mais uma cobrança de lateral, Marcelo Nunes.
Pega a bola, tenta enxugar a bola, o que é uma missão quase impossível. Jogou pra área, bola perigosa, entra e corta Emerson Santos. Sobra da bola pra Vini Guedes, puxa a bola pra canhota, pega mal na bola, sobra pra Cuiabá. Cuiabá devolve pra Pedro, tentou cruzamento, entra e corta Emerson de novo. Lucas Cunha tira lá atrás, se ele não tira, a bola chegaria no Gé. Sobrou pra Emerson Santos, que meteu pra Jean Dias. Dominou, quebrou o setor canhoto, ele parou, prendeu, falta dura. Chegou atropelando o jogador do Caxias, cometeu a falta, tem falta, Macaca, para bater, PP. Isso mesmo, falta do volante Vini Guedes, acabou dando uma chegada ali em Jean Dias, pouco à frente da linha intermediária do meio de campo, e Maguinho e Jean Dias na bola, vem bola na área do Caxias. Já diriam os mais saudosos narradores, não perdeu a viagem o Vini Guedes, né? Chegou atropelando, cometeu a falta, dá a possibilidade para a Ponte jogar essa bola para a área. Vem com o uniforme todo molhado, não diria sujo, né? Mas ali com barro, com lama. Vem pra cobrança o Jean Dias. A Ponte joga com uniforme branco, com exceção do short que é preto. Cobrança de falta lá na direita. Levantamento, saiu do gol. Thiago Coelho dá um soco na bola. Era volta na sobra pra Iago. Dominou, falta do Jean Dias pra cima dele. O jogo tá parado. Tem falta o time do Caxias. Se chamou, falou, Tigrão. Não, a questão dos 3 zagueiros da Ponte, ela sofre uma variação, né? Porque quando a Ponte é atacada e é empurrada para trás, o Emerson joga como um terceiro zagueiro, exatamente entre o Wanderson e o Danley Santos. Quando a Ponte sai para jogar, como nesse lance último aí que teve a falta em cima do Jean Dias, aí o Emerson faz um terceiro do meio campo. Então a Ponte sai de um 5-3-2, né? Mais ou menos isso, ou um 5-2-3, aí para um 4-3-2, coisa mais ou menos assim. Aí faltaria um, que é o Arthur, que vem por dentro. Então o Emerson, resumindo, pode observar, ele faz um híbrido entre o terceiro zagueiro e o terceiro homem de meio campo, ou o terceiro volante. Mas fora essa confusão toda, na verdade, a Ponte faz um duelo legal. Eu lamento muito que o gramado pare a bola toda hora, que a poça d'água interrompa, mas essa variação, às vezes o Jean Dias fazendo um terceiro no meio, às vezes o Emerson saindo de terceiro zagueiro e fazendo um terceiro meio campista, ela até agora está dando algum resultado. Difícil, é verdade, o esquema de ser assimilado, porque é muita rotatividade, mas parece que os jogadores estão entendendo a proposta. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vale a liderança da Série C em casa de Vitória da Macaca. 1-1 no Estádio Centenário. A Ponte saiu na frente com o Gé, 9 minutos. Calisson, 10 minutos depois, empatou o jogo. Levantamento por de ataque, tenta o time do Caxias, se sobe atrás, afasta Pedro Cuiabá. Bate, rebate, Marcelo Nunes no cômodo para Calisson, ele trabalha com a perna esquerda. Um bolão para Eduardo Melo, saiu na cara do gol, driblou o goleiro. A bola parou na poça d'água e o Emerson Santos consegue a recuperação. No carrinho, cola a bola para fora, escanteio pro Caxias, PP. Eduardo Melo saiu cara a cara com Pedro Rocha, conseguiu driblar o goleiro Ponte Pretano, mas acabou parando nas poças de águas dentro da área Ponte Pretânia, e aí deu tempo do Emerson Santos chegar e cortar e mandar para escanteio, o segundo do jogo, o segundo do Caxias. 38, reta final do primeiro tempo, quase o Caxias se vira o jogo no sul do país. Tomás Bastos vem para a cobrança, tem escanteio, o time gaúcho Bracaigota, vem bola na área da Macaca, toda a preocupação do setor defensivo da Ponte. Tomás Bastos levantou para o bagulho do gol, Pedrão não foi, a bola passou por todo mundo, passou perigosamente na cara do gol. Volta então para o time do Caxias com o Iago, levantou para a boca do gol, toque de cabeça para trás do Darden, ficou viva, já não tirou a sobra da bola, encheu o pé, pegou mal na bola, camisa 27, Pedro Cuiabá, é só tiro de meta. E no lance, né, Gleger, você que é o nosso especialista ali, o Pedro Rocha tomou todo cuidado para não cometer a falta. É bem verdade que o Eduardo Melo estava fora da área, seria falta, mas fatalmente o árbitro expulsaria o goleiro da Ponte, mas a poça d'água ajudou de novo a Ponte, hein, Gleger? Ajudou de novo, e assim, o jogo é para os dois lados, né? Tá ruim para os dois lados.
Mas dessa vez a Ponte conseguiu a ajudinha ali, porque o cara, na hora que ele dribla o Pedrão, poderia ter feito o gol, né? E aí a Poça segura, dá tempo do Emerson chegar. O jogo fica Tava feio, feito, né, Greg? Tava feito o gol, Tava né? feito o gol. Tava feito o gol, exatamente. O jogo fica muito feio. E aí fica aquela situação, né? Poxa, será que o Alberto Valentim fez essa leitura? Viu que tava chovendo demais? Porque eu tava aqui imaginando o Elvis nesse campo aí. Não ia conseguir jogar. Ah, difícil. Tem razão. E eu tô vendo toda hora o Thiago Coelho eu já quando tenho sai do gol. candidato a craque do jogo no primeiro tempo, hein, Bolis? Quem que é? A Poça. Ô, Gleger, já eu quero a sua explicação técnica em relação às saídas dos goleiros, principalmente do Thiago Coelho, né? Sempre que ele sai, ele pode até segurar a bola, tem espaço para isso. Mas ele acaba sempre socando a bola. Já é a explicação técnica do Gleger para esse tipo de situação. 40 minutos, a Ponte tem falta para bater. A oportunidade de Macaca na bola parada, quem cobra agora é Maguinho. Pé direito, levantou, a bola passou, sobrou, Luiz Felipe, pé direito, bate, espalma, Thiago Coelho. Vai buscar do canto, goleiro do Caxias, no chute de fora da área do Luiz Felipe. Escanteio para Macaca, Pepe. Após a bola afastada pela zaga do Caxias, Luiz Felipe teve oportunidade e arriscou. Thiago Coelho fez uma grande defesa e escanteio para a Ponte Preta, Jean Dias na cobrança. É o capitão da Macaca com o pé direito, quem sabe a Ponte agora, levantamento na primeira trave, Arthur tocou de cabeça muito mal, longe do gol, é só tiro de meta. Aproveite, Gleger, para conceituar a defesa do Thiago Coelho, a primeira grande defesa do jogo. Sabe que o Dimas, grande saudoso Dimas, né? Aprendi muito com ele, viu? Ele dizia, bola molhada, atenção redobrada. Então é isso, né? Não tem o porquê segurar. Tá encharcado demais. Quando tá chovendo, de boa, tranquilo, tudo bem. Mas quando tá encharcado, como tá o Centenário, aí, meu amigo, não tem nem... Você viu essa defesa do goleiro agora há pouco? Aí foi lá, espalmou. A bola poderia até ter tentado uma defesa mais segura. Mas pra quê? Aí a bola escapa, toma o gol, né? Ou você vai no meio ali de um cruzamento, tenta fazer uma defesa, a bola acaba escapando, tem um toque ali, alguma coisa. Os dois goleiros estão fazendo os movimentos corretos. E qual a nota da defesa do Thiago Coelho? 7,75. Mesmo com chuva, cara chata, mesmo com chuva, nada ele assim, não fez... O conceito é o mesmo, é isso? Como é que funciona? Não fez progressiva hoje, por isso que ele tá muito rigoroso. Parece que a testa aumentou um pouco, né, Bolis? Vai perder feio lá no... Esse aqui no... é porque tá com o produto aqui, o Bolis. Concurso de topetes. Bolis. Oi. Você adquiriu aquele produto lá que eu passei pra você ou não? Tô tentando, né? Tô tentando, mas ainda não. Gleger tá passando baba de cabrita no cio. Vai perder, o doutor Flávio Gerdiano já falou, o Gleger vai perder pro Bolis, hein? Bolis tem 5, quase 6, a hora que chegar com 12... Alô, doutor Flávio Gerdiano, um grande abraço. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade é Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. R$ 79,99. Tá barato demais. Desktop sempre ao seu lado. A Desktop que estampa a sua marca na camisa da Macaca que ataca. Arthur é quem recebe, puxou pro pé direito, entrada da grande área. Tentou passe em profundidade de Bruno Lopes. Chega na hora H, Lucas Cunha para cortar. A Ponte pressiona agora a saída de bola do time do Caxias nesta reta final do primeiro tempo. Thiago Enes tentou tirar, tirou, a bola bateu no Bruno Lopes e saiu. É lateral pro time do Caxias bater. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Com quase 500 aparelhos conectados, acompanhando o jogo na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 43,5 o primeiro tempo. 14ª rodada, Série C, de um total de 19 para conhecermos os 8 classificados da próxima fase. 1 pro Caxias, 1 pra Ponte Preta e do Pinheiro. Morumbi 6, o segundo tempo, segundo gol do São Paulo. Em São Paulo 2, Fluminense 0. E na Série C, o Ituano empata com Léo Passos lá em Sergipe. Itabaiana do Gilson Kleina 1, Ituano também 1. É o futebol da Bandeirantes, o Claudemir Martins está por aqui, o Ivan, o Bandeirantes do impedimento, não tem VAR.
Família Drone, bandeirinha deu falta pra Ponte, juiz inverteu, rapaziada na bronca com a arbitragem, tá por aqui o Galo, Eduardo José, galera curtindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vamos juntos. A Ponte tem lateral para fazer a cobrança, a Ponte nesse momento mais no campo defensivo do Caxias, ou seja, atacando. É Oliveira, para Dernei, levantou para entrada da grande área para Bruno Lopes, protege a defesa, a bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Caxias bater. Olha, será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda SMSA visando Sanasa Campinas. Já já o Edu Pinheiro comandando o intervalo da Bandeirantes. O nosso jogo começou 4h30, os jogos da Série A às 4. Luiz pintando o gol, claro, o Edu informa pra você. Thiago Coelho levanta a bola para o grande ataque, Luiz Felipe briga também Maguinho. Fica a sobra pro time do Caxias, levantamento para Eduardo Melo, chega na cobertura, o Emerson Santos colocando a bola para fora, mas o árbitro pegou a falta. Em cima do Wanderson, jogo parado e vamos ter um tempo acrescido generoso do árbitro baiano, hein, Pepe? 5 minutos de acréscimo. O quarto árbitro Wagner Silveira Echavarria levantou a placa. Vamos até 50 minutos nesse primeiro tempo. E a chuva parou ou não parou? Chuva não. Deu uma trégua, tá bem levinha, porém o gramado segue castigado. Você vê o tamanho do tal do Eduardo Melo, aquele que driblou o Pedro Rocha e tava com o gol à sua mercê e ela parou. Quando ela parou, ele teve que frear aí muito bem, muito ligado. O Emerson Santos chegou e deu um carrinho e meteu para escanteio. Você viu o tamanho da criança, Boles? Dá para encarar ou não? Ele é grande, quase 1,90 m. A Ponte tenta o ataque, Léo Oliveira entra e corta lá atrás, afasta Vini Guedes. Arthur protege, a bola vai saindo, o Calisson ainda tentou evitar, não conseguiu, lateral na canhota para Macaca bater. Quem sabe o segundo gol ainda nesse primeiro tempo, a Ponte tenta. Bola para Dernei, pé direito, levantou na área para Bruno Lopes, subiu, tirou a defesa com o Alan. Sobra da bola para Thiago Enes, lá pela lateral direita, ele gira o corpo, já levanta para o grande ataque, tentando o Eduardo Melo. Emerson Santos escora de cabeça para trás, completa, tira, Wanderson devolve para o grande ataque, pro Gé brigar na dividida, chega lá atrás, Lucas Cunha para afastar para o time do Caxias. Deu uma patinada, o Maguinho, a sobra da bola para Iago tentou a finta, lateral Ponte. Última tocada da bola foi Iaco, lateral para Macaca bater. Tem gol, Edu? Não, anulou. Anulação, anulou o gol do São Paulo, o gol do Luciano. Bateu na mão do Luciano, né? Então continua agora 8 segundo tempo, São Paulo 1, Fluminense 0. Aqui uma bola perigosa, atravessado, o zagueirão do Caxias não tirou, quase o Jesse aproveitou, o goleirão atento tira. Arthur lá atrás se tira também, a bola sairia, ficou na poça d'água, sobrou para Arthur. Consegue raramente uma tabela com o Léo Oliveira. De novo para Arthur, Léo Oliveira tentou de 3 dedos, errou, passe, a bola saiu. É lateral para o time gaúcho bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 47, vamos até 50 em Caxias neste primeiro tempo, placar de 1-1. Bola para Calisson, tentou a finta beira direita, chega Arthur, usa toda a sua experiência para recuperar. Todo o jogo para Gia Dias, dominou, conhece o campo, conhece o riscado, tentou a finta, perdeu a bola, Thiago Enes recupera, linha lateral da grande área, pede bola o Eduardo Melo, ele tenta, puxa em cima da linha, a bola sai. Proteção do Arthur é lateral para Macaca bater. Na audiência rotativa do rádio, o PP. Traga aí os jogadores que estão pendurados, os jogadores que estão em campo, os jogadores que estão no banco. Afinal de contas, o próximo compromisso da Macaca é o derby contra o Guarani no sabadão, 5 da tarde no Majestoso. Derby 210 no próximo sábado. A Ponte Preta tem 6 jogadores ao total pendurados. 3 estão de titulares e 3 estão nas reservas. De titulares, Danley, zagueiro, tá pendurado. Luiz Felipe e Léo Oliveira. E no banco de reservas, Simon, Dudu e Lucas Cândido. Boa, Pepe, aqui o Gé briga, ele contra a marcação de Lucas Cunha, tá parado o jogo, falta, o jogador do Caxias pegou a bola, evitou a cobrança rápida da Macaca e pinta cartão amarelo para ele. Pode estar sinalizando, não é o 10 não, é outro jogador que pegou a bola, já o PP vai confirmar quem é que foi amarelado no time do Caxias. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado com lojas em Campinas, são 2 opções para você. Tem ainda em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Santos levanta a bola para o grande ataque, Gé brigou, entra e quarta defesa, tira mal. Luiz Felipe Casobra vai bater, brigou, ele bate, a bola desviada, espalma Thiago Coelho de novo.
no chute de fora da área do Luiz Felipe, a bola desviou no meio do caminho. Thiago Coelho espalmou e evitou o segundo gol da Macaca, Pepe. Mais uma boa oportunidade saindo dos pés de Luiz Felipe. Camisa 27 da Macaca teve a oportunidade, arriscou de longe e colocou o goleiro Thiago Coelho para trabalhar. Maguinho levantou para Bruno Lopes, subiu o Lucas Cunha para afastar. Maguinho deixa a bola passar, protege, chega Wanderson, toca a mão na bola, voltou para Maguinho. Wanderson briga, jogo brigado, é jogo de muita luta. Vale a liderança da Série C, ainda mais com o gramado molhado, pesadíssimo. Bola para Arthur, ele recolheu o dobro do jogo, seria 7 da noite, mas o Caxias pediu para alterar para as 4h30 em função da temperatura. Não adiantou muita coisa, porque faz frio na Serra Gaúcha e ainda tem a chuva. Totalmente se o jogo fosse à noite, naquele período 9 da noite, teríamos muita neblina. E ficaria difícil, é comum em jogos do Caxias nesta parte do ano. Muita neblina. Felizmente não, tem a chuva, mas não tem neblina. Tira Thiago Enes lá atrás, entramos no minuto final, vai terminar o jogo no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Caxias. 1 pro Caxias, gol do Calisson, 1 pra Ponte, gol do Jack, voltou a marcar depois de 7 jogos. A Ponte saiu na frente, mas acabou cedendo o empate em um lance polêmico. Fim do primeiro tempo, a bola parou de rolar em Caxias, Edu Pinheiro. Olha, meu caro PP, mas muita poça d'água, não? Muita poça d'água, inacreditável. E mesmo assim até que foi um jogo interessante, hein, PP? Esse uniforme da Ponte aí foi lançado não faz pouco tempo, né? Camisa branca, a faixa preta, a faixa também é preta nas costas, claro, separando a numeração. E tem um quadriculado aí no calção, né, PP? Isso, Edu. Hoje a Ponte Preta, que geralmente joga com o uniforme todo branco, hoje optou por uma combinação alternativa. A camisa número 1, camisa branca, os shorts preto e os meiões branco. No momento em que a TV vai reprisando o gol do Caxias, gol do Calisson, né? Que, como o Bolis bem narrou durante o jogo, antes mesmo da bola entrar no gol, o Bandeirinha já tinha assinalado o impedimento. Porém, após a conversa com o árbitro, acabou confirmando o gol. Tá bom, a escalação da Ponte, Pepe. Ponte Preta de Pedro Rocha, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Danley e Arthur. Luiz Felipe, Léo Oliveira, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé, autor do gol da Macaca. E no banco, Pepe? No banco, à disposição de Alberto Valentim, tem Matheus Kaiser, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Elvis, Toró, Dudu, Lucas Cândido, Pacheco, Diego Torres e Léo Kovic. Bom intervalo, Pepe. Valeu, Edu. Ó, ninguém recebeu o terceiro amarelo, né? O Gé foi amarelado, mas não é o terceiro, né, Pepe? Isso, o Gé ainda não estava pendurado, na verdade. Quem tomou o cartão também foi o Alberto Valentim, porém também não estava pendurado. Macaca segue ilesa com seus jogadores que tem 2 amarelos. A TV insiste nesse gol aí, ouviu, Greg? Começar com o Greg aí, olha a cobrança. Tá vendo aí, Gregor? Tá vendo a cobrança aí? Olha lá. Tá insistindo. O Gé toca realmente, olha lá. O Gé toca, tem a cobrança lateral. Cobrança lateral, pinga na área, toca no Gé. Eles estão alegando que tem um toque, o segundo toque de um jogador do Caxias. Mas aí é coisa de VAR só, né? Pra você, no olhômetro assim, pegar, fica muito difícil. Gente, 9 minutos, foi o jogo das poças, hein? 9 minutos, o Maguinho dá um chutão lá pra frente, a bola para na poça, o goleiro do Caxias, ele sai, ele escorrega, porque a bola parou de repente, ele tentou dar uma brecada, escorregou, e sobra limpinha pro Gé, que faz 1-0, não marcava 7 jogos. E às 19, esse lance polêmico, uma falta lateral para o Caxias, a cobrada, a bola bate no Gé e sobra pro Calisson, que empata. E aí, no lance, o Bandeirinha deu impedimento. Aí os jogadores do Caxias foram lá, conversaram com ele, o juizão se aproximou, conversou e o Bandeirinha voltou atrás e deu o gol aí do Caxias, né? E a 37 minutos, olha, o Emerson salvou, porque o Pedro Rocha foi driblado, mas o cara do Caxias, quando ele foi ajeitar para empurrar para dentro, era também a poça atrapalha e o Emerson Santos se joga e coloca a bola para escanteio. 1-1, Gleger. Edu, o jogo fica feio, né? Muita água, a bola parando todo momento. A gente percebe a imagem agora aérea lá do Campo Centenário. Muitas poças ainda. Mas que claro, beneficiaram a Ponte na hora do gol, beneficiaram a Ponte nesse lance que você cita aí, que o Emerson Santos consegue se recuperar, né?
E a Ponte não tem nada com isso. Tá 1-1 e tá fazendo um bom jogo, diante, claro, da circunstância. Um jogo de muita briga, de muita luta, né? Tá bem organizada defensivamente. Claro que um momento ou outro ali, uma saída ou outra de um dos volantes que eu acho que tem que fixar um pouco mais, né? Em alguns momentos o Luiz Felipe sai um pouco mais e o Léo às vezes fica meio perdido ali na recomposição. Então só fazer esse ajuste ali no meio de campo para que o Caxias não evolua, mas eu tô gostando do empenho do time pontepretano. E aí me perguntei aí até na transmissão, e acho que o Alberto fez essa leitura, né? Pô, você tá lá no hotel, ainda não definiu o time, ou tá mais ou menos definido e tal, e aí você vê a chuva, né? O campo encharcado, aí, pô, vou colocar o Elvis, cara, vou matar o Elvis num campo desse aí, e é verdade, né? Então, assim, ele promove algumas mudanças, que para mim estão dando certo até o momento. Claro que a gente vai ter que ver o segundo tempo, que espera o Alberto Valentim. Mas no primeiro tempo, apesar desse gol aí duvidoso, foi, não foi, o bandeirinha deu. E tem uma imagem, Edu, que o árbitro, o primeiro movimento do árbitro é concordar com o Bandeira. Ele levanta a mão e aciona o impedimento. Mas aí não sei, a gente não sabe, óbvio, o que aconteceu. Muita reclamação do time pontepretano, o Gé, inclusive, tomando cartão amarelo. Eu não sei, porque não tem VAR, né? Não tem, deu, mas antes da bola rolar voltaram atrás, mas o gol foi legal, tá? A bola desvia no Gé realmente e vai lá no jogador do Caxias que acaba colocando a bola e quase que o Pedrão defende ainda. Então, Edu, gostei do primeiro tempo. Se a Ponte voltar para o segundo tempo com a mesma intensidade, empenho, dedicação, concentração no jogo, pode ser até que ela vença a partida, viu, Edu? Olha, é o seguinte, no Brasileirão, o jogo estava 1-1 no Mineirão, tem um gol do Ceará, o VAR tá vendo, se tá no VAR, o Ceará pode virar 2-1, tá? Morumbi, segundo gol do São Paulo, hein? Gol do Ferreirinha, São Paulo 2, Fluminense 0, num jogo que o São Paulo perdeu um pênalti com o Luciano, o Fábio defendeu, tava 1-0 São Paulo, pênalti perdido, vem o segundo tempo, teve um gol anulado do São Paulo, mão aí no Luciano, agora segundo gol do São Paulo, movimentado, hein? A favor do tricolor da capital. 18h30 tem Inter e Vasco, Bahia e Juventude, Flamengo e Atlético Mineiro. Olha, na Série B, ontem Ferroviária 0, Operário de Ponta Grossa 0 e o Novo Horizontino, mas o que é isso? Ontem à noite, lá no Rei Pelé e Maceió, CRB 4, Novo Horizontino 0. Opa, e tá entre os primeiros o Novo Horizontino. Em andamento, na Série B, Coritiba 1, Amazonas 0, Volta Redonda 2, Vila Nova 0. E na Série C, o que acontece? Na Série C, Itabaiana 1, Ituano também 1, Figueirense 0, Anápolis 1, 19 horas tem São Bernardo e Confiança. Intervalo, hein? Caxias 1, Ponte também 1, já. Quem? Tigrão vai falar. Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom que contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada.
e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupanças-premiadas-cred.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. É bola na rede. Leandro Bolis. A sobra fica pra Macaca, lançamento pra Gé. A bola parou na posta d'água, Gé vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Da Ponte! Já tem a nova estampada na camisa. Lançamento do Maguinho, o goleirão saiu do gol, fora da área, escorregou e a bola ainda parou na posta d'água. Gé, atento à marca do artilheiro, cheiro do gol. Ele não marcava 7 jogos, volta a marcar e um gol importantíssimo que recoloca neste momento a Macaca na liderança da Série C. Gé, um terror, o Gé é matador. Olha lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou a rede, é gol e é gol da Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, primeiro tempo muito prejudicado, né? Pelo estado impraticável do gramado, muitas poças d'água. Choveu demais, não há drenagem que suporte, não é? Esse volume aí de chuva. O gramado é bom, a gente percebe que é bom, tá bem preenchido, porém muita densidade de chuva, né? Chama densidade pluviométrica isso daí. É bonito até, né, de falar. E a bola praticamente não rola. Então os dois gols tiveram aí a contribuição do gramado. Eu acho que a Ponte entrou com um esquema diferente. Ela entra com 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e 3 atacantes. E aí fica faltando preencher o meio-campo. Só que, ora, quem preenche é o Emerson Santos, que sai da condição de terceiro zagueiro para ser um meio-campista. E conforme a gente previa, quem mais fecha no setor, quem mais está se posicionando por ali, inclusive, para tentar fazer a transição, é o Jean Dias. Ele às vezes aparece naquela que ele prefere, na sua de especialidade, que é a ponta direita. Mas na maioria do jogo ele veio por dentro, e aí a Ponte joga com 2 atacantes, o Gé, 2 centroavantes, o Gé e o Bruno Lopes. O Gé, como sempre, muito mais ativo, foi muito bem no momento do gol, foi uma bola esticada pelo Maguinho, ela para, a bola era do goleiro, né? O goleiro saiu no tempo certo, tudo bonitinho. Mas quando ela para, aí ela derruba o goleiro, porque ele tinha feito o cálculo sincronizado dentro da velocidade da bola que chegaria para ele dar o chute, fora da área. Quando a bola para, ele tenta brecar também, ele se apavora, ele reprograma a sua ação e aí ele escorrega. E quando cai, aí ele não chega mais. O Gé, inteligentemente, ao invés de dominar e tentar caminhar com a bola, com aquele campo impraticável, ela ia brecar de novo,
ele chegou e tocou pro gol vazio, que o goleiro tinha saído e já estava estatelado ali, né, no momento em que a bola para, já aí uns 10 metros fora da grande área. Isso a 10 minutos do primeiro tempo, presença de espírito, reflexo rápido, raciocínio rápido, e o Gé meteu a bola na rede. 1-0 para a Ponte, e aí uma falta lateral, polêmica para o Caxias a 19, exatamente 19 do primeiro tempo. Bandeira deu para a Ponte, não deu, mas o jogador da Ponte, que eu acho que é o Emerson Santos, quando ele cai, o juiz não apitou ainda, ele pega a bola com a mão, e aí não adianta. Se o juiz não apitou, você tem que estar ligado. O juiz deu a falta, ela foi cruzada, o Bandeira a princípio deu um impedimento, mas na trajetória o Gé tenta ir para a bola, bate errado nela e ela continua a sua trajetória e se oferece para o jogador que faz o gol, Calisson, a 19. Portanto, para mim, fora qualquer outro juízo de valor que a gente venha a formar, tendo algum outro recurso de imagem, de vídeo, para mim, gol legal. Eu gostei muito do comportamento da Ponte, time aguerrido, um time guerreiro, um time intenso, time raçudo, brigando todas e dando um trabalho danado aí para o Caxias, que é o líder, mas a Ponte é a vice-líder. E eu me atrevo a dizer que se não fosse o estado lamentável do gramado, que nós estaríamos vendo aí o melhor jogo do campeonato até agora, entre líder e vice-líder. Leandro Bolles. Valeu, Tigrão, tudo pronto, saindo agora com o time do Caxias, apita o árbitro. Em bola rolando, então vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirante. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Domingão, com Timaço de Carlos Batista, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. A macacada até reunida e quer saber, tivemos ou não alguma alteração no intervalo em PP? Alteração na Ponte Preta, saiu Jean Dias, capitão, com a 7, dando lugar a Diego Tavares, 35. Diego Tavares, 35, no lugar de Jean Dias com a 7. E o Caxias? O Caxias não teve mudanças e só confirmando aquele cartão amarelo no final da primeira etapa foi para o Vini Guedes. Volante, camisa número 23 da equipe do Caxias, tomou o terceiro cartão amarelo e não encara o Ipiranga no próximo final de semana. Boles. Boa, valeu, PP, trazendo todas as informações hoje nas reportagens de Caxias e Ponte Preta. Já a opinião dos comentaristas sobre esta mexida no time da Ponte. E se estivesse atuando no estádio Moisés Lucarelli, estaria agora sim atacando por gol do portão de entrada no seu estádio. 1-1. Vem para o Caxias, programa de ataque, uma bola espirrada. Pedro Rocha, o Pedrão saiu do gol para fazer a defesa. Estamos ao vivo no FM em 85,7 FM, faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, onde você participa e interage conosco na nossa arquibancada virtual e deixa o seu like. E também pelos demais aplicativos, você tem o futebol na palma da sua mão. Domingão, dia de futebol, Ponte Preta em campo, Ponte Caxias. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. O time da Ponte que joga com o uniforme número 1, a camisa branca com a faixa preta. Todo mundo trocou a camisa, né, no intervalo, porque tá todo mundo com a camisa branquinha. Já tenta, para quem tá chegando agora, chove bastante em Caxias. Quer dizer, já choveu mais forte, mas a chuva não parou. O gramado está totalmente castigado, temperatura de 14 graus nesse momento na Serra Gaúcha. Léo Oliveira procura a bola e acha, levanta a programa de ataque. Bruno Lopes vai correr, chegou primeiro o Alan, tirou de cabeça, tirou perigosamente, volta para o Luiz Felipe, já meteu para o Tavares, primeira participação do Diego Tavares. Ele arranca com a bola dominada, tentou levar para o fundo, encara a marcação do Marcelo, tenta o cruzamento, estica, aperta, coloca a bola para fora. A bola não chegou a sair não, incrivelmente não saiu. Voltou para Luiz Felipe, uma cavadinha para Maguinho, para Diego Torres, levantou para a boca do gol, tirou a defesa, olha o toque de cabeça do Thiago Enes, mergulhando e colocando para fora. Na jogada do Luiz Felipe, Maguinho, a presença também do Diego Tavares. A Ponte tem escanteio para bater Pedro Pessinato. Primeira participação do camisa 35 no ataque da Ponte Preta e levou o perigo. Mas o lateral direito, Thiago Enes, acabou cortando. É escanteio para a Ponte, Arthur na bola. Você sabe que é porque é Thiago Enes, né, Pepe? Por quê? Porque tem 2 N's no nome dele. Arthur veio para cobrança, levantou, desvio de cabeça, pegou o goleiro em cima da linha. Thiago Coelho pegou.
do desvio do Wanderson, o zagueirão foi lá no terceiro andar, subiu firme, forte de cabeça. O goleirão fez a defesa e evitou o segundo gol da Macaca PP. Zagueiro da Ponte Preta, o Wanderson, subiu mais alto que a defesa do Caxias, cabeceou bem para o gol, porém o goleiro do Caxias fez uma boa defesa e vem mais Ponte Preta. Começa bem a Macaca no jogo, desce de novo pela direita, Diego Tavares dominou, demorou para tocar, não dá para carregar muito a bola não, Diego, tem que tocar a bola. Ele recolheu, dominou, cercado, marcado, Iago volta para auxiliar e o Marcelo, volta para o Luiz Felipe, levantou a bola, levantou bom, a bola saiu. Lateral pro Caxias, vamos lá, Gleger, falando da alteração e falando também da defesa do Thiago Coelho, em cima da linha ele fez a defesa, hein, Gleger? Tava bem posicionado, né? Tava ali em cima da linha, se sai um pouquinho ficaria mais difícil. Mas foi uma bela cabeçada e a defesa importante também. Substituição, ele coloca um jogador um pouco mais acostumado com esse tipo de gramado, né? Tira um pouco da velocidade, coloca um jogador um pouco mais lento. Creio eu que é para neutralizar aí pelo menos a saída de bola e tentar segurar um pouco mais essa bola no ataque. E para você, Tigrão, como é que você avalia essa alteração? Pois não? Se não foi um problema físico do Jean Dias, estava muito bem no jogo. Inclusive fazendo ali um terceiro de meio às vezes. Pode ter sentido, a gente está checando, o PP também. Se não sentiu, errou o Alberto. Diego Tavares é muito fraco, é um jogador que conduz a bola, que pega a bola e dá tapa para ele mesmo, e nesse campo não dá. Você viu que você já chamou a atenção dele aí. Tem que tocar a bola, Primeiro lance dele. Toca, meu filho. Esse campo não dá para conduzir a bola. Não gostei da alteração, porém, se o Jean Dias tiver sentido um desconforto ou coisa do tipo, aí não está mais aqui quem falou. Boa, Tigrão. Tigrão e Gleger, os comentaristas da Bandeirantes, e pintou mais um cartão no jogo. Dessa vez para o atacante 25 da equipe do Caxias, Carlisson. Deu uma chegada ali sem bola no Wanderson e recebeu o cartão amarelo e também estava pendurado. E dá chance para Macaca meter essa bola para a área. Vem Arthur para a cobrança pela canhota. Tá preparado, concentrado. Vem para a cobrança. Partiu para a bola, pé canhoto. Levantou para a boca do gol. Gé e Wanderson subiram. A bola ficou viva. Tira a defesa do time do Caxias parcialmente. A bola bateu no Gé. Espirrada, sobra lá na direita. Vini Guedes na marcação. Toca por último na bola, a bola sai. É lateral para Macaca bater. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das DAI, mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. 6 minutos, segundo tempo, a ponte em cima do Caxias, do líder Caxias. Vem para a cobrança, Diego Torres, cobrança de lateral. Levantou, Wanderson escorou de cabeça para o meio da área. Arthur de cabeça, a bola ficou viva. Thiago Coelho saiu do gol. Quase Bruno Lopes consegue o desvio que seria fatal, seria letal, seria o segundo gol da Macaca PP. A cabeçada do Arthur não acabou pegando como queria e vai pintar cartão amarelo para Bruno Lopes. Ele ficou ali atrapalhando a reposição do goleiro Thiago Coelho, recebeu o cartão amarelo, não estava pendurado. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br da família Sato para sua mesa. Glauco, Sato, Sato Pai, todos sempre ligados no futebol da Bandeirantes. 7 minutos, segundo tempo, vem aí o derby 210. Contagem regressiva. Torcedores da Macaca, torcedores do Guarani esfregam as mãos. Guarani que ontem perdeu para o Náutico em casa. Marcelo Fernandes foi demitido. A Ponte que está jogando pode chegar ao derby na liderança. Está empatando. Com esse resultado, permanece na segunda colocação, fazendo uma boa campanha. É o derby 210, portanto, uma semana totalmente diferente a partir de amanhã. Você que já está acompanhando na programação da Rádio Bandeirantes as historinhas do derby na voz de Edu Pinheiro, o incomparável. Vai ser uma semana diferente com muitas informações, muitas atrações para você. Até o grande jogo no próximo sábado, 17 horas. Sábado, dia 2, 17 horas, tem o Derby 210 e é claro, você já sabe. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Boris. Chamou, falou, Edu. Não, rapidinho, não. O Breno vem com grandes entrevistas essa semana, hein? Todo dia vai ser entrevista, né? com o jogador. Isso. Além das grandes histórias, né, Edu? Aproveitando o seu Boris, gol do Fluminense, hein? Diminui. São Paulo 2, Fluminense 2.
Obrigado, Edu. Aqui o Eduardo domina pro time do Caxias na entrada da grande área. Dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, rolou para Vini Guedes. Ele levantou dentro da grande área para Iago. A bola saiu da área, ele domina, protege ainda. O time do Caxias tem a posse de bola, cruzamento do Marcelo. Rasga, tira Wanderson. De qualquer maneira, colocando a bola para fora. Quinto sinal marcou, são 17 horas e 45 minutos deste domingão. Último domingo do mês de julho, hein? A partir de sexta-feira, 1º de agosto, já vamos entrar no mês 8 do ano de 2025. Levantamento para a área da Macaca, subiu, Luiz Felipe colocou a bola para fora. Caxias sempre procura o grandalhão Eduardo Melo, escanteio pro Caxias, Pepe. Mais um lance de perigo da equipe do Rio Grande do Sul e vem bola na área da Ponte Preta, o capitão da equipe Thomas Bastos vai pra cobrança. Você que esteve recentemente lá no sul do país, né, Pepe? Tava frio? Tava um pouquinho de frio lá, fui passear em Gramado, bem frio lá. Ah, entendi. Atenção, tem escanteio para fazer a cobrança do time do Caxias, 9 minutos, quase 10. Um bolo de jogadores ali dentro da grande área, pintou até um trenzinho gaúcho entre Lucas Cunha e Eduardo Melo. Vem pra cobrança Thomas Bastos pela canhota, vem bola na área da Macaca, uma concentração de jogadores dentro da pequena área, cruzamento fechado, subiu o Maguinho, tirou a sobra da bola, isolou. Marcelo Nunes toca na bola longe do gol, é só tiro de meta pro Pedro Rocha, o Pedrão bater. Há quanto tempo o Pedrão não jogava, o seu xará? A última vez que o Pedro Rocha entrou em campo com a camisa da Ponte Preta foi em fevereiro, dia 5 de fevereiro, ainda vai uma partida válida pelo Campeonato Paulista diante do Noroeste, partida em que a Ponte Preta ganhou por 2-1, 2 gols de Bruno Lopes. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Placar de 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes, vamos ser juntos neste domingão. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Caxias, lateral já batido, bola solta ali por dentro, tirou defesa, Bruno Lopes se girou, caiu falta, o Arthur pegou a falta, hein, PP? Falta do camisa 2, o Thiago Enes novamente, deu uma chegada ali no Bruno Lopes. Falta na intermediária da Ponte Preta, que no próximo sábado tem o Derby 210. É, o bicho vai pegar pela 15ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, você falou sobre o Bruno Lopes, fez 2 gols lá em Bauru, né, Pepe? Campeonato Isso, Paulista. Na partida contra o Noroeste, naquele momento, tanto o Bruno Lopes quanto o Pedro Rocha entraram porque a Ponte Preta mandou a campo o Alberto Valentim, mandou a campo um time alternativo naquela oportunidade. Você sabe que o Tigrão tem muitos amigos e amigas lá em Bauru, inclusive a tia Eni. A tia Eni é uma grande amiga do Tigrão, aliás, falou que tá com saudades do Tigrão. Ela que está sempre curtindo o futebol da Bandeirantes quando vem aqui na nossa região. Grande tia Eni, amiga do Tigrão lá em Bauru. Ah, que isso, pô. Era sócia da Hebe Camargo. Já morreu faz tempo. Deixou nem familiares, Tigrão? Não, você foi na casa dela, Tigrão? A neta dela, né? Você foi na casa dela ou não? Não, conheci numa lanchonete lá. Entendi. A iogurtadeira tava em dia. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas sabrosas linguiças de Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Aliás, meu amigo Eduardo Du foi transferido, né, a trabalho de Piracicaba para Porto Alegre e foi recentemente lá na Gruta Azul e adorou. Grande Du, tá sempre ligado acompanhando o futebol da Bandeirantes. 12 minutos de segundo caro, tempo. hein? Como é que é, Tigrão? Lá é caro, hein? É caro, é? Lá é padrão Ronaldinho Gaúcho, né? É acionista majoritário. Ah, mas o Du ganha bem. É o seguinte, ó. O Du ganha bem. Que mal faz, né? De levinho, com aquela capinha no fio, não tem problema. Tenha dúvida. Levantamento para a área da Macaca, subiu o Darley, tirou parcialmente a sobra da bola, volta para o time gaúcho, para o time do Caxias. Tentou ali o Cuiabá, o Bandeirinha levantou o instrumento, marcou a falta, hein? Pegou a falta para cima do Pedro Cuiabá, falta do jogador da Ponte, estava na bola ali o Arthur. Ele pega a falta na ponta direita, é falta para o Caxias bater, Pepe. Léo Oliveira foi quem fez a falta ali, ficou reclamando muito com o Bandeirinha, porém, ele... Não foi nada, hein, Boles? É perigo de gol, perigo de cruzamento. Ali, não foi nada. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp, é uma agência dentro do seu celular. Sanasa Campinas.
Tem falta o time do Caxias para fazer a cobrança. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Está voltando para casa, passando aqui pela região, pelas principais rodovias, com rádio ligado na Bandeirantes Campinas em 85,7. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Thomas Bastos vem para a bola, pé canhoto, cruzamento fechado. Léo Oliveira subiu para afastar na risca frontal da pequena área. Era volta o rebote ainda para o time do Caxias. Thomas Bastos foi para a dividida, espirrada, sobra para Bruno Lopes. Aí ficou preso, encurralado pela marcação do próprio Thomas Bastos. Tentou tirar, não conseguiu. Pedro Cuiabá com a sobra, deixou curtinho para o Alan. Devolveu no fundo, Pedro Cuiabá levantou a cabeça, pé direito, levantou para a boca do gol, tentou de bicicleta o Eduardo, a bola passa de uma extremidade à outra da área, entra e corta Luiz Felipe, levanta a bola para o campo de ataque para o Diego Torres, no kick da bola, o quicar da bola matou o Diego Torres, ele vai atrás da bola tentando recuperar, mas o outro pega a falta para cima do jogador do time do Caxias, no círculo central o jogo está parado, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 14 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola, eu confirmo 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Aqui na Bandeirantes Caxias do Sul, Calisson levantou para a boca do gol, ajeitou Thomas Bastos, tenta a grande área, chegou a zaga da Macaca, desarma, tira na hora H. Tavares ficou com a sobra, espirrada, volta ainda para o time do Caxias. A abertura pela direita, Thiago Enes tentou Bruno Lopes virar, acabou atingindo o Bruno Lopes. O Thiago Enes e o Bruno Lopes já tem cartão. É isso que o time do Caxias está reclamando. Ele saiu ali de fininho. O árbitro, em princípio, não mostra o cartão. Seria o vermelho. O segundo amarelo está marcada, em princípio, apenas a falta, Pepe. Bruno Lopes ali se arriscando na marcação. Deu uma chegada muito forte no Thiago Enes. Acabou acertando a canela do lateral do Caxias. Como você bem disse, jogadores ficaram reclamando, pedindo o segundo amarelo do Bruno Lopes. O que não aconteceu e vem mais bola parada da equipe do Caxias com Thomas Bastos, o homem das bolas paradas. Dá tempo de girar, 0-0 neste segundo tempo. No primeiro tempo foi 1-1, então tá 1-1 o jogo, Edu Pinheiro. No Cacoete você dá um tempinho pro Edu virar o papel aqui. É o seguinte, continua. Cruzeiro 1, Ceará 2, será de virada, hein? Tá nos acréscimos, já termina Cruzeiro 1, Ceará 2. Terminando Morumbi, São Paulo 2, Fluminense 1. E atenção, na Série C, o Itabaiana marca 2 vezes com Silva. Itabaiana 3, Ituano 1. Silva é o nome de atacante simples e efetivo. Thomas Bastos vem para a cobrança, falta por Caxias, pé direito, pé esquerdo, ele bate, espalma, Pedrão. A bola ficou viva na área, tira a defesa. Rebote, tentou Alain, briga, já rasga Léo Oliveira para tirar de qualquer maneira. A bola veio quente, Pedro Rocha, de manchete. Salvou e evitou o segundo gol do time do Caxias, que segue no ataque, bola para Eduardo Melo, recolheu o número, tentou a finta, Arthur chega para tocar a bola bate, rebate lateral pro Caxias. Caxias vem para cima, teve a chance, o chute do Thomas Bastos, um chute perigoso, a bola ali, mas que bateu, né? Parece que bateu no peito, na mão, no braço. Fato é que o Pedro Rocha conseguiu evitar, já o Gleger vai conceituar. Thiago Enes vem para a cobrança do lateral, força nos braços, levantou, mas não tá valendo. E vamos ter uma alteração, Bruno Lopes vai sair. Vai sair o Bruno Lopes. Isso mesmo, saindo o Bruno Lopes amarelado na equipe da Ponte Preta para a entrada de Lelkovic 36. Lelkovic 36 no lugar de Bruno Lopes 77. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Caxias, 16,5, segundo tempo, placar de 1-1 na Serra Gaúcha. Levantamento para a boca do gol, Eduardo Melo desvia fraquinho, a bola vai direto pela linha de fundo. Gleger e a defesa do Pedro Rocha, evitando o segundo gol do time do Caxias, que seria o gol da virada. Foi meio estranho ali, né, o Boles, mas tinha muita gente na frente, o campo molhado. Então, o que importa é que ele fez a defesa. Nesse campo aí, do jeito que tá, meu amigo, tem que tirar ela de perto ali, tirar e afastar todo e qualquer perigo. E essa alteração na Ponte? Eu acho que tá oxigenando, né? Bruno Lopes correu uma barbaridade no primeiro tempo, cansou. Pra mim, cansou. E acerta, coloca o Lelkovic. Provavelmente vai adiantar alguém ali na segunda linha para tentar ter um desafogo pelo lado esquerdo. E para você, Tigrão, a alteração feita no time da Ponte, o Bruno Lopes, que no lance, hein, Tigrão? Convenhamos, ele já deveria ter recebido o cartão amarelo, segundo seria o segundo. Gostaria da sua opinião sobre o lance e desfalcaria a Ponte imediatamente. O Alberto Valentim tirou o Bruno Lopes. Concordo com você, mereceu, chegou com um excesso de força. Poderia ter sido expulso. Foi bem o Alberto, porque agora qualquer coisinha ali, um mini gesto técnico ou disciplinar, ele seria expulso. O juiz foi muito pressionado pelo time do Caxias e quebrou o galho da Ponte.
Então foi bem, o Alberto tirou o Bruno Lopes, como eu tiraria o Gé também. O Gé segura em fio desencapado. E o Gé, se ele não for na brutalidade, no corpo a corpo, observe, ele está evitando o confronto. E o Gé sem confronto ele não joga. E o Gé também está amarelado. Então eu tiraria também o Gé. Não pensando em derby, em nada disso. Absolutamente. Mas porque se a Ponte tem apenas 18 aí até agora do segundo tempo, um jogador a menos, está sendo pressionada, a Ponte perdeu a intensidade do primeiro tempo, a Ponte está sendo encurralada, está sendo amassada, o Caxias subiu as linhas, a Ponte não consegue mais sair, a alteração de saída do Jean Dias foi uma tragédia, porque o jogador que entrou não tem qualidade técnica, não tem intensidade e não consegue se adaptar às dificuldades do gramado, né? Então eu estou falando do Diego Tavares. Não dá, a Ponte está com um a menos. Então nesse momento o Caxias está próximo do segundo gol, está preparando o segundo gol. E aí a Ponte toma o gol, o Gé vai ficar estressado, o Gé vai ficar nervoso, vai começar a dividir de novo e vai tomar o segundo amarelo. Mas a alteração foi boa. Ele deve soltar o Arthur um pouquinho na segunda linha, invertendo, né? Ora vai o Arthur, ora vai o Lelkovic, a Ponte fazendo uma dobra ali do seu lado esquerdo. Tá 1-1 o jogo. O Emerson passou a ser o capitão da Ponte com a saída do Jean Dias e agora uma chegada dura ali no meio-campo, pinta mais um cartão pro jogador da Ponte e o Lelkovic que acabou de entrar, né, Pepe? Isso mesmo, o Lelkovic, como o Tigrão comentou, assim que o Lelkovic entrou, ele falou alguma coisa com o Arthur, conversou ali com o lateral da Ponte Preta e está ficando mais avançado. E nessa de ficar mais próximo ao GL na frente, acabou cometendo a falta e recebendo o cartão amarelo. Quer dizer, o treinador tira um jogador pelo cartão amarelo, o que entra no seu lugar com menos de 5 minutos recebe o amarelo e fica pendurado no jogo. E o pior de tudo, no meio do campo a falta, né? É aquele negócio, né? É falta, um pouquinho de falta de inteligência, né? Pra não falar outra coisa. A informação na Bandeirantes Zé do Pinheiro. Gostei, para dar um tempo de abrir sensacional. Tem um cacoete. Olha, o argentino Tapia nos acréscimos faz São Paulo 3, Fluminense 1. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, vamos juntos. Aqui vem Bora Macaca, Gé, botou na frente, escapou da pasta d'água, falta pra cima dele. Chega atrasado o Lucas Cunha, tendo trabalho pra cima do Gé. Cometeu a falta na ponta direita, é falta para Macaca bater, Pepe. Jack apostou na sua velocidade, jogou a bola à frente e acabou sendo parado com falta pelo zagueiro Lucas Cunha. É falta pelo lado direito para a Ponte Preta cobrar. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Quer saber mais da linha de produtos da Aroma das Ervas? Acesse aromadeservas.com.br e também no Instagram. Levantamento para a boca de gol, subiu lá dentro, tira, zaga do Caxias, rebote fica para o time do Rio Grande do Sul. Vem embora para o campo de ataque, Iago. Fez o passe aqui na ponta para Calisson, a bola bateu nas costas do Calisson. Ele domina, protege, tenta no comando para Eduardo Melo, para ninguém. No peito do Lelkovic, mata o peito, coloca no terreno, empurra pela mega para Wanderson. Wanderson tentou levantamento para o campo de ataque, procurava o Gé. Marcelo Nunes se chega primeiro, soltou o jogo lá na ponta para Iago. Iago recolheu, dominou marcação do Diego Tavares, que acaba cometendo a falta. Um pouco depois da risca no meio campo, é falta para o time do Caxias. Vamos chegar à metade deste segundo tempo. 1-1 no sul do país. E o Júnior Rocha, treinador do Caxias, para 2 alterações no seu time, no time do Falcão Gaúcho, Pepe. 2 alterações, uma delas é a saída do Eduardo Melo, centroavante 39, para a entrada dele, Gustavo Nescau com a 9. Sai Eduardo Melo 39 e entra Gustavo Nescau com a 9. A outra entrada é de Douglas Esquilo, número 16. O quarto árbitro vai levantar a placa, vamos ver quem vai sair. Douglas Esquilo, que também é atacante. Tigrão falou no primeiro tempo, né? Só faltava o Todinho para completar com o Nescau. O detalhe é que os dois já jogaram juntos, né? Em 2022 no Santo André. Isso mesmo. Júnior Todinho e Gustavo Nescau jogaram juntos no Santo André em 2022. E a segunda alteração do Caxias é a saída do Calisson, autor do gol com a 25, para a entrada de Douglas Esquilo, 16. Formaram uma dupla de chocolate, né, ô Tigrão?
E quem lançava era o Leite. O Leite? Né? O Anderson Leite. Olha o Esquilo, primeira Anderson chegada, Leite. ele bateu cruzado, travado o chute, voltou por dentro do Tomás Bastos, Pedro Rocha! Espetacular a defesa do goleiro da Macaca. Tem mais Caxias, cruzamento pra boca do gol, subiu o Wanderson pra afastar. Pedro Rocha evita o segundo gol do Caxias, que defesa, Pepe! Na primeira participação de Douglas Esquilo, ele já dá um bom passe para Tomás Bastos, que tem a oportunidade de bater, mas Pedro Rocha faz uma grande defesa e impede a virada do Caxias. Boles. Eu quero ver agora. Gleger Zorzinho, nosso especialista, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. E essa defesa do Pedro Rocha aí, Gleger. Gramado molhado, campo ruim. E foi uma bela de uma defesa. O Pedrão é bom goleiro, né? 8,25. Então foi defesaça, né? Defesaça. Boa. Olha a ponte chegando, Diego Tavares dominou a entrada da grande área, soltou o jogo para Luiz Felipe, cortou, limpou, fintou, tentou bater pro gol, caiu na entrada da grande área, a turma do seguir. Rebote fica com o time do Caxias, com o Vini Guedes, levanta a bola pro grande ataque, entra e corta lá atrás, Emerson Santos tirou, sobrou pro Nescau, recolheu, dominou pro time do Caxias, passou Esquilo, recebeu nas costas o Emerson, linha lateral da grande área, com todo cuidado o Emerson para não cometer a falta. Esquilo domina, chegou o Emerson, caiu Esquilo, a turma do seguir, aí valeu a experiência do Emerson. E ainda ele consegue bater a bola contra as pernas do Thiago Enes para ganhar lateral para a Macaca. Desktop, internet premiada, ultra velocidade 100% fibra ótica. Internet é com a Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop, sempre ao seu lado. O técnico mexeu, o Júnior Rocha mexe também a Macaca. Dessa vez sai Gé, camisa 9 da Ponte Preta, para a entrada de Pacheco 28. Pacheco 28 no lugar de Gé, camisa número 9. Portanto, Gé, que havia tomado cartão no primeiro tempo por reclamação, foi o autor do gol da Macaca, sai e entra o Pacheco, já os comentaristas falam. 25 segundo tempo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br e veja como falar com a loja mais próxima de você. Jack saiu muito bravo ali. É aquela velha história, nenhum jogador gosta de sair, mas o motivo da reclamação, né, da saída, o cara está gesticulando, o Douglas tentou lá amenizar essa situação, ele jogou a luva no chão. É uma coisa que inexplicável, né? Foi assim, Pepe, que correu? Foi, tirou a luva ali, jogou a luva no chão, não quis cumprimentar o Douglas, auxiliar técnico de Alberto Valentim, pelo que parece muito insatisfeito com a substituição, Gé. É motivo desse tipo de atitude do Gé, ô Tigrão? Tem motivo? Então, eu pergunto pra vocês, né? Ele que pega em fio desencapado. Se ele fizesse isso aí, por exemplo, numa falta, numa marcação da arbitragem com a qual ele estivesse discordando, aí tira, soca o chão, joga a luva no chão, ia ser expulso. Parabéns pro Douglas. Olha a ponte aí. Tá impedido, tá impedido. Né? Tá impedido. Diego Tavares. Então, não é questão... O Gé, cara, ele tá fazendo um belo jogo, fez o gol da ponte, mas o Gé, sem estar amarelado, ele sempre é uma preocupação. Eu digo porque a ponte, nesse jogo, ela tá tomando sufoco agora. E ela, com um jogador a menos, perde o jogo. E o Gé amarelado, ele é assim uma bomba relógio. E antes que ela explodisse, então é melhor que ele esbraveje com o Douglas do que ele esbraveje com a arbitragem amarelado. Então, a ponte não pode, o jogo é todo a favor do Caxias nesse momento. Ah, mas quem que vai atacar agora? Tá chegando o Luiz Felipe e ele fez duas dobras. Uma do lado direito com o Maguinho e com o Pachecão, e outra do lado esquerdo com o Léo Kovic e com o Arthur. Então os homens de meio de campo têm que chegar um pouquinho. E o Tavares? Tavares, entra no jogo, pô. Você tá inteiro. Você não está amarelado. Você tem que participar mais. Então a ponte luta, eu gosto muito da postura da ponte. Mas nesse momento,
tá mais próximo do segundo gol, Caxias. E vem de novo o Caxias, tem escanteio pra bater, Tomás Bastos, pega aí outra bola, fechadinho pra boca do gol, tentou Cunha, tirou defesa, Iago com a sobra, ele chegou a dominar e partido. Com isso o Maguinho cortou, a bola bateu ali no Marcelo e sai. Lateral pra Macaca bater, fala Pepe. Ponte Preta que contou mais uma vez com a ajuda com as poças de águas. O Iago dominou a bola ali, tinha chance de fazer o gol, mas acabou escorregando. Lateral para a Ponte Preta. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 28,5, vem Ponte, lançamento muito forte para o Pacheco, a bola foi embora. Tiro de meta era pro Maguinho, tiro de meta pro time do Caxias bater. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, a Desktop. Planos a partir de R$ 79,99. Desktop, sempre ao seu lado. Cobra o tiro de meta, Thiago Coelho. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. São 19 rodadas no total. Ao final das 19 rodadas, 8 times se seguem na briga pelo acesso, 4 vagas. 4 vagas para a Série B do próximo ano. Serão 2 grupos de 4 times. Os 2 primeiros avançam na competição e sobem. Serão 6 jogos, turno e retorno. Deixa eu ver nesse momento qual seria o grupo da Macaca aqui. A gente viu no finalzinho do primeiro tempo. Grupo da Ponte na segunda fase. A Ponte na segunda colocação nesse momento. A Ponte teria nesse momento Londrina, Ipiranga e Floresta. Este seria o grupo da Ponte. No outro grupo, Caxias, Náutico, São Bernardo e Brusque. São os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro da Série C nesse momento. Série C na sua reta final nesta primeira fase. Levantamento do programa de ataque do goleiro Thiago Coelho, tentando Gustavo Nescau, subiu, Léo Oliveira cortou. Sobra da bola para Tomás Bastos, domina bonito, coloca no terreno para Pedro Cuiabá. De primeira mete lançamento lá na ponta para Iago, subiu, Pacheco tocando na bola, a bola sai. É lateral para o time do Caxias bater. Vamos bater 30, quase 30 minutos de segundo tempo. Placar de 1-1 em Caxias do Sul. A Ponte saiu na frente, o Caxias empatou os 2 gols no primeiro tempo. Recolhe, domina o time do Caxias, Vini Guedes para Iago. Iago recolheu, dominou, marcação dupla, tentou a tabela por dentro, tira a defesa. Rebote, volta para Pedro Cuiabá, levantou na área, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta para Pedro Rocha bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No estádio Centenário, Serra Gaúcha. Ponte 1, Caxias também 1, tá empatado o jogo, Edu. Saiu amarelo, já você. Pedrão. Quem? Pedro Rocha. O Pedrão. Bom, o Pedrão jogava 6 meses, né? Então tá pendurado. É o primeiro jogo dele na Série C. Olha, terminou São Paulo 3, Fluminense 1. Atenção, hein? Mineirão acabou, Cruzeiro 1 de virada, Ceará 2. Se o Flamengo pelo menos empatar com o Atlético Mineiro, 20h30 é o jogo de hoje, o Mengão chega à liderança. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gustavo Nescau tá caído ali, reclama que foi atingido por um jogador da Ponte, tá todo mundo apontando pro bandeira, o Gustavo Nescau não quis o auxílio ali para se levantar do jogador da Ponte, o que ficou um pouquinho mais nervoso nesse momento, né, Pepe? Isso mesmo, e os jogadores do banco do Caxias reclamam muito com o árbitro, pedem um cartão amarelo ali, mas quem realmente tomou um cartão amarelo foi justamente naquele lance o Pedro Rocha por retardar o início de jogo. Só um detalhe em relação à Série A do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo ganhou a 3ª seguida, chegou até estar na zona do rebaixamento, não fechar a rodada, mas ganhou a 3ª. E o Fluminense, depois que voltou do Mundial, 4 jogos, 4 derrotas. Tirou lá atrás, Léo Oliveira coloca a bola para fora, é lateral para o time do Caxias bater. 32 minutos de segundo tempo, placar de 1-1 é a Série C, é a Macaca em campo, é a macacada reunida, acompanhando o jogo, ouvindo a Bandeirantes. Tem lateral para fazer a cobrança, Thiago Enes, levantou para a boca do gol, Léo Oliveira tira dali. Ela sai em novo lateral, setor direito, campo ofensivo para o time do Caxias, vem de novo o lateral, Thiago para cobrar. Todo mundo por ali na entrada da grande área, ele vai tentar o Gustavo Nescau, centroavante que acabou de entrar. Gustavo Nescau tentou de cabeça, subiu para afastar de novo o Léo Oliveira. Voltou para Thiago Enes, de primeira tentou o lançamento, Léo Kovic. Trava bem para o time da Ponte, já empurrou na esquerda para Diego Tavares. Ele carrega a bola com velocidade, bota na frente. Ainda Diego Tavares na marcação, Alain conseguiu o passe por dentro. Dominou, Maguinho protegeu. Aí faltou a chegada dos companheiros.
Ele dominou de costas, ninguém chegou, a defesa afastou. Iago fica com a sombra pro time do Caxias, lá pelo setor canhoto, encara a marcação do Luiz Felipe, já tem atrás do Pacheco. Ele tentou a finta, trava bem, Luiz Felipe coloca a bola pra fora. Gleger, 33, e o jogo, placar de 1-1 em Caxias. O jogo deu uma esfriada na parte ofensiva dos dois lados, né? Os times meio que já... E é muito desgastante, o campo desse jeito aí desgasta demais. Tem algumas substituições. O jogador que, sente mais, eu, o Gleger, ele sente mais o quê? A panturrilha? Onde dói mais? Não entendi, Boles. Nesse tipo de piso, dessa forma aí, chovendo o campo todo, pesado, onde o jogador sente mais? É coxa, é panturrilha? As pernas e a parte física também, né? O abacaxi, né, cara? Cansa demais, uma barbaridade. É força dobrada, né? Você tem que correr mais, o campo é pesado, então, sem dúvida nenhuma, o esforço físico, ele triplica num campo desse. É isso aí, aqui vem Ponte, olha o lançamento, Lelkovic toca na bola, a bola passa. Ele se antecipou ao goleiro Thiago Coelho, ficou esperando a bola para abraçar a bola, de repente surgiu Lelkovic, ele tocou na bola, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Chance para Macaca, hein, Pepe? Após o lançamento, o Lelkovic teve a oportunidade, conseguiu antecipar o goleiro Thiago Coelho, porém acabou pegando na bola, pegou muito mal na bola, pegou sem direção. É apenas tiro de meta, segue 0-1 no Estádio Centenário. Segue o quê? 1-1. Ah, entendi. Foi isso que eu entendi. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Vamos chegar a 35 minutos, segundo tempo, é o futebol da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio, tá ligado? Tá ligado também João Fábio Tedesco, a dupla de Joãos. Estão ligados, acompanhando o futebol da Bandeirantes, já deixaram o like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estão inscritos no canal. Somos mais de 55 mil. 55 mil no YouTube da Rádio Bandeirantes. Pedro Rocha se atrapalhou, Iago vai fazendo, tocou o goleiro. Tá marcada a falta ali no goleiro. Tá marcada a falta do goleiro na reposição do Pedro Rocha. O Iago ficou na frente dele. A bola bateu no Iago, ele fez o gol. Mas o árbitro tá apontando falta para cima do goleiro, hein, Pepe? Lance muito complicado, muito confuso, e foi parecido com o lance que o Bruno Lopes tomou o cartão amarelo. Ficou ali atrapalhando a reposição do goleiro, só que dessa vez o Iago realmente ficou na frente e o Pedro Rocha não conseguiu repor a bola ao Pacheco, quem ele tentava. O Iago acabou fazendo o gol ali, mas não valeu. E aí, Tigrão, lance polêmico, hein? O juiz ajudou a Ponte. Sabe por quê? Porque é bola agarrada. Na bola agarrada vale. O goleiro, ele pode ser marcado como qualquer outro jogador, não precisa dar distância nenhuma. Quando é uma reposição de tiro de meta é outra situação. Bola agarrada. O Pedro Rocha sair jogando, foi marcado. E infantilmente jogou a bola contra o jogador do Caxias. É bola agarrada. Quando ela tá agarrada, ela tá em jogo. Não é uma bola parada. E aí o Gleger tem muito mais conhecimento da posição do que eu. Mas ali, quando é bola agarrada, não adianta chutar contra o adversário. Sai dele, dribla ele, dá um melaço, retarda um pouquinho, joga por cima dele. Agora ele estava sendo marcado numa bola agarrada. A bola está em jogo. Não é uma reposição. E aí o Pedrão saiu mal e tomou o gol. Para mim a Ponte foi beneficiada e o Caxias prejudicado. Hein, Gleger? Para mim também. Para mim também. Tem toda a razão. Aliás, o Tigrão passou aí exatamente o que aconteceu. Falhou o Pedrão e o árbitro também errou. Olha a Ponte para ataque, o cruzamento do Arthur tentou o Léo Oliveira, ele chega a desviar, mas a bola passa à direita, longe do gol, é só tiro de meta para o Caxias. Olha, você já baixou o aplicativo novo da Sanasa? Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo o aplicativo da Sanasa. Cartão amarelo. Para quem? Para o Iago, naquele lance com o Pedro Rocha, o jogador camisa 11 da equipe do Caxias acabou sendo amarelado e o Caxias prepara mais duas mudanças. A primeira é a entrada do zagueiro Alisson com a 3. Vamos ver quem vai sair.
vai entrar também o camisa 28, Jonathan Ribeiro, no lugar do Iago, justamente o amarelado, e entrou o Alisson no lugar, se eu não me engano, do Vini Guedes, 23. Vamos confirmar, Boles. Beleza, então é isso. 2 alterações, portanto, no time do Caxias. Técnico Júnior Rocha fazendo 4 alterações no time da Serra Gaúcha. Levantamento pro campo de ataque, a chegada do time do Caxias. Esquilo vai brigar, protegeu o Pacheco para tirar de qualquer maneira. Foi meia dúzia, né, que saiu. Isso, Marcelo Nunes, meia dúzia, saiu para a entrada do Alisson, número 3. Quinto sinal tá marcando 18 horas no horário oficial de Brasília. 18 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasília. 38,5, reta final do jogo. Já o Edu Pinheiro comanda o apito final. Força nos braços do Alisson, levantando para a boca do gol, vem o desvio para o meio da área. Subiu o Luiz Felipe para cortar, completa Maguinho. Tavares com a sobra, foi empurrado pelo Lucas Cunha, o jogo tá parado. Tem falta para bater o time da Ponte. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. O caído jogador da Ponte, o jogo tá parado. Quem é ali? O Maguinho? Ao que me parece, Tavares. Wanderson, né? Não, Tavares. Não, Diego Tavares. E na mão, né? saiu o público, Boles. Ah, é? Público pagante, 1.871. Público não pagante, 131. Um público total de 2.002 torcedores para uma renda de R$ 8.385. Pedro Rocha levanta a bola para o campo de ataque, rasga lá atrás, tira Lucas Cunha para o time do Caxias, dá a volta para Léo Kovic, escorou de cabeça, mas foi atingido sem bola pelo Nescau. O jogo tá parado, foi em cima do Dudley. 8 mil, quer dizer, o ingresso baratíssimo, né? Essa daí você gasta lá na Albertina. Bom, o Gustavo Nescau entrou pilhadão, ele reclama com todo mundo, ele discute com todo mundo, agora tá reclamando ali, discutindo com o Emerson. Falta no círculo central para o Macaca bater, vem o capitão Emerson para a bola, reta final do jogo, quem sabe o chegou no gol, para a Ponte voltar à liderança na Série C. Tá 1-1 o jogo, Emerson, pé direito, fez o levantamento procurando o Darney, escorou de cabeça para o meio da área, tentou, brigou Léo Kovic, escanteio. Escanteio tá marcado, escanteio pra Macaca, ficou caído o jogador do Caxias, escanteio pra Macaca bater, Pepe. Na dividida ali entre o Lucas Cunha e o Léo Kovic, o zagueiro do Caxias acabou levando a pior, está deitado no gramado, está caído no gramado com dores na cabeça. Detalhe. Léo Kovic também coloca a mão ali à cabeça, parece que foi forte a batida. Chama o detalhe pro Tigrão aí, o Pepe. Detalhe, Tigrão. Entrou bem, muito bem o Léo Kovic, ele tá como atacante, né? Não só na beirada, como entrando na área, foi a segunda vez. Entrou muito bem no jogo. Tá fazendo fumaça aí. Já teve ali próximo de uma finalização para fazer o gol. E agora brigou ali, arrumou escanteio. De repente, zagueirada na área. Vai, Boles. Levantamento para boca do gol, tira a defesa, Luiz Felipe com a sobra, dominou para bater, bateu desequilibrado com o pé esquerdo, tira a defesa, tendo contra-ataque o time do Caxias, por segurança colocou a bola para fora ali o jogador da Ponte, o Pacheco, porque vai que ele recua pro goleiro e a bola para na poça d'água, foi inteligentemente ali o Pacheco colocando a bola para fora, lateral pro Caxias bater, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 minutos, segundo tempo. Tá sentado no gramado agora ali, Luiz Felipe sentindo cãibras, portanto a Ponte vai fazer mais 2 alterações. Confirmando, em Caxias, estádio Centenário, 1 pra Ponte, 1 pro Caxias, Edu Pinheiro. Olha, segundo tempo lá em Sergipe, o Itabaiana do Gilson Kleina vence 3-1 o Ituano e o Figueirense sofre o gol, empata, né? Figueirense empata com o Araújo. Segundo tempo lá em Floripa, Figueirense 1, Anápolis também 1. 2 alterações na Ponte. Sai Luiz Felipe sentindo muito ali, camisa 27, para a entrada de Rodrigo Souza com a 5. Sai Luiz Felipe 27 para a entrada de Rodrigo Souza com a 5 e vai entrar Jonathan Toró no lugar de Maguinho com a 2. Sai Maguinho com a 2 e entra Toró 17. Com isso, a Ponte faz as 5 alterações disponíveis no jogo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vai tentar uma estocada final a Ponte. O Maguinho estava tentando fazer a segunda linha com o Pacheco na primeira, mas não funcionou. O Maguinho não aguentava mais. Jogador que jogou todas, já não é mais criança.
gramado pesado. Agora vem o Toró aí para uma correria. Vamos ver. Toró de um lado e Léo Kovic do outro, entrando os dois na área. É uma cartada final aí do Douglas para tentar um contra-ataque, mas o Caxias, nesse momento, tem o controle do jogo. Empurra a Ponte para trás. Nescau levanta o brigão de ataque, tira Wanderson lá atrás, Toró vai brigar, tá inteiraço no jogo, acabou de entrar, tira lá atrás de qualquer maneira o Alisson, devolve a bola ao brigão de ataque, ela sobra pro Esquilo que deu uma escorregada, mas já não valia, estava impedido o atacante do Caxias, o jogo tá parado. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, é com a Desktop, planos a partir de R$ 79,99, Desktop sempre ao seu lado. E pra você, Gleger, estas duas alterações, duas últimas do time da Ponte. Vai para agora tentar sair, o Tigrão disse, é verdade, né? O Caxias vive um melhor momento no jogo e agora dá uma oxigenada na frente para tentar uma estocada final aí, né? Mas o jogo tá com uma cara de 1-1, não tá, Bolis? Tá, e persistindo o empate, a Ponte permanece na segunda colocação, Caxias o primeiro, Londrina voltou a encostar, né? São os 3 melhores deste campeonato Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre o time do Caxias, tentando aqui virar direita, dominou pra lá, dominou pra cá, o Jonathan Ribeiro tentou bater no comando, chega lá atrás e defesa pra cortar. Com o peito, Lucas Cunha, deixou pro Alisson, Alisson pra Alain, pé direito devolve a bola pro campo de ataque, Derdem tirou, tira de bicicleta Léo Oliveira, levanta a bola pro campo de ataque, Toró briga e ao cair, o Léo Oliveira ao tentar a bicicleta, caiu e ficou ali, ó, caído no chão. A bola volta para o time do Caxias. Bola na ponta, recolheu, dominou Vigni Guedes tentando o cruzamento. O Rodrigo Souza domina, ajeita e vai colocar a bola para fora. Não, ele colocou, mas o Léo Oliveira se levantou, né, Pepe? Se levantou e no momento que o companheiro Rodrigo Souza tirou para fora, ele se ajoelhou ali de novo no gramado, conversa com o árbitro, sente muito as costas o Léo Oliveira. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Nescau tentou na área, girou, ele bateu, mas bateu para fora. A bola foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta para Macaca bater. Vem aí o derby, tá chegando a hora. No próximo sábado, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, o derby 210, frente a frente, Ponte Guarani, Guarani Ponte, uma das maiores rivalidades do futebol do Brasil. Cobertura total da Rádio Bandeirantes. 7 minutos. Vamos até 52 em Caxias. O Caxias tem mais uma alteração e o Júnior Rocha fará essa alteração. Vem aí o camisa 5 no lugar do 27. O camisa 5 é o Lohan, como você bem disse, e entra no lugar do meu xará, Pedro Cuiabá. Pedro Cuiabá, 27, dá lugar ao Lohan, número 5 na equipe do Caxias. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda um SMS avisando. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera, pelo carinho, pela audiência. Finalzinho do jogo, já o apito final. A Ponte tem falta para bater aqui na ponta esquerda. Vem para a cobrança Léo Kovic. Vai levantar na entrada da grande área que está congestionada. Um bolo de jogadores, um amontoado de jogadores. Léo Kovic levantou, desvio feito. A bola sobraria para o Dordem, tira a defesa. Rebote fica com o time do Caxias, tentou o Esquilo. Rebate lá atrás, afasta Rodrigo Souza. O Toró foi para a bola, estava impedido, o jogo está parado. É falta para o time do Caxias bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai conhecendo o primeiro empate na competição do Caxias. 9 vitórias, 4 derrotas. O único time que ainda não empatou nesta Série C. Bola colocada para fora, tem lateral o time do Caxias para bater. Lá pela esquerda vem para a cobrança exatamente o Alisson, que entrou agora há pouco. É um zagueiro improvisado na lateral esquerda. Tá indo para a área por ali o Lucas Cunha, mas o jogador na bola aérea. Vem para a cobrança, Alisson levantou, desvio de cabeça do Esquilo para fora. É lateral de graça para Macaca bater. A Ponte fará alguma programação especial para o derby ou vai treinar em Campinas mesmo? O que você tem de informação, Pepe? Ainda estamos apurando, porém a Ponte não divulgou ainda. Vai esperar, né? Na verdade, a delegação, todo o elenco retornar desse jogo de Caxias. E aí sim, acho que vão divulgar ou vamos apurar como será a semana da Ponte Preta. Boris. Boa, para a reta final deste Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte está chegando a 27 pontos. O ano passado, o 8º colocado, o Remo, se classificou depois de 9 rodadas com 26.
Matematicamente, a Ponte ainda não garante a sua classificação, mas deixa bem encaminhada a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. 47-40, vamos até 52 no Estádio Centenário. Tenta indo o time do Caxias, corta lá atrás Wanderson, toca na bola Lucas Cunha, rebate de novo Wanderson, agora com o pé canhoto, levantou a bola para o de ataque. Lelkovic corre, a bola não sai, para na poça d'água. Thiago Enes com a sobra, levanta para o de ataque, chica bem lá atrás, Derdei cortou, Arthur brigou, consegue o passe para Léo Oliveira, empurra pela meia para Rodrigo Souza, marcado pelos seus jogadores do Caxias, tentou o lançamento, vem na antecipação, Lucas Cunha tira, briga pelo meio, perde a bola, Jonathan Ribeiro, Toró com a sobra, soltou para Rodrigo Souza, demorou para tocar, foi travado pelo Jonathan Ribeiro, a sobra da bola volta ainda para o time do Caxias, passe em profundidade para ele, chega a defesa para cortar, briga Tomás Bastos, Rodrigo Souza girou, caiu e a falta para cima dele. O árbitro parou, marcou no meio campo, um pouquinho antes da risca no meio campo, a falta foi marcada para cima de Rodrigo Souza. É falta, é para Macaca bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Furou Jonathan Ribeiro quando tentou tirar. A bola saiu, é lateral de graça para Macaca bater pela canhota, campo ofensivo. É Lelkovic, vem para a bola, quem sabe Macaca no finalzinho. Para matar o jogo, para garantir a vitória, para voltar à liderança. Lateral cobrado curto pelo Lelkovic, corta, Thiago Enes coloca a bola para fora, mas e dá, né? Mais uma oportunidade para Macaca, ganha mais um lateral, a Ponte para bater. Esse lateral mais perto da linha de fundo. Vem para a cobrança Lelkovic. Toma uma grande distância para cobrar, com força nos braços. Lelkovic levantou para a área, o desvio de cabeça para trás, a bola vai ficar viva para Macaca. Emerson tentou bater pro gol, foi travado o chute, volta para Pacheco lá pela direita, tem Toró ao seu lado, abriu para Choró, devolveu para Pacheco, bateu cruzado para fora. Quase o Pacheco marca o gol. Na tabela com o Toró, ele bateu cruzado. Passou na frente do gol, quase a Ponte volta a estar na frente do placar, Pepe. Pacheco se aventurando ali no sistema ofensivo, fez uma boa tabela com o Toró, acabou pegando um pouco de lado na bola, mandou pra fora, 1-1 no Estádio Centenário. A evolução do Toró foi de calcanhar, faz e me abraça. O Tigrão acho que faltou ele carregar um pouquinho mais a bola, hein, Tiger? Podia, você tem razão. Teria que ter enfrentado o goleiro na diagonal. Se bem que o gramado não permite muito conduzir, né? Mas ali, a impressão que a gente ficou é que o gramado está um pouquinho melhor no ponto onde ele estava. Olha ali, ó, bico da grande área para dentro. Se precipitou um pouquinho o Pachecão, que entrou muito bem no jogo e chutou. Poderia ter feito o gol. Acho que se vai no sentido do gol, teria feito o gol. 50 minutos e meio, vamos até 52 no sul do país. Segue 1-1 aqui, falta do Arthur, vai receber cartão. Segurou o jogador do time do Caxias, cartão para ele, né, Pepe? Isso mesmo, Arthur parando o contra-ataque ali, camisa 15, recebeu o cartão amarelo, não estava pendurado. Bole. Quase 51, vamos a 52. Já o Edu Pinheiro comanda o apito final, repercutindo mais de 1 para Ponte Pretão para o Caxias e já projetando o derby. Afinal de contas, na próxima rodada tem o derby. O Arthur tentou tirar de uma forma estranha, tirou o time do Caxias, reclama que tocou no braço do Arthur, Arthur não deu a falta, Toró também briga, a bola saiu, é lateral para Macaca bater. Tem lateral, o time da Ponte, tá 1-1 o jogo, primeiro empate do Caxias. A Ponte conquistando um ponto importante, poderia ter vencido, saiu na frente, mas um jogo difícil, gramado molhado, campo pesado, de qualquer forma tá somando um ponto importante nesse momento a Macaca. Não tem tanta pressa assim para cobrar o lateral, o Arthur, na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Muita lama ali naquela região onde o bandeirinha corre. O Arthur vem para a cobrança. Vem para a cobrança do lateral. Levantou, tentou o Arthur. Subiu, aliás, o Toró tirou a defesa. Na sequência, o Arthur pegou a falta do Lelkovic. Jogou parado, vai terminar do Centenário. 1 para o Caxias, 1 para o time da Ponte. O Arthur autorizou a cobrança na falta para o time do Caxias. Vem para a cobrança por ali o Lucas Cunha. Deixou a bola para o Tomás Bastos. Se sinalizou que vai levantar essa bola lá na área. A bola vai ter que atravessar todo o campo de ataque para chegar lá na área. Tomás Bastos vem para a cobrança, talvez no último lance do jogo. Falta para o time do Caxias. Se tiver força, a bola vai chegar. Tomás Bastos não teve. Chega Diego Tavares, tentou tirar, também não tirou. Esquilo fica com a sobra lá pela canhota. Recolheu, dominou, encara a marcação, traz a bola para o meio direito para cruzar. Cruzou para a boca do gol, bola perigosa. Subiu o Arthur tocando na bola, escanteio. Escanteio e vai autorizar a cobrança. Então,
Autorizou a cobrança ao árbitro. Ele pediu 7. 52 e Deixa 35. bater a falta. Agora vai deixar o escanteio. Daqui a pouco ele vai lá pra cabecear. Você quer ver ou não? Vem Thomas Bastos pra cobrança do escanteio. É escanteio pro time do Caxias. Autorizada a cobrança, pé canhota, bola levantou na primeira trave, desvia, gol do Caxias! Gol do Caxias! No último lance do jogo, com tempo regulamentar esgotado, inclusive com os acréscimos, o árbitro permitiu a cobrança e o Thomas Bastos levantou na primeira trave. O desvio fatal do jogador do Caxias meteu lá pro fundo do gol para fazer o segundo gol. O desvio foi do Lohan. Camisa 5, Lohan, aos 52 minutos e meio. O árbitro havia prometido o jogo até 52. Gol da virada do Caxias, gol da vitória do time gaúcho. Caxias 2, Ponte 1, gol de Lohan, não deu para Pedro Rocha. E o detalhe do gol, Pepe. Falha da defesa Ponte Pretana, bola baixa ali no primeiro pau, nenhum zagueiro, nenhum defensor chegou para rasgar. E Lohan, que não tem tanta estatura, não tem altura, acabou fazendo o gol da vitória do Caxias, 2-1 para os donos da casa. E o outro terminou, ele esperou a cobrança, esperou o gol do Caxias para terminar. Termina o jogo, Caxias vence a Macaca pelo placar de 2-1. 2 para o Caxias, 1 para a Macaca, aquilo que a gente disse. O Tigrão havia alertado, o 4 deu 7 minutos. O tempo regulamentar esgotado, inclusive com o tempo acrescido. Ele deixou cobrar falta, o lance prosseguiu, houve um cruzamento, a bola colocada para fora, permitiu a cobrança de escanteio e o Caxias, com quase 53 minutos, fez o gol da vitória. O Caxias vai a 30 pontos, a Ponte fica com 26 na segunda colocação. O Caxias praticamente encaminha, carimba a sua classificação à próxima fase. Os jogadores do Caxias comemoram, principalmente com o Lohan, o autor do gol do time do Caxias. Tanto é que o GC da TV, que transmite o jogo, colocou lá, 53 minutos do segundo tempo. O árbitro havia prometido o jogo até 52. Termina o jogo, agora a Ponte foca no derby do próximo sábado, derby 210. Os dois times chegam ao derby derrotados nesta 14ª rodada. Algo mais a acrescentar, Pepe? Detalhe do gol é isso, Bolis. Falha da defesa Ponte Pretana, a Ponte Preta perde a oportunidade de ultrapassar o Caxias na tabela, ou pelo menos não deixar a equipe do Rio Grande do Sul abrir uma grande vantagem. Porém, na bobeira, nesses últimos lances, o Caxias vira o jogo diante da Ponte Preta e abre 4 pontos de vantagem. É isso aí, vira o jogo, portanto, o Caxias. Muita festa no torcedor do Caxias. Os jogadores também comemorem. Do outro lado, resta um pouquinho de lamentação e alguns jogadores da Ponte ainda reclamando ali com o árbitro, mas não vai adiantar absolutamente nada porque o placar está definido. Vitória do Caxias. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Na sequência vem aí o apito final do comando do Edu Pinheiro. E até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Público 2002, 8 mil de renda, chuva, poças d'água, Caxias nos acréscimos, marca e vira 2-1, dispara na liderança, Ponte em segundo. Olha, e ninguém tomou amarelo, né? O PP, Pedro Piscinato, dos pendurados, ninguém levou amarelo. Não, Edu, a Ponte Preta tinha 6 jogadores aí com 2 cartões amarelos e nenhum desses atletas tomaram o terceiro. Eram eles o Danley, o Simon, Dudu, Léo Oliveira, Luiz Felipe e Lucas Cândido, todos passaram ileso. Olha, já o Tigrão começando de ofício, a Ponte começou com 3 zagueiros, né? Emerson Santos, Wanderson, Darley Santos. Houve uma variação, o Emerson Santos foi para volante, o Tigrão vai explicar. Com 3 atacantes, Jean Dias, Bruno Lopes e o Gé. Olha, é o seguinte, gente, no início os 2 gols, né? 9 minutos, a bola para na poça d'água, o goleiro do Caxias sai e parou repentinamente. E aí ele escorrega e sobra limpinha pro Gé fazer 1-0. A 19, falta lateral pro Caxias, a bola pinga na área, bate no Gé e dá condições pro Carlisson empatar 1-1. Se não tivesse tocado no Gé, tava algum impedido. Mas foi rápido o lance, o Bandeirinha deu impedimento. E aí o árbitro foi conversar com ele, com a pressão dos jogadores do Caxias, o árbitro e o Bandeirinha conversando, chegam à conclusão de que foi gol. Gol confirmado, 1-1. Depois teve um lance a 37, primeiro tempo, o Emerson Santos salva, Pedrão chegou a ser driblado, mas o Iago, quando ia ajeitar para fazer também a poça d'água, o atrapalha e o Emerson Santos se joga e manda a bola para escanteio. No segundo tempo, a defesa do Pedro Rocha, a 22 minutos, cara a cara, Tomás Bastos, uma belíssima defesa, a pressão total do Caxias, aí teve um lance também do Lelkovic, foi lançado, ficou cara a cara o goleiro do Caxias aí, mas quis encobrir, não deu certo, foi pra fora, né? O lance do Pedro Rocha, a 35 minutos, ia sair jogando com as mãos, e aí ele foi alçar a bola, bate no cara do Caxias, sobe pra ele e faz o gol. A bola estava em jogo. E, segundo a nossa opinião, foi o gol legal. O árbitro deu falta no Pedro Rocha. 49, Pacheco, um chute cruzado perigoso. Perigo também. E a 53, além daquilo prometido pelo árbitro, numa cobrança de escanteio, Arthur joga para escanteio. Na cobrança, Lohan de cabeça faz 2-1. Oi, Tigrão! Depois de 35 anos, Ponte e Caxias se enfrentaram. A Ponte disputou a Série C em 87, em 90 e pela terceira vez em 2025, também último jogo pela Série C, 2-1 Caxias. Um abraço para você, Edu, um abraço aos amigos do nosso apito final. Olha o seguinte, o jogo foi uma guerra, foi um jogo muito pegado, muito brigado. Eu gostei da Ponte, eu gostei da voluntariedade, eu gostei da força física, da entrega do time da Ponte. Uma escalação a princípio confusa, né? Com Luiz Felipe e Léo Oliveira no meio-campo, não tinha o meia, e aí 3 atacantes, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé. Aí o Emerson às vezes vinha e compunha o triângulo, ali o tripé de meio-campo. Às vezes, quando não vinha o Emerson, voltava exatamente o Jean Dias, que também fechava e compunha e ocupava o espaço ali no meio-campo. Eu acho que a principal virtude da Ponte foi ter degladiado o tempo todo, foi ter lutado, não é? Não foi um primor técnico, até porque o gramado totalmente alagado não permitiu com que nem Ponte e nem Caxias fizessem uma partida tecnicamente apreciável. A bola parava, a bola às vezes ficava mais rápida.
mas dois times muito voluntariosos e a Ponte estava arrancando um grande resultado. Só que eu tenho que dizer o seguinte, o Caxias, ele foi prejudicado por volta aí de 25 minutos do segundo tempo, quando o Pedrão agarrou uma bola e foi sair jogando, e ele estava marcado pelo Iago, número 11 da equipe do Caxias. E o Pedrão, infantilmente, ao invés de sair da direção do jogador do Caxias, chutou a bola contra o atacante gaúcho. E a bola ficou pererecando aqui, o Pedrão fora de combate, e o Iago meteu na rede. O juiz entendeu que foi falta, que atrapalhou a reposição, mas era a bola agarrada. Não era um tiro de meta, nem uma cobrança de falta ou de impedimento dentro da grande área, quando tem que haver a distância regulamentar. Vocês se lembram daquele lance do Ronaldinho Gaúcho? Ou melhor, o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gorducho. Ele era magrinho, estava começando a carreira lá no Cruzeiro. E era a bola agarrada contra o Santos. O Rodolfo Rodrigues ficou ali enxuriçando e botou a bola no chão. A bola agarrada. Tá no chão ou tá na mão, tá em jogo. A hora que o Pedrão jogou para chutar, ela tá em jogo. E aí o Ronaldinho tomou a bola, espertamente do Rodolfo Rodrigues, estava escondidinho atrás dele e botou na rede. Foi gol, o gol foi validado. Lance muito parecido, só que esse o Pedrão foi chutar para frente e chutou em cima do Iago. Tava perto? Tava. Mas ali não tem distância regulamentar. Então o Caxias foi prejudicado. Já poderia estar 2-1. Ficou 1-1 e aí a Ponte foi prejudicada. E o juiz pediu até 52, ele pediu 7 a mais e com 7 teve uma falta para ser batida, uma falta no campo de defesa do Caxias. E aí ela foi batida pelo Tomás Bastos, que é um cara canhoto, limitado tecnicamente, mas que chuta muito forte. Ele falou, seja o que Deus quiser. Já passou do tempo, por que o juiz não acabou aos 52? Já que ele pediu 7. Não, deixou bater a falta. A zaga da Ponte rechaçou mal, rebateu mal, bola para escanteio. Saiu o escanteio, e aí uma falha de marcação no primeiro pau, e apareceu por ali o Lohan, que é volante, e botou a bola na rede aos 57 e 15 segundos. Então prejudicado o Caxias no gol anulado e prejudicada a Ponte, que o jogo deveria ter acabado. Resumindo, acho que um placar correto, porque já poderia estar 2-1 para o Caxias, e a minha palavra de elogio aqui pela entrega, pela voluntariedade, pela volúpia, pela gana e pela raça do time da Ponte, num jogo que foi um misto entre futebol e polo aquático, pelo lamentável estado do gramado, extremamente cheio de água, de poças d'água. Eduardo. Muito bem. Olha, pela Série C, encerrado também o jogo lá do Itabaiana, encerrado o Figueirense. Pela Série C tivemos Itabaiana 3, Ituano 1. Terminou Figueirense 1, Anápolis 2. 19 horas tem São Bernardo e Confiança. Oi, Gleger Zorzin. Caxias vira nos acréscimos, hein? Público 2002, Caxias 2.1. Edu, vou analisar o seguinte, né? A intensidade do time Ponte Pretano, a voluntariedade, a dedicação no jogo. Realmente a Ponte fez diante de toda a dificuldade, fez um bom jogo, né? E eu concordo quando diz o Tigrão, né? Aquele lance do Pedrão, o Ponte poderia ter tomado o gol, porque o Pedrão acabou cometendo um erro ali, tenta sair jogando, o rapaz põe a perna ali, um lance absolutamente normal. E ele vai e faz o gol e o juiz anula. E depois vem o castigo ali no final, o juiz poderia ter terminado a partida, né? Mas resolveu deixar o jogo andar e tá errado, hein? Tá errado, ele tinha que ter terminado o jogo ali na falta. Foi falta, parou a jogada, falta, acabou o jogo. Já tinha dado 50 o tempo regulamentar.
Ali tinha que ter terminado. Ele deixa cobrar a falta, tem o escanteio, ele deixa cobrar o escanteio e nisso já passaram aí 2, 3 minutos, para lá de 2, 3 minutos. Então errou a arbitragem também nesse sentido. Então a arbitragem é meio confusa, né? No primeiro gol lá do Caxias, eu não vi falta do Emerson, não vi falta do Emerson. Inclusive o bandeirinha que estava ali ao lado, ele deu bola para a Ponte Preta. E o árbitro lá atrás vem e dá a falta para o Caxias, que origina o gol de empate. Então uma arbitragem confusa de um jogo, né? De um jogo no meio da água, no meio do barro, né? Um jogo duro, difícil, desgaste muito forte dos dois lados, a gente viu aí. Mas o Caxias foi pro abafa no final, né? Eu esperava um pouco mais da Ponte no final. Teve alguns jogadores que foram substituídos e, para mim, jogadores que entraram e aí para tentar, ou pelo menos segurar o 1-1, né? Ou até mesmo em algum momento ali tentar fazer o segundo gol, só o Léo Kovic que entrou bem. O restante, não, na minha opinião, não entraram bem, não. Estavam meio desligado, desconectado, digamos assim, do jogo. Então, é uma pena, né, ter perdido o jogo, porque a Ponte teve nas mãos ali um empate que seria um ótimo resultado até o finalzinho, Edu, mas aí é circunstância do jogo, mas não dá para dizer que a Ponte jogou mal. Para mim, a Ponte, diante de todo o cenário da partida, o campo, né, a atmosfera do jogo, a Ponte fez um bom jogo sim, Edu. Bom, é o seguinte, olha, o Caxias então é líder com 30, em segundo a Ponte 26, em terceiro Londrina também 26, em quarto Náutico 23, em quinto São Bernardo 22, em sexto Ipiranga 21, em sétimo Floresta 20, em oitavo Brusque 18, em nono CSA 18, em décimo Ituano 17, décimo primeiro Botafogo da Paraíba 16, décimo segundo Guarani com 16. Olha, tem jogo amanhã, hein? Tem jogo amanhã na Série C, Botafogo da Paraíba e Brusque, Tombense e Maringá. Se o Maringá ganhar em Tombos, ultrapassa o Guarani. De qualquer maneira, fica aí a Ponte em segundo 26, Guarani 12º com 16, o derby é sábado, 17 horas, o Majestoso. O Guarani ontem, com a derrota para o Náutico, demitiu aí o Marcelo Fernandes. Fica a expectativa de quem será o próximo técnico, quem vai dar treino amanhã, porque o Guarani joga amanhã pela Copa Paulista no Brinco, 19 horas, Guarani e Primavera. Mas os jogadores também se reapresentam amanhã. Então quem é que vai dar o treino amanhã? Até o treino novo chegar e tal. Até agora, oficialmente, nada foi anunciado, tá? Tivemos ontem Guarani 0, Náutico 1, Floresta 1, ABC 1, Londrina 3, CSA 1, Retrô 0 e Ipiranga 0. Repito, Caxias 2, Ponte 1, hoje ainda Itabaiana 3, Ituano 1, Figueirense 1, Anápolis 2 e 19 horas... vai ter São Bernardo e Confiança. Amanhã, repito, Botafogo da Paraíba, Brusque, Tombense e Maringá. No Brasileirão, o São Paulo ganhou de 3-1 do Fluminense. Lá em Minas, o líder Cruzeiro perdeu de virada. Cruzeiro 1, Ceará 2, mas o gol do Cruzeiro foi do Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, 15º gol dele na temporada. E jogando nesse momento, Inter e Vasco, Bahia e Juventude, 0-0. O Flamengo é 20-30 contra o Atlético Mineiro. Se o Flamengo apenas empatar, chega aí a liderança. Na Série B, ontem, Ferroviária 0, Operário também 0, CRB 4, Novo Horizontino 0. Hoje tivemos Coritiba 1, Amazonas também 1 e Volta Redonda 2, Vila Nova 1, América Mineiro e Atlético Paranaense empatam em 0-0. E agora, vamos ao craque 18h47. O craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, Leandro Boris, o moço de Piracicaba, aqui na rua, 2-1 Caxias. Fala, Boris! Atenção, Leandro Boris tá pensando, né? Porque tomou o gol no final, mas é nos acréscimos. Fala, Edu. Olha, a Ponte não teve, evidentemente, nenhum destaque. Eu colocaria o Pedro Rocha, né? Porque em um lance capital no finalzinho do jogo, inclusive, um chute do Tomás Bastos, a queima-roupa, uma defesa espetacular do Pedrão. Naquele momento, a Ponte já poderia ter sofrido o gol da virada. Então, o Pedro Rocha, pra mim, o craque do jogo. Valeu, Edu. Grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Bom retorno a Piracicaba. Sexta-feira, aniversário de Piracicaba. E os nossos sentimentos, pessoal do mercado municipal, né? Pegou fogo, que coisa, né?
que haja um rápido restabelecimento, que tudo possa ser reformado. E parabéns ao povo de Piracicaba. O Pedro Piscinato, tem craque, Pedrão. Oi, Edu, de volta aqui no apito final. Meu voto de craque do jogo vai para o Gé. O Gé, que há mais de 2 meses não marcava um gol com a camisa da Ponte Preta, voltou a marcar hoje. Infelizmente, a vitória não veio para a Ponte Preta não consegue assumir a liderança, mas pela garra, pela entrega e pelo gol marcado, meu voto de craque do jogo vai para o Gé, Edu. O Gé, ele fez o gol da Ponte, mas no gol de empate do Caxias, ele acabou se envolvendo, reclamou e recebeu amarelo. Eu marquei, quer ver só? Eu marquei os minutos que o Gé foi amarelado, 20 do primeiro tempo. 20 do primeiro tempo, exatamente. Foi no gol, logo após o gol de empate do Caxias, né? E sabe como é que é, hein? Deixar o Gé em campo, com 20 de jogo, amarelado, é revólver na mão de macaco, né? Aí tiveram que tirar o Gé, até que jogou muito, né? Saiu a 25 do segundo tempo. Greger Zorzin. Você também jogou no Caxias ou não, hein, Greger? O craque não jogou, né? Não joguei no Caxias, mas joguei muitas vezes no Centenário. Jogou com o Filipão ou não? Não, né? Não. Então o craque, seu Greger. O craque pra mim é o Gé, que fez o gol da Ponte. O Gé. Gé. Muito bem, o Gé. Olha, o Gé são 26 gols em 77 jogos. Ele chegou em janeiro de 2023. Veio do Itapirense. O Gé é que ele teve cirurgia 2 vezes. Alguns jogos ou vários jogos suspensos. O Gé, 77 jogos. Mas eu tive contabilizando aí, desde o dia que ele estreou, em janeiro de 23, até o dia de hoje, ele deixou de jogar em 62 jogos. Eu repito, esses motivos aí, cirurgia também, tá? O mestre Tigrão, o craque. Pra mim, Luiz Felipe. Grande partida. 2 belos chutes a gol no primeiro tempo, correu o campo inteiro, correu por 2 ou 3 ali no meio campo. Luiz Felipe, inclusive, ganhando espaço aí, de repente. Tudo bem que Lucas Cândido e Dudu, os volantes titulares, foram poupados, né? Claramente poupados, algo com o que eu não concordo, mas quem sou eu para discordar, né? Do poder. Não vou discordar, não concordo, mas o problema é deles. Estavam no banco, não entraram, e o Luiz Felipe fez uma partida muito boa. Léo Oliveira também. Aliás, Léo Oliveira pedindo passagem. Gostei muito da intensidade de marcação do meio-campo da Ponte. Como o Luiz Felipe, além de carregar o piano, ainda arriscou fazer o gol, ainda chutou 2 vezes, chegou, apareceu em 3 ou 4 oportunidades de trás como elemento surpresa, eu acho que fez uma grande partida. Para mim, o craque do jogo, Luiz Felipe, da Macaca, número 27, para mim, um partidaço. O Luiz Felipe, do atual elenco da Ponte, é o jogador que tem o contrato mais longo. Termina só em 30 de abril de 2028. Ele está completando 3 anos de Ponte também. Quarta-feira, quem faz 3 anos de Ponte é Elvis. Num jogo contra o Operário de Ponta Grossa, Série B, estreando no Majestoso. E na sua estreia, teve um pênalti no gol da Pepaz. Ele bateu, o goleiro defendeu, mas o juiz mandou voltar. Invasão. Aí ele bateu de novo e fez o gol. Hélio dos Anjos era o treneiro, né? Então, Luiz Felipe, 3 anos, Elvis, 3 anos, mas olha, contagem aqui do craque, deixa eu ver aqui. Pedro Rocha, 1 voto, Gé 2, Luiz Felipe 1. Então, Gé é o craque do jogo e a gente segue com o nosso apito final. Depois de Caxias 2, Ponte 1. Eu volto já em nome de Brasitone e a ficha técnica. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Lá em Caxias, muito frio, muita chuva, poças d'água também. Pedro Rocha no gol, já que o Diogo Silva estava suspenso. O Pedrão jogando depois de 6 meses. Wanderson, Emerson Santos e Darley Santos, os 3 zagueiros. Maguinho é o ala direito. Luiz Felipe, Léo Oliveira, 2 volantes. E Arthur, o ala esquerda. E na frente, Jean Dias, Bruno Lopes e o Gé. Olha as alterações. No intervalo, saiu Jean Dias, talvez machucado. E entrou Diego Tavares, completando aí o Jean Dias, saindo. Inclusive era o capitão do time. Jean Dias completou 18 jogos que não marca. Depois tivemos a 17 segundo tempo, sai Bruno Lopes, entra Léo Kovic. Depois a 25, sai Gé, entra Pacheco. Aos 42, Maguinho saindo, entrando Toró. Aqui, lateral direito pelo atacante Toró. E Luiz Felipe saindo, entrando Rodrigo Souza, também volante. Olha, no banco, e não entraram o goleiro Matheus Kaiser, o Simon, zagueiro, Sérgio Rafael, zagueiro, Elvis, meia no banco hoje, Dudu, volante, Lucas Cândido, volante, está pendurado também, ficou no banco, e é isso aí, os demais entraram, tá? A equipe do técnico Alberto Valentim, Caxias, Thiago Coelho, Thiago Nunes, Lucas Cunha, Alain e Marcelo Nunes, depois Alisson, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, depois o Lohan e Tomás Bastos, Iago, depois Jonathan Ribeiro, Calisson, depois Douglas Esquilo e Eduardo Melo, depois Gustavo Nescau. Técnico Júnior Rocha, apitou Emerson Souza da Bahia. Olha, amarelos muitos aqui pra Ponte. Vamos lá. Gé, o técnico Alberto Valentim, Bruno Lopes, Léo Kovic, goleiro Pedro Rocha e Arthur. Mas aqui ninguém pendurado. Do Caxias, Júnior Rocha, Vini Guedes, Calisson e Iago.
Olha, os gols, o Gé a 9 minutos, 1-0 Ponte, a 19 empata 1-1 o Calisson, e o gol da vitória foi aos 53, o gol do Lohan, cabeça após escanteio, público 2.002, a renda 8.300, final em Caxias, Caxias 2, Ponte 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Você vê, o campo estava encharcado, mas teve defesa. Tem jogo que o campo tá limpinho, eu não consigo uma defesa, hein? Hoje tem. Olha, a primeira defesa já estava 1-1, primeiro tempo, já estava 1-1. O Luiz Felipe, aliás, que levou o voto de craque do Tigrão, foi o que mais finalizou, hein? Luiz Felipe, 40, primeiro tempo na bola, Leandro Bolis. A oportunidade era Macaca na bola parada, quem cobra agora é Maguinho. Pé direito levantou, a bola passou, sobrou, Luiz Felipe, pé direito, bate, espalma, Thiago Coelho. Vai buscar do canto, o goleiro do Caxias, no chute de fora da área do Luiz Felipe. Escanteio para Macaca, Pepe. Olha, essa foi fora da área, mas a próxima, que é a 49, primeiro tempo, foi mais longe ainda. E Luiz Felipe acertando o pé, vai, Bolis. Aqui, Gebre, gol, entre quarto, defesa, tira mal. Luiz Felipe que a sobra, vai bater pro gol, ele bate, a bola desviada. Espalma, Thiago Coelho de novo. No chute de fora da área do Luiz Felipe, a bola desviou no meio do caminho. Thiago Coelho espalmou e evitou o segundo gol da Macaca, Pepe. Olha, segundo tempo, logo a 3 minutos, esse zagueirão da Ponte, muito bom, Wanderson, né? Ele veio do CSA, ele veio para essa Série C. Ele completa, na Ponte, são 13 jogos. Cabeçada, mas o goleiro pegou na linha, após escanteio, foi... ou não foi na linha, hein, Bolis? Arthur veio pra cobrança, levantou, desvio de cabeça, pegou o goleiro em cima da linha, Thiago Coelho pegou. No desvio do Wanderson, o zagueirão foi lá no terceiro andar, subiu firme, forte de cabeça. O goleirão fez a defesa e evitou o segundo gol da Macaca, Pepe. E fica aí uma boa disputa pro derby, né? O Rafael Rodrigues, zagueiro do Guarani, gosta muito de descer, bom de cabeçada. Wanderson, zagueirão da ponta, também gosta muito de descer nos escanteios, bom de cabeça. 15, segundo tempo, entra a fita Pedro Rocha. Eu acho que foi uma falta lateral, tinha muita gente na frente dele, no reflexo, vai lá Pedrão, você Bolis narrando. Thomas Bastos vem pra cobrança, falta por Caxias, pé direito, pé esquerdo, ele bate, espalma Pedrão, a bola ficou viva na área, tira a defesa, rebote, tentou Alain, briga, já rasga Léo Oliveira pra tirar de qualquer maneira. Foi rapidinho, né? Ele pegou e, né, ele pega, faz a defesa, evita o gol, teve o rebote e tal, sequência, tudo isso aí. 22. Essa sim, boa defesa do Pedrão, hein? Defesa do Pedrão que eu vou te contar. Foi um bate-rebate e sobra pro cara do Caxias. Eu acho que é o Tomás Bastos, acho. Mas ele bate pertinho do Pedrão no reflexo. Oi, Bolis. Ele bateu cruzado, travado o chute, voltou por dentro do Tomás Bastos. Pedro Rocha! Espetacular a defesa do goleiro da Macaca. Tem mais Caxias, cruzamento pra boca do gol. Subiu o Wanderson pra afastar. Pedro Rocha evita o segundo gol do Caxias. Que defesa, Pepe! Bom, foram essas as defesas. Gleger Zorzin, que não jogou no Caxias, agora vota no... Qual a melhor defesa, hein, Gleger? Essa daí, essa última aí agora do Pedrão. Belíssima defesa, inclusive o grau de dificuldade é altíssimo. 8.25. Pra mim, essa é a defesa do jogo, Edu. Essa é a defesa do jogo, hein? Olha, tá Bahia e Juventude. Bahia fez gol, hein? Bahia 1, Juventude 0. Gol do Vasco, no Beira-Rio. Inter 0, Vasco 1. Brincadeira, hein? Tigrão, defesa do jogo. Acompanha, né, Edu?
acompanho. Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Defesa de reflexo, muito difícil. Esticou lá a mão, né, já caindo, o Pedrão. Para mim, essa aí é a mesma que o Gleger escolheu. Subscrevo em gênero, número, grau e causa. Para mim, a defesa do jogo que Leandro Bolles descreveu exatamente assim. Ele bateu cruzado, travado o chute, voltou por dentro do Tomás Bastos. Pedro Rocha! Espetacular a defesa do goleiro da Macaca. Tem mais Caxias, cruzamento pra boca no gol. Subiu o Wanderson pra afastar. Pedro Rocha evita o segundo gol do Caxias. Que defesa, Pepe! Bom, gente, o Gé fez 1-0 a 9 minutos. O Calisson empatou 1-1 a 19 primeiro tempo, mas nos acréscimos 53, o Lohan de cabeça após escanteio, 2-1 Caxias. Caxias 100%, ganhou todas as partidas em sua casa e faz uma brilhante Série C. Olha, já voltamos, hein? Voltamos no gabarito, Tigrão e Gleger, Gleger e Tigrão, tintim por tintim, 19-4. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivos emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, o Bahia fez 1-0 no Juventude. Com essa vitória parcial do Bahia, o Santos entra na zona de rebaixamento. A desgraça não acontece só aqui em Campinas não, hein? Mas vamos lá. Caxias 2-1. Gleger, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? É do jogo regular, melhor o primeiro tempo. Tigrão? Jogo regular e melhor o primeiro tempo. Vamos ao goleiro Pedro Rocha. Olha, o Pedro Rocha, último jogo dele, disse o Pedro Piscinato, nosso repórter aqui, 5 de fevereiro desse ano, ele jogou lá em Bauru, contra o Noroeste, a ponto de vencer por 2-1, 2 gols do Bruno Lopes. O Pedro Rocha chegou em 2018, chegou para o Sub-20, veio do Itapirense. Chegou a ser emprestado pelo 15 Jaú, Inter de Limeira, Atletique e Aimoré, lá do Sul. Pedro Rocha tem 51 jogos com esse de hoje. Pela Ponte foi super titular no ano passado, mas com a chegada do Diogo Silva, Pedrão foi para a reserva, né? O Pedro Rocha ele foi julgado na sexta-feira, dia 18 de outubro do ano passado, pela expulsão contra o Sport em Recife, que ele realmente fez uma agressão. Pegou 4 jogos.
Ele tinha cumprido um, tinha mais 3. Era véspera de derby. E no domingo, majestoso, gol da Ponte e Luan Ribeiro. E aí, aquele chute do Matheus Bueno, 1-0 Guarani, Bugre venceu o derby, né? Porque o Pedrão talvez pegasse. Luan Ribeiro, segundo comentários, uma bola defensável, né? Luan Ribeiro está no Água Santa. Tá Franguinho. Conseguiu o serviço, né, Tigrão? Luan Ribeiro, né? Não. Foi com o bracinho de Horácio, né? Pois é. Falhou e queimou o filme dele, né? E o Água Santa ontem se classificou para a segunda fase da Série D de dado. Vamos lá, o Pedro Rocha, o Greg, Pedro Rocha é sua praia, goleiro, sempre começa com o Greg, quando está aqui no nosso comentário, né? Enfim, você teve culpa nos gols, pela defesa que fez a 22 do segundo tempo, a defesa do jogo, aquele problema de sair com as mãos jogando, batendo a bola no cara do Caxias, a bola estava em jogo, ele fez o gol, o juizão quebrou o galho, acabou anulando, essas e outras. Pedro Rocha. Às vezes também é falta de ritmo, né, Edu? Aquele lance. Mas enfim, foi bem o Pedrão, foi bem. Diante de todo o cenário, foi muito bem. Conceito regular. Wanderson, um dos zagueiros. Olha, defensivamente você define, Tigrão. Agora, ofensivamente, ele quase fez o gol numa cobrança de escanteio, na linha pegou o goleiro. Wanderson, como é que foi? Foi bem de novo. É o melhor zagueiro que a Ponte tem e poderia ter dado uma alegria maior para a torcida, ter feito o gol da vitória, né? Depois a Ponte tomou o segundo, uma pataquada aí do juiz que deixou o jogo ir até... A Ponte tomou o gol a 53:15, tá? Só para não passar batido aí. E ele pediu o jogo até 52. Mas o Wanderson, então, cabeçada muito bem executada. O goleiro fez uma grande defesa em cima da linha, quase que ele vai para dentro com bola e tudo. Para mim, o melhor zagueiro que a Ponte tem, mais uma vez, muito seguro. E ainda dando uma mão lá na frente. Conceito bom. Emerson Santos. Talvez tenha variado como volante, você define, viu, Greg? Emerson Santos, ele fez aquele corte, lembra aquele corte que ele fez a 37 do primeiro tempo? O cara do Caxias chegou a driblar o Pedrão, tava arrumando para definir pro gol, mas aí a poça d'água o atrapalha, Emerson Santos chega, pimba, se joga para escanteio, teve outro corte importante também no final do primeiro tempo, Emerson Santos, mas segundo comentários eu não percebi, você me corrija por favor, no gol de empate do Caxias, o Emerson Santos, talvez pensando que tenha sofrido a falta, ele pega, coloca a mão na bola. Como que o juiz vai dar falta, né? Mas o juiz não apitou. Não tem falta. Você colocou a mão na bola, então é falta. Mesma coisa do Piá contra o São Paulo em 99 no Brasileiro, gol de entrada no Majestoso, né? Piá segurou. Aquela foi pênalti. Aquela foi pênalti. Falta, né? O juizão não deu nada, você colocou a mão na bola, pênalti, até que o São Paulo venceu aquele jogo 3-2, eliminou a Ponte. Vamos lá. Emerson Santos. Edu, ele hora estava de zagueiro, hora fazia volante, né? Dependia do posicionamento ali do time adversário. Mas eu acho que diante do cenário, cumpriu ali o que foi determinado. Conceito regular. Olha, o Darley Santos, pouco tempo de Ponte, foi aí escalado para um dos zagueiros, Tigrão. Darley Santos jogou o tempo todo. O que você achou desse rapaz? Estou tentando pegar a ficha dele aqui, do Darley Santos. Estou chegando aqui na letra D, é por ordem alfabética. Da onde que ele veio certinho, um momentinho só por gentileza. Tá aqui, ele veio Veio depois do C. Do craque de Catalão. Ele veio para essa Série C, veio do craque do Catalão, hoje foi a 4ª partida dele. Deixa eu ver, ele jogou inteira, né? A primeira que ele joga inteira, Tigrão. Darley Santos. Não comprometeu não, muito firme. Acho que a defesa da Ponte foi bem, cometeu um pecado. Só um. No segundo gol aí, todo mundo achando que o jogo tinha acabado, o segundo gol da equipe do Caxias. E quem é que estava mais próximo do cara que fez o gol? Do Lohan. Você observou ou não? No Cacuete. Rodrigo Souza. Esse é que estava colado. Ficou marcando a bola e não marcou o jogador. Só para constar. Mas, conceito regular para Darley Santos.
Vamos pro ala direito, né? O lateral direito, o Maguinho. O Maguinho participa indiretamente aí do primeiro gol, alguém que dá o bico lá pra frente, que parou na poça, que engana o goleiro, que o gesto é pra ele faz. O Maguinho também, olha, é o seguinte, o tal do 11 do Caxias, o Iago, deu trabalho pro Maguinho, viu? Deu muito trabalho, com chuva, poças d'água, não foi fácil. A vida do Maguinho. O Maguinho, hein, Gleger? Edu, não foi fácil mesmo, né? Estava posicionado um pouco mais à frente ali, mas não comprometeu. Regular. Luiz Felipe e Léo Oliveira, dupla de volantes. O Luiz Felipe saiu no finalzinho, né? Para a entrada do Rodrigo Souza. Como são as coisas, né? Agora você me dizendo, Tigrão, que o Rodrigo Souza, que estava aí no Lohan, Léo Oliveira estava pendurado, mas não tomou amarelo e tal. Luiz Felipe foi o que mais finalizou, né? E você gostou demais. E na votação do craque, você votou no Luiz Felipe. Vamos lá, a dupla, os volantes, Tigrão. Os dois jogaram bem. Para mim, um pouco acima na intensidade o Luiz Felipe. Cotado para ser titular no derby. Claro que não vai ser. O Alberto, de forma conservadora, vai colocar Lucas Cândido e Dudu, que aliás foram poupados. E viajaram, tava no banco lá, né? Tô olhando aqui o time da Ponte, tá aqui, ó, Dudu 21 e o Cândido, Lucas Cândido, número 25. Não sei, pelo que jogou de bola o Luiz Felipe, tá pedindo passagem aí para ser titular. E o Léo Oliveira sempre entra bem. Então, um conceito bom e craque do jogo para mim, para o Luiz Felipe, e um conceito regular para Léo Oliveira. Arthur, ala esquerdo, lateral esquerdo, jogou o tempo todo, foi amarelado, mas é o terceiro, e ele que jogou a bola para escanteio, né, Grega? Aliás, ele deu uma bicicleta, no final de jogo ele estava bem atuante, dando chutão para a lateral, a TV mostrou a bicicleta e até bate na mão dele, tá? Mas foi involuntário, mas... já acabou o tempo e tal, aí tem aquela falta batida pelo Caxias, vai na área e o Arthur pimba de cabeça para escanteio. Batido escanteio, o seu jogou da vitória, Arthur. Mas não dá para colocar na conta dele o gol, né, Edu? Mas assim, no jogo no geral ele foi regular. Vamos fazer um combo aqui dos atacantes, depois a gente fala dos que entraram, tá? Tigrão, Jean Dias saiu no intervalo, completa 17 jogos sem marcar. Bruno Lopes saiu a 17 segundo tempo. Qual é o detalhe do Bruno Lopes? Ele já tinha amarelo e aos 14 segundo tempo ele poderia ter sido expulso. Ele deu uma baita entrada, o juizão fez vista grossa. E imediatamente o Valentim tira aí o Bruno Lopes. E o Gé, pelo gol que marcou, mas teve a infelicidade de dar condições ao gol de empate do Caxias. Esse trio aí, Tigrão. Bom, Jean Dias estava bem no jogo. Eu tenho aqui uma informação, e até ficou essa preocupação por parte do torcedor da Ponte. Mas estava bem no jogo. Saiu por quê? Cansaço. Estava extenuado o Jean Dias. Entrou Diego Tavares, que normalmente entra e não acrescenta quase nada. Mas o Jean Dias, taticamente, ora na beirada, ora por dentro, conceito bom, taticamente muito importante. O Gé, como sempre, muito importante, mas estava amarelado. E o Gé amarelado é macaco guardado dentro da cristaleira, com a luz apagada e com 38 na mão, né? Não dá para brincar com isso daí. O Gé amarelado, num jogo com o campo do jeito que estava, eu acho que o Alberto acertou, ao tirar o Gé, que estava bem no jogo, conceito bom para o Gé. E o Bruno Lopes, conceito regular, e foi beneficiado aí. O juiz deu uma maciada, poderia ter sido expulso. Regular para ele. A Ponte perdeu em 2-1 para o Caxias, levando o gol nos acréscimos, o gol da virada, o gol da vitória. Jean Dias, Bruno Lopes e o Gé Engleger. Bom pro Gé. Gostei da movimentação. Gostei mais ainda do Tigrão. Como é que é, Tigrão? O Gé é o quê? É macaco guardado dentro da cristaleira, tudo escuro, com 38 na mão. E já tomou o macaco. Sabe a estripulia que ele faz ou não? Fechou o vidro da cristaleira.
Então vai quebrar tudo, não tem jeito. Tira ele de lá, senão é problema. Conceito bom pro Gé. E o Bruno Lopes e o Jean Dias, conceito regular, Edu. Olha, dos que entraram, vamos lá, Toró entrou a 42, o Rodrigo Souza, Diego Tavares, Lelkovic e o Pacheco. Olha, cada um tem uma historinha aqui. O Toró deu de calcanhar pro Pacheco, né? E Pacheco quase fez o gol no chute cruzado, tava 1-1. Rodrigo Souza, informação do Tigrão, ele que tava no lance do gol aí, tava no Lohan, que fez de cabeça, né? Lelkovic quase fez gol também. Foi um lançamento para ele, ficou na frente do goleiro, quis se cobrir e acabou indo para fora. O Diego Tavares, não me lembro nada dele aqui. Se tem alguma coisa o Diego Tavares. Esses que entraram aí, hein, Gleger? Gostei só do Lelkovic. Para mim foi o único que entrou bem. Conceito regular para ele, o restante para mim sem nota. E para fechar com você, Alberto Valentim, escalação que já dissemos aqui, 3 zagueiros de ofício, só 2 volantes, meia para quê? Com esse estado de gramado, não tem jeito, e 3 atacantes, tirou o Gé para evitar que fosse expulso, essas e outras aí, Alberto Valentim. Eu gostei da escalação, acho que disse isso durante a transmissão, na hora que nós vimos o jogo, e aí relata, e também, né, Edu, tem aquela não vai adiantar, todos vão poupar os jogadores que estão pendurados, né? O Ponte poderia ter tido um jogo melhor com o Dudu, com o Lucas Cândido, mas não dá pra saber, né? Com o Elvis, mas o Elvis, como é que o Elvis joga nesse campo aí? É difícil. Então, pra mim, o conceito do Alberto Valentim, mesmo com a derrota, é regular, Edu. As suas fontes, alguma coisa? Novo técnico do Guarani? Nada, né, galera? Nada, por enquanto nada. Tentei hoje vasculhar alguma coisa, não me disseram nada. Um abraço, bom domingo, Greger. Boa noite, Edu. Um abraço pra você, pro Tigrão e pra todos que estão acompanhando a transmissão. Valeu, boa noite. Boa noite. Cuidado com a cristaleira aí, Greger. Valeu. Tigrão, olha, é o seguinte, os que entraram, hein, esse bloco aqui, cada um, eu falei, o Toró, que deu de cacanha pro Pacheco, o Rodrigo Souza, que tava no Lohan, o Lelkovic quase fez o gol, Pacheco também, chute cruzado, quase fez o gol. Dos que entraram, Tigrão. Eu gostei muito da entrada do Lelkovic. Entrou bem. E ele entrou com uma função dupla, às vezes fazendo a segunda linha pelo lado esquerdo, às vezes fechando um pouquinho, entrando na área, né? Como naquele lance que ele poderia ter feito o gol. Pra mim, assim, o Pacheco também entrou bem, hein? O Pachecão podia ter feito o gol. Até o Boles foi muito inteligente na observação que ele fez, naquele lance em que a bola se oferece pro Pachecão, e ele tá fazendo a diagonal próximo do bico da grande área, e ele chuta e erra. Passou perto. Se ele caminha, não tinha ninguém na frente. Se ele entra com a bola e vai de encontro ao goleiro, a chance de fazer o gol seria maior, ou até mesmo dele tomar um pênalti. Mas entrou bem o Pacheco, aliás, tem entrado bem. Já participou diretamente da jogada do gol da virada da Ponte contra o Floresta, lembra? Bola cruzada lá no segundo pau pelo Jean Dias, subiu o Pachecão, escorou para dentro da pequena área e o Bruno Lopes fez o gol. Tá entrando bem o Pacheco, tá bem fisicamente, teve aí, parece que uma dengue ou coisa do gênero, ficou meio debilitadão, mas já tá bem de novo, tá voando. Então, eu destacaria aí, entraram Toró, Diego Tavares, Rodrigo Souza, Lelkovic e Pacheco. Eu destaco esses dois, os demais sem conceito. Olha, é o seguinte, no Brasileirão, intervalo de Bahia 1, Juventude 0, intervalo de Inter 0, Vasco 1, 20h30 tem Flamengo e Atlético Mineiro, encerrado Cruzeiro 1, Ceará de virada 2, teve um jogo anulado o Ceará ainda, teve um gol anulado. São Paulo 3, Fluminense 1, São Paulo ainda perdeu um pênalti, o Fábio defendeu. É o seguinte, nesse momento o Santos na zona de rebaixamento, o Santos é o primeiro, né? É o 17º com 15 pontos. O São Paulo hoje, terceira vitória consecutiva, 8º colocado com 22. E o Cruzeiro que perdeu congela nos 34. O Flamengo vai jogar, tem 33. Um a menos. Então, se o Mengão pelo menos empatar com o Atlético Mineiro no Maracanã, chega a 34 e aí no saldo ele ultrapassa o Cruzeiro. E
pega a ponteira do Brasileirão. Bom, Alberto Valentim, por tudo que dissemos aqui, não vou ser repetitivo, você pensa, repensa e vamos lá. O Alberto Valentim daqui a pouco talvez vai falar com a gente. Vamos lá. Posso resumir? Dar uma enxugada com uma toalha bem felpuda? Seria bom. Seria bom, Muito obrigado. O senhor fica sempre à vontade. Não, vamos rapidinho. Ó, eu já falei bastante. Eu falei com você no Concentração, quando saiu a escalação, que a Ponte ia perder o jogo. Porque teve aí jogador poupado, teve um meio-campo só com volante, 3 atacantes, um atacante tem que virar a meia. Mas você sabe que não merecia ter perdido? Perdeu. Tá lá, o Tigrão acertou. Isso é tudo bobagem. A Ponte não merecia perder o jogo. Acho que lutou muito. Foi um time aguerrido. Foi um time voluntarioso, guerreiro. Campo ruim, líder do campeonato do outro lado, que é o Caxias, e a Ponte se desdobrou. E não merecia perder. E perdeu porque o juiz, né, deu aquela básica pisada. Só que antes, ele poderia também ter dado o gol do Caxias, o gol do Iago, número 11, com o Pedrão, deu uma pipocada ali. Chutou a bola em cima do cara, tal, a bola caiu ali na grande área e saiu o gol. Pra mim, gol legal. Então, tá bom, o segundo gol do Caxias, ele pediu até 52 e o gol foi a 53:15. Tá errado. Prejudicada a Ponte. Mas se ele tivesse dado o gol lá atrás, já estaria 2-1 também. Pra mim, gol legal. A Ponte foi beneficiada num lance e prejudicada no outro. Resumindo, gostei da performance, gostei da atitude, gostei do comportamento, gostei da voluntariedade do time da Ponte. E lógico, o treinador é que preparou o time. Agora, o Marcelo Fernandes teve ontem uma infecção, uma inflamação, chamada derbite aguda. E hoje o Alberto Valentim também teve derbite aguda. Time todo, né, diferentão. A diferença, o Marcelo não vai no derby. E o Alberto Valentim com certeza vai. Mas o conceito dele é regular. Tigrão, um abraço, viu? Uma linda noite, uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado, Edu. Para você também, para os amigos da Bandeirantes e até a próxima. Se Deus quiser, a minha próxima deve ser na 10ª... Hoje foi 14ª rodada. 14ª rodada. 15ª, se não mudar nada, tô na TV sábado. Derby. Pela primeira vez, a TV Bandeirantes, em canal aberto, para todo o Brasil, transmitindo o derby. Né? A TV Bandeirantes Campinas. Para todo o Brasil. Então, devo estar no derby da TV, se não mudar nada. Então, volto, se Deus quiser, com você, especificamente com você, em jornada esportiva, na 16ª rodada, na próxima semana. Um abraço, Edu. Olha, um abração mesmo para você, para os amigos ouvintes que estão com a gente e até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. E só uma informação, Butigano, sabe, eu vi a tabela aqui, você sabe que até o final, 30 de agosto, é a última rodada. Até 30 de agosto não tem jogo de domingo para Ponte e Guarani. Esse é o nosso último domingo nessa primeira fase. Jogo só sábado e tem um jogo só na segunda da Ponte aqui contra o CSA. O resto é tudo sábado, inclusive Ponte e Guarani jogando junto, mesmo dia. Mas não no mesmo horário. Vai ter umas dobradas aqui sábado. Tá bom, boa semana pro Tigrão. Vamos ouvir o Alberto Valentim, depois de Caxias 2, Ponte 1, Alberto Valentim falando após o jogo. Boa noite. Concordo com a leitura que as pessoas fizeram aí em relação ao jogo atípico, um jogo impraticável tecnicamente falando, né? Nós tínhamos buscado informações ao máximo desde o início da semana, porque nós já prevíamos um tempo chuvoso e aquilo que nós tínhamos, é lógico que dependia muito da quantidade de chuva também, para que as informações que nós recebemos aqui, o gramado iria suportar, coisa que não aconteceu. Mas, enfim, concordo também com que o time foi muito guerreiro, que os jogadores entenderam bem o que o jogo pedia, né? E fomos muito aplicados, todo mundo... Era um jogo de duelos e ponto, né? Não tinha construção de jogo, não por parte da Ponte Preta, por parte de nenhum dos dois times.
fica um gosto amargo, obviamente, pelo fato de nós termos tomado o gol ali, principalmente o segundo e ter sido no último lance da partida. Agora, recuperar bem, a gente tem a semana cheia aí para encarar o nosso rival. Em relação à criação de jogo, ao modelo da criação de jogo, nós não tivemos. Tudo aquilo que nós treinamos de possíveis tiros de meta curtos, jogadas de construção de segunda fase, que é do meio campo para frente, ganhando o campo do adversário, o nosso campo ofensivo, não tinha como praticar esse futebol. Então, eu não entendi sinceramente a pergunta, no sentido de que mudança aconteceu para que nós, aquilo que nós fizemos diferente. Tirando, repito para vocês mais uma vez, aquilo que o campo nos dava de oportunidade de jogo. Nós só podíamos jogar a bola longa, era um risco muito grande nós ali, porque nem nós, nem o adversário conseguia fazer dois, três passes ali mais curtos. O Paulo entrou uma ligação aqui, vamos lá. Em relação eu estava terminando o raciocínio, até uma jogada que nós tivemos ali de profundidade, com o Léo Kovic tocando para o Maguinho, uma bola ali que era difícil do Maguinho dominar. Mas enfim, então foram essas razões de um time de mais força, um time de velocidade, com características de duelos, porque o campo estava impraticável para fazer outro tipo de jogo, outro tipo de estratégia. Já falamos aqui no pós-jogo, antes da nossa oração. A nossa preparação para o derby começa agora, com já aqueles jogadores que não jogaram ou jogaram menos, já fizeram um complemento aqui com o Leonardo no campo, que agora começa a nossa preparação, com aqueles que jogaram mais, de recuperar até terça-feira, para nós já focarmos no derby, focarmos nesse campeonato à parte que existe aqui, que a gente sabe que é muito importante para a gente, né? Então, estamos atentos a tudo. Primeiro, agora, aquilo que a gente sabe que tem, que é o descanso, a boa alimentação agora, o retorno para Campinas amanhã, para que nós comecemos aí a trabalhar forte. Muito bem, falou Alberto Valentim, eu volto já para o Em Dia com a Bola 19h30. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Começando com o Brasileirão, tivemos ontem Mirassol 1, Vitória também 1, Edson Carioca 1-0 Mirassol, Baralhas empatou para o Vitória, mas o Mirassol grande campanha. Lá no Engenhão, ontem Botafogo e Corinthians 1-1, Memphis Depay, que começou no banco e empatou para o Corinthians, o Arthur Cabral abriu para o Botafogo. Fortaleza 3, Bragantino 1, Daverson, o irreverente, 1-0 Fortaleza. O Kusevich empatou, fez 2-0 pro Fortaleza. Aí o Isidro Pita, gol do Bragantino, e o Luca Prior, 3-1 Fortaleza. Em Recife não foi dessa vez que o Sport venceu, e abriu 2-0 o Derek e o Cabadios contra 2-0 para o Sport. E aí o Gabriel Bontempo marca o primeiro pro Santos e João Basso aos 42 empatou para o Santos, 2-2. Que situação do Sport, terrível. E ontem à noite, no Allianz Parque, Palmeiras 1, Grêmio 0, gol do Facundo Torres. E o Abel Braga reclamando do gramado, né? E vai ter Abel Ferreira, boa Luquinha, Abel Ferreira, pô. Deve ser duro trabalhar com ele, hein? O cara tem tudo no Palmeiras, a folha do Palmeiras é enorme. O que o Palmeiras gasta de dinheiro, ganhou também com o Jorge Rios e tal, ganha também transação, contratações, são coisas milionárias, e o cara reclama. Você já pensou esse Abel Ferreira quando ele sair do Palmeiras, rapaz? Pelo amor de Deus. Ô homem chato, rapaz. Brincadeira. Entrevista, sempre... Nunca tá bom pra ele, né? Hoje, São Paulo 3-1 no Fluminense, terceira vitória do São Paulo e quarta derrota do Fluminense. Depois que do Mundial, o Fluminense despencou. E São Paulo foge da zona de rebaixamento. Muito bem, chega aí a oitava colocação, tá? Ainda perdeu um pênalti, hein? Arboleda 1-0, depois o Luciano bateu um pênalti, o Fábio defendeu. Aí o Ferreirinha fez 2-0 no segundo tempo. O São Paulo chegou a fazer o segundo gol, foi anulado. Bateu na mão do Luciano, aí o Ferreirinha 2-0, aí o Samuel diminuiu pro Fluminense e o argentino Tapia fez 3-1. Mineirão, o Cruzeiro começou com tudo, logo a 3 minutos, Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro, 15º gol em 2025. E aí o paraguaio Galeano empatou ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo fez 2-1 o Galeano, e ainda o Ceará teve um gol anulado. Que coisa, não? Cruzeiro 1, Ceará 2. Mineirão pegando fogo. Cruzeiro líder até então, né? Até então terminou o jogo, mas o Mengão vai jogar. Olha, no Beira-Rio, Internacional 0, Vasco 1, gol do Ryan. E em Salvador, começa também o segundo tempo agora de Bahia 1, Juventude 0, gol do Jean Lucas. 20h30 tem Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, situação de momento é aquilo que eu disse. Se o Flamengo pelo menos empatar, ele mais uma vez chega à liderança, tá? Essa bobeada do Cruzeiro. Por enquanto o Cruzeiro tem 34, em segundo o Flamengo 33, em terceiro Palmeiras 32, em quarto Bahia 28 por enquanto. Em sexto Bragantino, aliás em quinto, né? Bragantino 27, em sexto Botafogo 26, em sétimo Mirassol 25, em oitavo São Paulo, 22, em nono Ceará 21, em décimo Corinthians 21, 11º Fluminense 20,
12º Atlético Mineiro 20, em 13º Internacional 20, 14º Vasco 17 por enquanto, tá ganhando, né? 15º Grêmio 17, 16º primeiro fora do Z4 de Vitória com 17. Depois Santos é o 17º com 15, Fortaleza 14, Juventude 11 e Sport último com 5 pontos, coitado do Sport, hein? Em 15 jogos, nenhuma vitória, 5 empates, 10 derrotas, marcou 9 e sofreu 25. Tá com saldo de menos 16. O Daniel Paulista, né? Que passou aqui pelo Guarani, uma brilhante campanha em 2021 na Série B, quase subiu. O Daniel Paulista que é o treneiro do Sport. Vamos para a Série B? Vamos ver o que está acontecendo aqui na Série B. Nós tivemos no sábado Ferroviária 0, Operário também 0. A Ferroviária estava na zona de rebaixamento. Com esse empate ela saiu, mas os demais atrás dela ainda vão jogar. E a Ferroviária, ela dormiu ontem fora da zona, mas ela está em 17º, voltou para o Z4, tá? Então ontem, Ferroviária 0, Operário de Ponta Grossa 0, 20h30 ontem no Reperé, CRB 4, Novo Horizontino 0. O que aconteceu com o Novo Horizontino? Uma campanha brilhante, o Novo Horizontino é terceiro colocado. 4-0 CRB e Maceió, Douglas Baggio fez 2 e GG e Micael. Domingo, tivemos hoje Coritiba 1, Amazonas também 1. Amazonas empatou no finalzinho, Michael fez 1-0 pro Coritiba. Bobeada do Coritiba, Henrique, mais uma, hein? Volta Redonda 2, Vila Nova 1. Terminou também. Volta Redonda que contratou o goleiro Jefferson Paulino, que fez uma brilhante carreira no Ituano, ex-Guarani, agora no Volta Redonda. Olha, estão jogando aqui América e Atlético Paranaense em Belo Horizonte. E o Atlético marca o segundo gol. América 0, Atlético 2. Quando também pinta um gol do América. Jogo quente lá em BH. Atlético Goianiense e Chapecoense 0-0. 0-0. Pintou o segundo gol do Atlético Paranaense. Tá pintando aqui o gol do América. Tá sinalizando, tá bom aguardar, tá? Amanhã tem Avaí e Botafogo de Ribeirão. Aliás, foi cancelado, viu? Foi cancelado o gol do Atlético Paranaense e o América empata. É coisa de louco, hein? Ô, Rini, esse site aqui tá meio louco, hein? Tem gol anulado e fica. Tá 1-1, tá bom, gente? Não teve o segundo gol do Atlético Paranaense. Teve sim o gol de empate do América. 1-1. Bom, tá 0-0 Atlético Goianiense e Chapecoense. Amanhã, Avaí, Botafogo, Ribeirão Preto. Situação terrível do Botafogo. Na Curuzu, amanhã, Paysandu e Atlético de Minas. Na terça-feira, a Série B assim, ela vai até terça, extensa. Terça-feira, Criciúma e Cuiabá, Goiás e Remo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação. Quem manda na Série B é o Goiás com 36. Joga, repito, terça em casa com o Remo. E o Remo também, ó, é o quinto colocado. Olha que jogo, hein? Goiás e Remo. Grande campanha do Remo. Então o Goiás, 36, o Coritiba, 35. O Coritiba bobeou, né? Coritiba acabou empatando. Então o Goiás, ele vai continuar na liderança. E se vencer, dispara ainda. Repito, Goiás, líder 36, segundo Coritiba 35, em quarto Novo Horizontino, apesar da goleada sofrida 34, em quarto Chapecoense, com 30 pontos, em quinto Remo 29, em sexto Cuiabá que tem 28, sétimo Vila Nova com 27. Bom, resumindo, os paulistas, Novo Horizontino, terceiro com 34. Você tem aqui a Ferroviária, está na zona de rebaixamento, 17º com 20. E o Botafogo é o último colocado. Mas que é isso? Mas vai jogar. Deixa eu ver aqui, Botafogo joga em Floripa com o Avaí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, se vencer, se o Botafogo vencer, que tem jogo pra jogar, ele ultrapassa alguns aqui, mas não sei se vai sair na zona porque tá incompleto. Tem gente jogando aqui, nesse momento não daria pra ver, tá? Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série C. Brasileiro da Série C, nós tivemos
Deixa eu correr aqui um pouquinho. É 14ª rodada, começou ontem. Começou ontem no Brinco, Guarani 0, Náutico 1, gol do Lucas Cardoso cobrando falta, público 4.036. E o Marcelo Fernandes não estava no banco, estava suspenso. Ô Lucas, faça favor por gentileza. O Breno vai entrar? Ok, eu tava aqui no ar, Breno, você ligou aqui. Vamos lá então, já posso chamar? Opa! Já o Breno vai entrar. É que eu tô falando o resultado. Já tá? Oi, Breno! Oi, Edu, tudo bem? Tudo bem. Você desculpa, é que eu tava no ar aqui, não dá pra atender. Imagina, Edu, é para passar uma informação em primeira mão, porque o Ipiranga acabou de soltar nas redes sociais a informação que o técnico Matheus Costa pediu demissão. E junto com ele, o auxiliar técnico Leandro Nireus também se despede do clube. O destino do treinador é outra equipe da Série C. Eles não falam qual equipe, mas a equipe é o Guarani, né? E ele vai ser anunciado aí nas próximas horas como novo técnico do Guarani. Muito bem, Matheus Costa do Ipiranga, tem a ficha dele aí fácil, ô Breno? Eu vou pegar a ficha dele rapidinho aqui, Edu. Ele tem 38 anos, o Matheus Costa, né, novo técnico do Guarani. Eu até falava agora há pouco, né, quando a gente entrou antes da jornada esportiva, que ele venceu a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli pelo Ipiranga, né, por 1-0. E curiosamente, depois do derby, o jogo será Guarani e Ipiranga no Brinco. Vou passar a ficha dele, 38 anos, natural de Curitiba, trabalhou com o Farney Coelho lá no Ipiranga, o treinador que começou a carreira como auxiliar técnico no Fluminense em 2016, depois auxiliar técnico no Paraná Clube em 2016 também. Em 2017 ele foi treinador do Paraná Clube, inclusive subiu o time na série B em 2018. Aí ele foi auxiliar técnico no Coritiba, foi treinador no Paraná de novo, no Confiança, no Paysandu. 2020 ele chegou no Operário, 2021 Operário, Barra de Santa Catarina, voltou para o Operário Ferroviário, foi para o Santo André, Floresta do Ceará, Ferroviário, Cascavel em 2023 e daí no Ipiranga em 2024, 2025, né? Tá no Ipiranga, o Ipiranga que tá no G8. Tava no Ipiranga, né? Pediu demissão e agora será o novo treinador do Guarani. Muito bem, Breno, parabéns, viu? Então, batendo de primeira aqui, Matheus Costa, novo técnico do Guarani, porque é o seguinte, eu observar aqui, o Guarani joga amanhã pela Copa Paulista contra o Primavera, 19 horas no Brinco. Quem que é o treineiro da Copa Paulista? É o Marcelo Cordeiro, Edu, que continua sendo o auxiliar fixo. Mas eu acho que os jogadores se apresentam amanhã, né? É derby? Isso, se apresentam amanhã e provavelmente o treinador chega amanhã também, porque ele jogou contra o Retrô, né? Empatou com o Retrô fora de casa, lá em Pernambuco. Isso. Não sei se ele já voltou para Santa Catarina ou se ele vem direto para Campinas, né? Pro Rio Grande do Sul, melhor dizendo. Eu pensei que o Marcelo Cordeiro fosse dar treino amanhã e um outro técnico, o Jairo... Não, mas é até possível, viu, Edu? É até possível que ele esteja junto, porque como o jogo do Guarani é em Campinas, é possível que ou ele dê o treino ou ele esteja junto com o novo treinador, se der tempo do novo treinador chegar. O treinador ele começa a trabalhar acho que na terça-feira, se der tempo amanhã, ótimo, né? Eu pensei, o Marcelo Cordeiro dá o treino e o Jairo fica com o time na Copa Paulista amanhã no banco, será? É que o treino, geralmente, quando se reapresenta, é mais físico, né, Edu? É mais físico, então, né? Não depende muito de um treinador. Dia de sauna, aquelas coisinhas, né? Exatamente. Tem uma corridinha no gramado, musculação. Não precisa mesmo. É na terça que começa o trampo mesmo. Aí Breno, o bicho pega, Edu. Parabéns, viu, Breno? Muito obrigado. Uma linda noite. Muito obrigado, Edu. Então, Matheus Costa, ex-Ipiranga, é o novo treinador do Guarani, deverá ser oficializado nas próximas horas. Tá, mas você pode voltar a qualquer momento. Eu ainda vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui, qualquer coisa, de repente vai que você volta, hein, Breno? Tá à disposição, hein?
Muito obrigado, Edu. Um abraço. Valeu, um abraço. Esse moleque, ele fustiga, rapaz. Ele fica... É que ele tava... Eu não consigo, eu tô aqui no ar, chega um monte de mensagem, mas é um monte de mensagem. Eu falo, gente, não adianta passar, eu tô no ar. O cara quer, o gol do Flamengo, não dá pra mim falar e ver o WhatsApp, não tem jeito, né? E acho que é o Breno que queria entrar, depois eu vou ver só. E deixa a linha do Breno aberta, viu, Luquinha? Pô, isso. Bom, Série C. Tivemos então Guarani 0, Náutico 1 ontem, Floresta 1, ABC também 1, Londrina 3, CSA 1, Retrô 0, Ipiranga também 0. Hoje, Caxias 2, Ponte 1, 2002 foi o público. Ontem no Brinco, 4.036 foi o público. Tivemos o Itabaiana, do Gilson Clina 3, Ituano 1. O jogo chegou a estar 1-1, mas o Silva marcou 2 gols para o Itabaiana e Ituano, hein? Situação também difícil do Ituano na Série C. Em Floripa, o Figueirense recebeu o Anápolis, até então não ganhava nada e tal, ganhou do Guarani e ganhou do Figueirense em Santa Catarina. Figueirense 1, Anápolis 2. Amanhã tem Botafogo da Paraíba e Brusque, Tombense e Maringá. A situação do Guarani. O Guarani, na Série C, ele é o 12º com 16. Ele pode perder uma posição? Pode. Se o Maringá ganhar do Tombense, o Maringá tem 15, ele vai para 18, ultrapassaria o Guarani. Bom, nesse momento, qual é a situação? O Guarani, ele está a 2 pontos do G8, que é o Brusque, que tem 18, só que no meio tem CSA com 18, Ituano 17, Botafogo da Paraíba 16 vai jogar, e depois é que vem o Guarani, tá? E para o pessimista, o Maringá é o primeiro no Z4, tem 15. Então está aí o Guarani a 2 pontos, não, está 1 ponto, né? Deixa eu ver, Guarani tem 16, Maringá tem 15. Então está a 1 ponto do C4 e está 2 do G8. Mas é uma burbuca, né? Porque tem vários clubes depois do Guarani para baixo, tem vários clubes do Guarani para cima, tá? Então vamos lá, o Caxias é líder com 32ª Ponte com 26, em terceiro Londrina 26, em quarto Náutico com 23, em quarto São Bernardo 22, em sexto Ipiranga com 21, em sétimo Floresta com 20, em oitavo Brusque com 18, em nono CSA 18, em décimo Ituano com 17, 11º Botafogo da Paraíba com 16, vou parar por aqui, Guarani 12º com 16, o derby é sábado, 17 horas, no Majestoso, 15ª rodada, tá? Bom, depois do derby, o que tem? No dia 9 de agosto, a Ponte joga na Paraíba com o Botafogo e o Guarani recebe exatamente o Ipiranga, que está perdendo o treinador para o Guarani, conforme disse aí o Breno Beretta. O nome do treinador aqui é o Matheus Costa. Bom, depois a Ponte tem o Itabaiana aqui. Na outra rodada, o Guarani vai até Natal, pega o ABC. A Ponte vai até Maceió, pega o CSA. Depois o Guarani recebe o Confiança e a Ponte recebe o Londrina. Na última rodada, o Guarani joga em Tombos contra a Tombense. A última rodada é 30 de agosto, tá? Então o Guarani tem, fora do Brinco, tem 3 jogos, né? Tem a Ponte, tem o ABC e tem o Tombense na última rodada. No Brinco tem o Ipiranga e tem o Confiança. A Ponte no Majestoso tem o Derby, Itabaiana e Londrina. E fora a Ponte tem o Botafogo na Paraíba e tem o CSA em Maceió. Ao contrário do Guarani, o Guarani tem... A Ponte tem 2 fora, o Guarani tem 3 fora. Se bem que o derby, com toda a razão, tem muita gente que não considera e realmente é um jogo bastante neutro e onde o empate prevalece. Então essa é a situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Os paulistas como é que estão? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, olha, a Portuguesa estava classificada, a Inter de Limeira também já estava classificada, tá? Ontem quem se classificou foi o Água Santa, uma vitória sensacional em Minas, o Pouso Alegre. Pouso Alegre 0, Água Santa 2. A Série C tem 8 grupos de 8 equipes, turno e retorno, 4 se classificam, tá?
Então, de Paulista tem 4 clubes. Ontem, Portuguesa 3, Boa Vista do Rio 0, Portuguesa primeira colocada, grupo 6. Pouso Alegre 0, Água Santa 2, Água Santa consegue ficar no G4 no grupo 6. A Inter de Limeira ficou em primeiro lugar disparadamente no grupo 7, mas a Limeira perdeu ontem. Inter 0, Goiatuba 1, Goiatuba é o segundo colocado. E o Monte Azul já estava fora, venceu, mas estava fora. Jogou em Minas contra o Itaberito. E o Monte Azul venceu por 2-1. Bom, é o seguinte, deixa eu só ver aqui o grupo 8. Deixa eu ver se eu consigo aqui informações do grupo 8. Porque ontem já se sabia que o Água Santa pega o Ceilândia, do Distrito Federal. Deixa eu ver aqui, grupo 8. A Portuguesa pega o Misto, do Mato Grosso. Agora é mata-mata, hein? Agora é mata-mata. Tô chegando aqui no grupo 8 para definir o adversário da Inter de Limeira. Finalizado. Um grande abraço aos amigos do Futebol Interior, Elcio Paiola, Dr. Arthur Eugênio, trabalho fantástico, um placarzinho sensacional, Futebol Interior. Bom, a Inter pega o quarto, ou é Joinville ou é Marcílio Dias. Marcílio Dias é o adversário da Inter de Limeira. Só que, claro, a Inter vai decidir em Limeira, o Água Santa decide lá em Diadema e a Portuguesa, primeira colocada do seu grupo, vai no Canindé. Tá no Canindé, tá? Primeiro jogo é no Mato Grosso. Aliás, eu perguntei pro meu grande amigo Zezinho do Sidmar, né? A SAF da Portuguesa, porque a Portuguesa anunciou aí a sua SAF, uma grande reforma no Canindé. Só que ficou quieto e começou a jogar no Pacaembu, mas ficou muito caro, voltou pro Canindé. Se voltou pro Canindé, é porque aquela reforma não vai começar. Se começar, vai ser ali nas imediações. Mas a Portuguesa chegou a anunciar, o Canindé agora reforma, só daqui 2, 3 anos, não sei o que tem. Vai virar um clube, projeto sensacional. Mas deu uma parada nessa SAF, viu? Ninguém sabe que situação está a SAF do Canindé. Olha, e pela Copa Paulista, deixa eu só ir na Copa Paulista, aqui, rapidinho aqui na Copa Paulista, situação do grupo 3, né, que é o grupo do Guarani. Nós tivemos ontem Rio Branco 0, 15 de Piracicaba também 0, em Sorocaba, São Bento 0, Paulista 2, o Guarani joga amanhã, às 19, no Brinco contra o Primavera, tá? É grupo 3, a situação é essa. O 15, com empate, foi a 15. Primavera em segundo vai jogar, tem 12. Em terceiro, Paulista, que ganhou, tem 10. Em quarto, Guarani com 7. Em sexto, São Bento com 6. E em sexto, Rio Branco com 3. O São Bento só teve uma vitória, Rio Branco ainda não venceu. Então é o seguinte, aqui também é turma de retorno, 4 se classificam. De 6, 4 se classificam para a próxima fase. E depois vai ser mata-mata. O campeão escolhe se quer a Copa do Brasil ou se quer a Série D de dado. No caso do Guarani, evidentemente, a Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui os demais grupos. Nós tivemos, final de semana, Araçatuba 0, Monte Azul 1, Grêmio Prudente 2, Noroeste 0. Aqui é grupo 1. No grupo 2, terça-feira, Inter de Limeira e Francana, evidentemente que é o outro time da Inter, disputando a Copa Paulista. E nós vamos ter aí, só dia 30, União São João e Botafogo de Ribeirão Preto. E tivemos Comercial 4, Itapirense 2. Grupo 3, já falei que é do Guarani. Grupo 4, Oeste e Santista vão jogar amanhã. Tivemos Santo André 1, Taubaté também 1, São José 1, São Caetano 2. Situação dos demais grupos. Do grupo 1, Grêmio Prudente em primeiro com 12, Monte Azul em segundo com 11, Araçatuba em terceiro com 6, Linense quarto com 5, em quinto Noroeste com 4. Gente, o grupo 1 é o único que tem 5 clubes, os demais têm 6. E aqui de 5, 4 se classificam. Brincadeira. No grupo 2, em primeiro União São João com 13, quanto tempo não falava isso, União São João. Em segundo, Comercial 13, em terceiro, Inter de Limeira 11, em quarto, Francana com 6. Em quinto, Botafogo de Ribeirão com 5, em sexto, Itapirense com 4. No grupo 4, que eu já falei do 3, em primeiro, São José com 16, Santista 10 vai jogar, São Caetano terceiro com 9, em quarto, Taubaté com 7,
seriam os classificados. Hoje, em quinto, Santo André com 7, Oeste é o sexto com 4. Aqui, já estamos no segundo turno, né? Estamos no segundo turno. Depois que o Guarani jogar amanhã, ainda teremos mais 3 jogos, mais 3 rodadas. Depois aí a mata-mata, é rapidinho essa Copa Paulista. E no Sub-20 hoje pela manhã, Campeonato Paulista Sub-20. O Bugre jogou no gramado do Brinco, foi gramado do Brinco de Ouro e não no CT. Guarani e São Paulo, começou 10 da manhã e o São Paulo venceu. Guarani 1, São Paulo 2. Tivemos cada goleada no Sub-20, cara. Ponte 5, Aguaí 0. Esse jogo foi em Itapira. A Ponte manda seus jogos em Itapira no Sub-20. São Bernardo 5, Itapirense 1. Sub-20, hein? Vai vendo. Deixa eu ver aqui. Teve uma goleada do Palmeiras aqui. Palmeiras 11, Jabaquara 0. 11-0 Palmeiras no Jabaquara. O Corinthians dispensou um monte de gente, viu? A crise financeira, Corinthians perdeu lá em Ribeirão pro Botafogo de 4-1. Botafogo 4, Corinthians 1. Olha outra aqui. Ituano 7, Rio Claro 0. Ituano 7, Rio Claro 0. Meus amigos, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Meus amigos da Bandeirantes, final do nosso apito final, depois de Caxias 2, Ponte 1, Macaca toma gol aos 53 minutos do segundo tempo. O Bahia faz o segundo gol, hein? Bahia 2, Juventude 0, continua Inter 0, Vasco 1. Olha, a nossa equipe técnica, muito obrigado aí ao nosso Elton Grimaldi. Obrigado, Elton. Sensacional na mesa. Leandro Lopes, nosso Gengis Khan. Exótico, sensacional, bom coração, hein? Comando de Gil Kleber, Lucas Pessoa no YouTube, Danilo Capucci, Gilberto Sufi na externa, nosso muito obrigado. Público 2002, Caxias 2-1 na Ponte, na Roboles, comentou Gleger e Pedro Piscinato Tigrão também comentando, tá? Nós abrimos aqui o Concentração às 13 horas, seguimos com a rede. Tem jogo na rede? Não, né? Tem jogo na... Não tem, já jogaram tudo também, que jogaram amanhã de Paulista, né? E hoje foi o São Paulo, já não estamos na rede, tá? Então, muito obrigado, uma ótima semana de derby, muita informação aqui, cobertura completa da Rádio Bandeirantes, evidentemente. O derby é sábado, 17 horas, não sei que horas que vai abrir, mas será divulgado durante a semana com Breno Beretta, entrevistas aí com ex-jogadores de Ponte Guarani, historinhas do derby, no nosso Esporte em Debate, das 17 às 19h30. Também tem aqui na Rádio Bandeirantes, das 11h30 ao meio-dia, Nossa Área com o CH. E na TV Bandeirantes, de segunda a sexta, os donos da bola, comando do Batista também, tá bom? Gente, muito obrigado você no YouTube. Muito agradecido pelo carinho em FM 85,7, faixa estendida também. O nosso muito obrigado. Uma ótima semana a todos, hein? A qualquer momento eu posso voltar e no derby eu volto!